Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 7 da noite, mais 32 minutos. Tem emoção na ponta da chuteira. Ela já era Marcelo Coça. A
Alô, torcedor internauta conectado na Rádio FI, canais Futebol Interior, facebook.com Futebol Interior e youtube.com Futebol FI, Futebol Interior. Tamo junto, apresentando mais uma rodada da Série B, Campeonato Brasileiro 2022, nesta noite de sábado. Hoje dia 30 de abril, muito bom ter você junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior. Destaque para Ponte Preta, Macaca Campineira, encarando a equipe do Brusque. Você vai se ligar em mais uma jornada esportiva com carimbo dos canais Futebol Interior. Comigo, nesta jornada esportiva, quem vai emocionar o povo, emocionar a nação ponte-pretana, o planeta dos macacos, é o Carlos Corsato. Os comentários a gente vai de carona com o FF do FI, Frank Francisco, nas reportagens a reestreia do Repórter Feliz aqui nos canais Futebol Interior, o André Luiz lá na arena, no palco do jogo daqui a pouco, no Moisés Lucarelli, já com as primeiras informações. Na mesa de som dos canais Futebol Interior, o fantástico cabeludo que inveja, Felipe Marques. São 7 da noite, mais 34 minutos em Campinas. No ar, jornada esportiva dos canais Futebol Interior, com a coordenação do Carlos Corsato, a direção geral da emissora, da dupla dinâmica Elcio Paiola e Arthur Eugênio, lógico, com a direção comercial do competente Claudinei Corsi. Estamos no ar, agradecendo a Bet Champions. Vem jogar na Bet Champions. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse Prone Alimentos. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia. Seja bem-vindo aos microfones dos canais Futebol Interior. Bom, seguinte, quinta rodada, viu, gente? Série B do Campeonato Brasileiro, quinta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, canais Futebol Interior e o placar ao vivo acompanhando já um monte de jogo, hein? Já tivemos finalizado, jogo que aconteceu ontem, aliás foram 2 partidas, né? O Londrina empatou com o Vila Nova 2-2, Gabriel Santos e João Paulo os gols do Leque, Pablo Diego e Arthur Rezende os gols do Vila Nova. O Ituano venceu o líder, o Bahia, até então era líder, o Bahia, gol de Bernardo de cabeça, a 24 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Galo. O Ituano, que campanha do Galo também, não só no Paulista, como também nesse começo de Série B. Mazola Júnior arrebentando a boca do balão. O CSA venceu o Sport, hein? Por 1-0, o gol foi do Lourenço a 42 minutos do segundo tempo. Sampaio Corrêa empatou com o Operário. O time de Ponta Grossa foi à rede com Paulo Sérgio de pênalti a 36 e o Rafael Vila empatou para o time do Sampaio Corrêa. E o Grêmio, mais uma vitória, Elias e Bitelo, 2-0 para cima do CRB. Bola rolando para Chapecoense e Cruzeiro, 0-0, Gilson Klein em ação contra a equipe do Cruzeiro. Já, Carlos Corsato narra, 8h30 da noite a bola rola, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Brusque. Teremos amanhã, dia 1º de maio, feriado, no domingo. 11 da manhã, o Criciúma pega o Novo Horizontino com cobertura total do placar ao vivo, Portal Futebol Interior. E a equipe de Tombense, pega o Vasco da Gama. Esse jogo, se eu não estou enganado, ele é em Muriaé, né? Jogo em Muriaé, não está sendo mandado os jogos da Tombense na cidade de Tombos. Lembrando que a Tombense contratou o Renatinho, ex-Ponte Preta. O Náutico pega o Guarani, o Náutico que decidiu o título do Campeonato Pernambucano, pega o Guarani, jogo marcado para as 21h30 na terça-feira. É muito bom ter você junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Aí o internauta pergunta, que não sabe ainda, né? Marcelo, mas como é que foi? O Náutico foi campeão, a decisão contra o Retrô, né? Tô procurando aqui, porque são tantos os jogos nos canais Futebol Interior, para informar para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. E é claro, lembrando que na primeira partida
A equipe do Retrô havia vencido por 1-0. O jogo hoje foi cheio de, pelo menos no primeiro tempo eu acompanhei o jogo. O gol é de pênalti da equipe do Náutico no finalzinho, né? O VAR confirmou lá o pênalti. Tivemos uma expulsão do Jean Carlos. O Jean Carlos, ele deixou o rosto lá, deixou a mão no rosto do jogador do Retrô. Aí no VAR foi pego a imagem, né? A árbitra da partida acabou expulsando o Jean Carlos. Ele ameaçou agredir a árbitra do jogo. 1-0, terminou o jogo. Pedro Vitor de pênalti, esse gol que eu falei no finalzinho do primeiro tempo de pênalti, um pênalti polêmico também. A bola estava em campo, mas a falta foi fora do campo, né? Mas a bola estava em jogo e o pênalti foi marcado. Retrô nos pênaltis 2, Náutico 4, portanto o Timbu é campeão pernambucano. Daqui a pouco a gente vai passar em mais jogos para você aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Só registrando Série A, o Goiás vai jogando com o Atlético Mineiro, perde por 1-0. Deixa eu ver se foi o Hulk que fez o gol do Galo. É claro que foi um incrível Hulk. 38 minutos do primeiro tempo. Cuiabá vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Já tivemos o Ceará perdendo para o Red Bull Bragantino por 1-0, gol de Ítalo. Desandou a fazer gol o tal de Ítalo, hein? Não para mais, hein? E o Índio Ramírez fez o gol do América Mineiro para cima do Atlético Paranaense. Vitória do Coelhão da Massa. Muito bem, são 7 da noite, mais 39 minutos. Vamos girar a nossa equipe que vai fazer essa transmissão, vai mostrar esse jogo da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para você. Vamos lá pro estádio Moisés Lucarelli, local palco do jogo, para conferir as primeiras informações de Ponte Preta e Brusque. Solta a vinheta dele aí, Felipe, porque ele merece. André Luiz, o repórter feliz, de volta com a gente aqui nos canais Futebol Interior e as primeiras informações da Macaca. Grande abraço, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Futebol Interior, André Luiz. Ai, que felicidade! Forte abraço a você, Marcelo Corsato. Um abraço especial a você ligado na Rádio FM, nos canais Futebol Interior. Eu falo da Associação Atlética Ponte Preta. A Macaca que vem de derrota por 1-0 para o Vasco, jogando em São Januário na última rodada pela Série B do Brasileirão. Busca a reabilitação esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, diante do Brusque. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos deverá força máxima, repetindo a mesma escalação das últimas 3 rodadas, com Echaporã, Danilo Gomes e Lucas no comando de ataque da Negabeia, meu caro Marcelo Corsato. Grande André Luiz, trazendo as primeiras informações da Macaquinha. Lembrando que você pode participar da nossa jornada nas redes sociais, a nossa arquibancada virtual, tanto no Facebook Futebol Interior como no YouTube Futebol Interior também. Manda lá sua mensagem, vamos estar registrando a sua mensagem. WhatsApp 19989893526. É claro que quem está acompanhando, está ouvindo um barulhinho de fundo, é que a nossa técnica está tentando acertar e deixar o som do André Luiz melhor do que já está, que para mim estava bala. Para mim estava excelente. André Luiz, eu quero que você traga agora o destaque do adversário da Macaca, o time do Vaguinho Dias. Fala do Brusque aí, meu querido. É o Brusque Futebol Clube, que vem de vitória 2-0 diante do CSA, jogando na última rodada no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. Quanto ao time, o técnico Vaguinho Dias descartou fazer um rodízio entre os atletas, com a única alteração que deverá ser o retorno de Balotelli no meio-campo do tricolor catarinense, no lugar de Zé Matheus, que retorna ao banco de reservas, meu caro Marcelo Corsato. Beleza, André Luiz, já você traz pra gente aí a prévia da Ponte Preta e também do Brusque. Quando você tiver é só chamar, a gente aciona você aí ao vivo do palco do jogo Estádio Moisés Lucarelli. E pra comentar o jogo, os canais Futebol Interior destaca pra você, os canais Futebol Interior destacam pra você o nosso FF,
Frank Francisco, que vem de carona. Frank Francisco. Fala, Frank, grande abraço, boa noite pra você. Abração, Marcelo. Abração aí pra todos os nossos ouvintes, pra toda a equipe aqui. E, Marcelão, hoje tem que fazer os 3 pontos. Hoje a macaquinha tem que entrar pra ganhar. O Hélio tá sendo coerente, né? Pelo que a gente percebe aqui, vamos ver. Eu acredito num bom resultado hoje, Marcelo. Bom resultado, esperamos, né? A Ponte precisa da recuperação, vem de derrota contra a equipe do Vasco da Gama. E eu vou acionar agora quem vai transmitir o jogo, vai emocionar o Planeta dos Macacos nesta noite de sábado à noite. Tudo pode mudar, então você coloca o capacete que lá vem pedrada com ele. Solta a vinheta aí, Felipe Marques. Carlos Cossato. Fala, Carlão, grande abraço, boa noite. E aí, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco a bola vai rolar, tem Ponte Preta e Brusque. Quinta rodada pra Ponte Preta, Macaca com 4 pontos em 12 possíveis. Hoje a Ponte precisa da vitória. É claro que, né, o torcedor do Brusque está nos ouvindo, vendo também aqui pelos canais Futebol Interior, pelo portal Araraquara News. O pessoal vai, poxa, Corsato, mas o Brusque também precisa da vitória. Sim, lógico, claro, evidente. Mas a Ponte Preta, a vitória em casa, ela é essencial. A Ponte fez 2 jogos fora, não conseguiu nem um ponto fora de casa. Em casa, nos 2 jogos, um empate e uma vitória. 4 pontos do estádio Moisés Lucarelli, é onde a Ponte consegue mais pontos, né? E vem conseguindo mais pontos, inclusive, nos últimos campeonatos, apesar do pouco aproveitamento. Eu gostei do jogo contra o Vasco, gostei da entrega, o time da Ponte parece, né? Aliás, nesses últimos 4 jogos, né? O time da Ponte foi muito melhor do que o time da Ponte do Campeonato Paulista, né? Em todos os jogos, né? Eu costumo dizer o seguinte, um time para vencer, né? Um time que está em construção, para vencer, ele precisa começar a jogar bem. Não necessariamente você ganha o jogo sendo melhor em campo. Isso também acho que é uma falácia, né? Mas qual é a possibilidade de você vencer um jogo? A maior possibilidade de você vencer um jogo é de você fazer um bom jogo, de você conseguir jogar bem, desempenhar bem o seu futebol. Só o que me preocupa, Marcelo, é o ataque da Ponte, né? Que a Ponte, na temporada, a Ponte tem 11 gols na temporada. Dos 11, 7 foram marcados pelo Luca. Só que nesse campeonato a Ponte tem 1 gol apenas, né? Uma média de 0,25, né, na competição. E para você ganhar, você precisa marcar, você precisa fazer gol. Então, esse ataque da Ponte aí, que o Hélio dos Anjos vai ter que dar uma ajeitada. Mas eu gostei do time no jogo contra o Vasco e, como sempre, né, como bom ponte pretano que somos, expectativa de um bom jogo e que o final da história seja vitorioso, com vitória da Ponte. Essa é a nossa expectativa. Tá ok, então. 7 da noite, mais 46 minutos. A bola rola às 8h30 da noite, estádio Moisés Lucarelli. Eu vou pro intervalo primeiro da nossa jornada esportiva e daqui a pouco tem convidados. O Arthur vai contar a história desse jogo aí. Tem uma história legal de Ponte Brusque. Sempre o Arthur e o Eugênio participando das jornadas esportivas. E a gente tem convidados. Vamos estar batendo papo, trocando ideia. Tem mais informações com o André Luiz lá no estádio Moisés Lucarelli, no palco do jogo. Daqui a pouco, Série B, 5ª rodada, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Dias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Tamo de volta, faltando 10 minutinhos para as 8 horas da noite, aqui nos canais Futebol Interior. A gente veste a camisa pra Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, Pizza do Dadá, uma delícia, sábado à noite. Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Estamos no ar para a quinta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, para você. Ponte Preta e Brusque. Brusque e Ponte Preta. Deixa eu ver se o André Luiz me ouve. Eu ia até chamar o Arthur Eugênio, mas deixa eu acionar o André Luiz aqui para ver se já temos a Ponte Preta escalada e definida para pegar a equipe do Brusque. Já tem a escalação da Ponte aí, André Luiz? Tenho sim, Marcelo Corsato. À sua disposição, a macaca que vai com 12, Kaique França, 2, na ala direita, Norberto, a zaga central, 3, Thiago Oliveira, na quarta zaga, o 27 é Fábio Sanches, e na ala esquerda, o 62, aliás, o 15 é o Arthur. O meio-campo da macaca começa com 19 Amaral, 5 Leonaldi, 40 Ramon, e no ataque, 29 Echaporã, 10 do Capitão Luca e à frente o 9 para Danilo Gomes, Marcelo Corsato. Bom, traz pra gente também um adversário se você tiver, não precisa colocar a numeração, só escala aí o time do Vaguinho Dias, se você já tiver aí na pedra também. Escalada e definida pelo técnico Vaguinho Dias, o Brusque Futebol Clube vai a campo com Juan Carneiro no gol, Pará, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Ayrton, Rodolfo, Luiz Antônio e Balotelli, Diego, Jardel, Fernandinho e Alexandro, Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí então o André Luiz, daqui a pouquinho ele volta com mais pra gente, vamos falar já aí desse time da Ponte Preta, né, sem novidades, pelo que eu tô vendo aqui, o mesmo time do último jogo na derrota pro Vasco, mas a gente fala já. Terceira vez consecutiva. Isso aí eu acho que de uns tempos pra cá é meio que inédito na Ponte, hein? Inédito. Meio que inédito na Ponte, mas a gente fala já mais sobre isso, porque agora eu quero acionar Arthur Eugênio, né? Aliás, o Carlos falou, Arthur, se você espirrar saúde, pra trazer histórias
de Ponte Preta e Brusque. Ele vai falar de um jogador que a torcida da Ponte adora. Inclusive, adora, né? E foi craque, né? Jogou muito na Ponte Preta. E eu não sabia, não sei se o Frank sabia, mas... Você sabia que o Parraga jogou no Brusque? Sabia. Pega lá o microfone, vamos bater um papo. Parraga, que é técnico do Independente. Sabia, Carlos. Verdade, tá treinando Independente. Sabia sim. Eu não sabia dessa, Tava editando, tava colocando aqui o material pro Felipe, né? E como sempre, porque os programas do Arthur, eles são sensacionais, é conhecimento. O Arthur só tem um defeito, mas cara. Tá na íntegra o programa, você não cortou nada. Não, eu não mexo. Se eu mexer, minha casa cai, cara. Posso até falar aqui que ele é Ponte Pretão, mas se eu mexer no programa, a casa cai, entendeu? O Arthur sabe que ele só tem um defeito, né? Que é o time que ele torce. Pra fazer você o quê? é defeito, pra ele é virtude. Não. Pra ele é virtude? Pra ele é uma virtude. Então, mas... Pra ele, você tem... além de muitos defeitos, você tem esse. Ele fala isso pra mim também. E outra coisa, ele fala que o melhor narrador é você. Que ele está completamente errado, lógico, né? Nada disso. Mas vou narrar o derby, hein? Vou narrar o derby, hein? Já tá confirmado já? Não. Então, o Parraga, eu não sabia, jogou no Brusque, né? Mas só que, né, o Brusque não era tão forte como é hoje, né, o Frank? Não, na época não. Não era, né? Não. E o Parraga na Ponte Preta jogou muita bola, né? Eu acompanhei bastante o Parraga, Carlão. O Parraga, ele veio pra Ponte em 75, se eu não me engano. O Arthur vai tirar essa dúvida já. Acho que é 75. O Parraga jogou muito tempo aí. O Parraga era um centroavante, o que nós não temos hoje. Hoje, se a gente tivesse um Parraga, tava resolvido. Se o Parraga tivesse em 77, você acha que a Ponte teria mais chance de ser campeã? Ele tava, Carlos. Mas é a reserva? Não, ele e o Rui Rei, eles revezavam bastante. Poxa, velho. Eles revezavam bastante. Colocou o Parraga pra jogar. O primeiro jogo, o Parraga foi titular. O primeiro não, o segundo jogo, quando a Ponte vira, era pra ser o Rui Rei entrou no segundo tempo. Aí, tá vendo? Até um tempo atrás, eu achava que o Parraga era zagueiro. Não, centroavante muito, dos bons, manja muito. Marcelo Fui descobrir isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que ele era atacante. Deve ter feito uma pergunta pro Parraga como zagueiro, mas eu era atacante. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Parraga era brigador, fazia gol, o Carlão não tinha, bola perdida. E, jogava na Ponte com amor à camisa. Então o Arthur Eugênio vai falar do Parraga, viu, Marcelo? Chama o Arthur aí. Vamos chamar o Arthur Eugênio. Aliás, lá nos canais Futebol Interior, tanto no YouTube como no Facebook, já tá bombando a nossa live, a nossa arquibancada virtual. Tem até gente procurando gente. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá, Arthur Eugênio, histórias do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, principalmente você, torcedor da Ponte Preta, vamos aproveitar este jogo da Ponte Preta para falar de um jogador importante na década de 1970. Jogou na Ponte Preta, na Ferroviária, jogou também no Náutico, no América de Rio Preto, Noroeste de Bauru. Vamos falar de Parraga. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar a história, a carreira de Parraga. Uma curiosidade, Parraga, antes de chegar à Ponte Preta, ficou um período no Guarani. Ficou cerca de 20, 25 dias treinando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani demorou para definir a contratação de Parraga junto à Internacional de Lages, em Santa Catarina. A Ponte Preta teve informação que Parraga era um jogador diferenciado e ofereceu um contrato. E Parraga chegou à Ponte Preta. Aqui, no Futebol Interior, a história, a carreira deste grande centroavante. Jorge Porto e Parraguirre. Nasceu em Porto Alegre no dia 15 de julho de 1950. Parraga começou jogando nas categorias de base do Grêmio, mas no Grêmio não teve destaque. Acabou não ficando no Grêmio numa época que quem não era aproveitado ganhava passe livre e ele ganhou passe livre. E no início dos anos 70, um jornalista levou o Parraga até a Internacional de Lages. E em Lages, Parraga até hoje é tido como o principal jogador de todos os tempos. Eu estive recentemente em Lages e todos da Internacional dizem que Parraga foi o cara, o grande jogador
da Internacional, vice-campeão catarinense em 1974, perdendo o título para o Figueirense. Depois de 3 anos na Inter de Lages, com uma rápida passagem pelo Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul, eis que Parraga chega a Campinas e faz sucesso na Ponte Preta. Outros times que Parraga jogou, Náutico, Ferroviária, Francana, esteve na Arábia Saudita. Na volta, jogou no Noroeste de Bauru, América de Rio Preto e no final de carreira, no Esportivo de Bento Gonçalves, também no interior gaúcho e no Amparo Atlético Clube, disputando a divisão intermediária no início dos anos 1980. Na época, o Amparo contratava jogadores interessantes que já estavam em final de carreira e que tinham muito a produzir. Parraga teve seu melhor momento no futebol jogando na Ponte Preta. Nós vamos trazer aqui no Futebol Interior algumas imagens interessantes de Parraga no time da Ponte. Nessa foto, 1975, você vê um time da Ponte Preta que começava a se formar para ser o grande time vice-campeão paulista em 1977. Em pé, Dias, um lateral direito que veio do Vila Nova de Minas Gerais, Polozzi, Oscar, Vanderlei Paiva, Moacir e Odilei. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Parraga. De cá e geral, Parraga na Ponte Preta em 1975. Agora, uma imagem de Parraga na Ferroviária de Araraquara. A foto não está muito boa, o foco da imagem não é tão interessante, mas o Parraga é o terceiro agachado e está bem no meio. Os agachados, perto de Parraga, o Washington, que fez sucesso no Guarani, e depois dele, o Paulo César, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. O último é Galdino, ponta esquerda que jogou no Botafogo. Olha que foto linda! Parraga em início de carreira na Inter de Lages. Nessa primeira foto, ele junto com o Mário José. E na segunda foto, ele com Gaspar. E o time da Internacional de Lages, vice-campeã catarinense em 1974. Parraga também jogou no Náutico em 1978, emprestado pela Ponte. No Náutico, Parraga também foi bem. Jogou no América de Rio Preto. Olha essa foto do América. Parraga é o terceiro agachado bem no meio da foto. O primeiro agachado é o Marinho, falecido, que fez muito sucesso no Bangu. Depois que encerrou a carreira, Parraga começou a trabalhar como auxiliar técnico de Cilinho, um técnico lendário, também falecido. E Parraga vem tendo sucesso como treinador no interior de São Paulo. Já dirigiu várias equipes, chegou a atuar no time principal do Palmeiras. Recentemente esteve no Rio Branco de Americana, observador técnico do Flamengo do Rio de Janeiro. Enfim, tem feito sucesso como treinador. Jorge Porto e Parraguirre, o Parraga. Gostou? A história de Parraga, aqui no Futebol Interior. Parraga, um centroavante espírito de área. Como ele mesmo dizia, ele gostava do estilo de Alcindo. Alcindo, já falecido. Copa do Mundo de 1966, Alcindo Obugre, porque ele parecia um índio. Jogou no Grêmio, jogou no México, jogou no Santos. Campeão paulista em 1973. E Parraga dizia que tinha um estilo de Alcindo. Se você quer que eu fale de algum jogador, mande uma mensagem aqui para o Futebol Interior, que eu fale de alguma partida, de alguma equipe inesquecível. Fale aqui com o Futebol Interior.
Tá certo, então. O nosso Arthur Eugênio trazendo a história aí do futebol. E é claro, o Arthur vai falando, a gente vai comentando das fotos, né? Eu falei que o Parraga é mais rodado que pneu careca, e é mesmo, porque jogou em vários times. Mas o Parraga que hoje é treinador do Independente de Limeira, que disputa a Bezinha do Campeonato Paulista. A quarta divisão do futebol de São Paulo. Já começou ou começa o final de semana? Já começou. O Quanto Independente foi estreou contra o Rio Branco 0x0 jogando 0-0. no Pradão. Hoje o Rio Branco venceu 3x0. Adivinha quem, Carlos Corsaro? Adivinha, não sei. Ele tem a mínima Campeão da Copa do Brasil, Wagner Mancini era o treinador. ideia. Paulista de Jundiaí. 3x0 Técnico Roberval Davino, do Paulista. Hoje, né? Mas na Copa do Brasil o técnico era o Wagner Mancini. Não, sim, tô dizendo agora. Isso. Não era o Giba o técnico? Era o Giba, verdade. Acho que o Wagner Mancini até jogava ainda, naquela época. Bom, eu não sei, as histórias do futebol é com o Arthur Eugênio, não é comigo. Mas 3x0 o Rio Branco hoje no Décio Vita para quase 950 torcedores lá no DV. Eu pensei que você ia falar mais de 905. Eu tenho uma raiva quando alguém fala isso, cara. Mais de 950 torcedores. Então é 951. Não, né? mas na Bezinha, quase 1.000 pessoas no estádio é pra se louvar. Bom. E o Rio Branco bateu na trave ano passado, quem sabe esse ano consegue, mas o Paulista de Jundiaí também é um dos postulantes aí. Mas quantas a uma das camisas vagas. fortes nesta Bezinha, né? União São João, Rio Branco, América, Rio Preto. E tem um monte, cara. Se a gente for falar aqui... União Barbarense. Não, União Barbarense não tá. União Barbarense não tá disputando de novo. Se eu não estou enganado, não sei se é o segundo ou terceiro ano seguido que o União não disputa. Muito bem, mas o nosso negócio aqui é Ponte Preta, já, hein? Às 8h30 da noite a bola rola, o Carlos narra. Tem Ponte Preta e Brusque, Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, depois dessa história legal aí do Parraga, falando aqui, lógico, o Arthur Eugênio pra gente. Eu vou pro intervalo, volto já pra gente debater mais. Aí a gente vai falar muito de Ponte Preta e Brusque com o Carlos, com o Frank e com o André Luiz, que tá lá no estádio Moisés do Carelli. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vigas. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, a base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto Três Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% do primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato.
Muito bem, eu tava acompanhando aqui nas redes sociais e tem um delayzinho, né? Demorou pra perceber isso. 8 da noite, mais 7 minutos, estamos de volta. Aqui nos canais Futebol Interior, abraçando você que tá nas redes sociais. O Edilson Roberto, torcedor do Brusque, o Thiago Ventura, o Rogério Alencar, o Roberto Carlos, o Celso Fittipaldi. Tá todo mundo acompanhando a gente aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior e YouTube também, viu? Futebol Interior, segue a gente lá, curte, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão. Vamos chamar mais torcedor da Macaca e também do Brusque aqui para nossa transmissão. Vamos resenhar, vamos bater papo neste sabadão. 8 da noite, mais 8 minutos. Vou lá pro Moisés Zucarelli, onde está o nosso repórter. O André Luiz, eu quero saber um pouquinho do que está acontecendo nesse momento aí no estádio Moisés Zucarelli e também a chegada do público aí no Majestoso, André. Em trabalho de aquecimento, a Ponte Preta, à minha esquerda, no gol de entrada do estádio Moisés Zucarelli. E à minha direita, terminou agora o trabalho de aquecimento da equipe do Brusque Futebol Clube. Em relação ao público, algumas testemunhas que vieram de Santa Catarina, dá até para contar aqui, viu, Marcelo Corsato? 4, 8, 12... 16 torcedores do Brusque fazem presença no gol de fundo, o chamado gol da linha do trem, torcendo para a equipe de Santa Catarina, que busca mais uma vitória hoje na competição. Em relação ao torcedor da Macaca, o público é muito pequeno, diminuto até o presente momento, algo em torno de 300 a 500 torcedores, e vale lembrar aí os valores dos ingressos. Torcedor TC10 paga 20, as organizadas, torcida jovem, com terror e também a Serponte pagam R$30. E o gol de entrada do estádio Moisés Zucarelli é liberado para aí o torcedor que não é nem TC10 nem das organizadas ao preço de 50 mangos, Marcelo Corsato. Muito bem, eu acho caro o preço do ingresso, mas, né, e querer que o torcedor da Ponte, faltando 20 minutos para começar o jogo, já esteja dentro do estádio, a gente sabe que não é essa a tradição, o torcedor chega bem perto mesmo de começar o jogo. Você sabe que tem essa história, o André tá falando dos ingressos aí, a Ponte Preta tá tentando mudar, porque a Ponte, eu não sei se você lembra, no ano passado, né, o visitante pagava o mesmo valor do que o torcedor da Ponte Preta, o que eu sempre achei aqui um absurdo, sempre falei aqui, inclusive, nos canais de futebol interior. Mas por que, Corsato? Eu entendo que o torcedor adversário, ele tem que pagar mais caro. Por exemplo, Ponte Preta e Operário, o torcedor da Ponte que quis assistir o jogo teve que pagar 80 pau para assistir o jogo lá, né? O torcedor da Ponte. O torcedor da Ponte que quis assistir o jogo lá contra o Vasco pagou caro também, né? Então eu entendo que no estádio Moisés Zucarelli, o torcedor da Ponte Preta que tem que pagar o ingresso mais em conta. Só que o que a lei diz, né? O que a CBF diz? A CBF diz que para você colocar o preço do ingresso pro visitante, tem que ter um setor do seu estádio que tenha o mesmo valor para a sua torcida. Então eu entendo que já é essa modificação nesse setor aí que o André colocou de R$50 para que possa cobrar aí do torcedor visitante. Porque é um absurdo, né? O que acontecia no estádio Moisés Zucarelli, absurdo você deixar o torcedor visitante pagar o mesmo valor, né, do que a torcida da Ponte Preta. E quando o torcedor da Ponte vai por outro estádio, ele tem que pagar mais caro. Todo mundo é assim. O Guarani faz isso e muito bem feito. O torcedor adversário, que se quiser assistir o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no setor visitante paga mais caro. Então a Ponte já está revendo isso também. Acho uma boa aí da diretoria da Ponte Preta, viu, Marcelo? Muito bem, Frank, manutenção do mesmo time que perdeu para o Vasco da Gama. E aí? Marcelo, diante do quadro da Ponte hoje, tá excelente. Isso não acontece, você falou aí há muito tempo, né? É bom que o time vai encorpando, vai se encaixando. A única coisa que a gente lamenta é que a Ponte não tenha um meia atacante ou um meia amador que seja para ajudar a rapaziada no meio campo e fazer esse ataque funcionar. Mas hoje, diante do que a gente tem, eu acho ótimo esse time que está entrando em campo. Vamos ver como vai render. E não tem muito segredo. Acredito no bom jogo, mas eu estava espiando aqui a escalação do Brusque e, se eu não estiver enganado, o Brusque vem no 4-4-2. Vaguinho Dias é o treinador da equipe do
Brusque, campeão catarinense, o Vaguinho Dias. Muito bem, bola rolando na Série B, quinta rodada, Chapecoense e Cruzeiro. Tô acompanhando aqui pelo placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Vão empatando em 0-0. Carlos, a gente tem convidados, né? Vamos já acionar os convidados aí. Aqui na nossa abertura de trabalho para esse jogão de bola Ponte e Brusque. E vamos chamar os convidados da Macaca aí, Carlos. Vamos sim. Bom, falou com a gente aí na semana o atacante Danilo Gomes, que vem sendo titular aí do Hélio dos Anjos nos 4 jogos, entrou como titular e vem realizando bons jogos com a camisa da Ponte Preta. O Danilo Gomes respondeu pergunta dos coleguinhas, inclusive a pergunta aqui dos canais Futebol Interior. Que o torcedor pode esperar da equipe contra os catarinenses? Nosso time vem se criando uma casca, né? Acredito que a gente vem pegando maturidade, vem se formando ali uma verdadeira família e um elenco cascudo. Acredito que a gente já tá bem mais entrosado, né? Acredito que nossa equipe já vem fazendo bons jogos e é ir pra cima, aproveitar que estamos em casa. Aproveitar o fator casa e fazer o nosso jogo aqui, o dever de casa. Danilo, o quanto ajuda na evolução da equipe a repetição da escalação como tem sido nos 2 últimos jogos? É o que eu acabei de falar. O grupo já vem criando-se uma identidade que é a casca, a pressão lá em cima, uma forma de jogo. Então acredito que é bom, por um momento é bom, mas claro, a gente precisa de todo mundo para suprir os momentos de cartões, de momentos que alguém se sentiu um pouco de desconforto, mas a repetição é boa por conta do entrosamento. A gente já vem se entendendo bem dentro de campo e acredito que fica mais fácil assim. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Danilo, qual a análise você faz do seu futebol nessas 4 primeiras rodadas? Acredito que eu venho fazendo bons jogos, né? Venho me cobrando bastante para fazer gols. Atacante, na minha posição, a gente precisa de muitos gols e muitas assistências. Então, eu venho batendo nessas 2 teclas aí, mas acredito que eu venho impondo raça, venho impondo força ali no ataque, né? Para ajudar meus companheiros. E a gente está se conhecendo agora, acredito que daqui para frente vai melhorar mais e os gols vão sair. Tá então, o atacante Danilo Gomes, ele que está emprestado pelo São Paulo para a Ponte Preta. Por falar em São Paulo, Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando, segundo tempo, placar ao vivo Futebol Interior informa, o Goiás vai empatando com o Atlético Mineiro 2-2, Hulk e Vargas pro Galo, Apodi e Elvis pro time do Goiás. E o Atlético Goianiense vai batendo o Cuiabá 1-0, o gol foi do Jorginho, o gol foi no primeiro tempo, já estamos no segundo tempo. Tivemos 2 partidas na Série A, já aconteceram, o Ceará perdeu pro Bragantino 1-0 e o América venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Qual o próximo convidado que você tem na pedra aí, Carlos? É um dos jogadores de confiança do técnico Hélio dos Anjos. Lateral direito Norberto, que retornou ao time na 3ª rodada, né? No jogo da Macaca contra o CRB e deu inclusive assistência pro gol do Luca, o primeiro da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. E contra o Vasco também foi bem, fez um jogo consistente. Me parece, nesse momento, o titular aí do técnico Hélio dos Anjos, à frente, inclusive, do Bernardo. O Norberto, experiente lateral, conversou também com os canais Futebol Interior. Sempre que pode, o técnico Hélio dos Anjos faz vários elogios sobre você. Gostaria que falasse da sua relação com o treinador e também da importância dele para uma retomada da Macaca. A minha relação com ele é de respeito, assim como ele tem com todos os jogadores também. Ele procura dar moral para os seus jogadores, a gente quer dar resposta dentro de campo. Isso é importante para ele, é importante para nós, é importante para o clube e essa relação é muito boa e muito saudável. E o Hélio tem sido muito importante para essa mudança, para tudo aquilo que a gente viveu no Campeonato Paulista e agora está se transformando, uma mudança de postura, uma intensidade maior para a gente conseguir fazer um grande campeonato na Série B. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hoje no elenco profissional, a Ponte Preta conta com mais de 40 atletas. Na sua carreira, você já trabalhou com um elenco com tantos jogadores assim? Eu acho que é o momento que a situação da Ponte viveu de rebaixamento
no Paulista. Isso é ruim para o clube, isso é ruim para o jogador. Está tendo uma reformulação, uma mudança de alguns jogadores. Isso acaba inchando. Não é o ideal, mas também é uma situação que o clube está vivendo não por sua vontade, mas porque está precisando nesse momento. Eu creio que as coisas vão se encaixar e tudo vai se resolver da melhor maneira possível. Norberto, além da sua evolução na parte física, você entende que a sua parte técnica também tem melhorado? Uma situação está diretamente ligada à outra? Não, com certeza. É uma conversa interna que a gente tem aqui, que no começo do ano, na primeira temporada, ali nos primeiros jogos, eu estava sofrendo um pouco fisicamente. Eu acho que eu tive até uma sequela de Covid e eu sofri um pouco ali fisicamente. Isso interfere tecnicamente também. E depois, quando eu voltei contra o Mirassol ali, eu estava me sentindo bem fisicamente, consegui ajudar tecnicamente. Infelizmente, eu machuquei e agora eu estou me sentindo muito bem fisicamente também. Foi feito um trabalho muito bom pela preparação física do clube e eu sinto, e isso facilita para a gente também melhorar tecnicamente. Eu espero continuar melhorando fisicamente e tecnicamente para poder ajudar a Ponte nesse campeonato. Muito bem, esse é o lateral direito Norberto, tem o carimbo da Série A2 também no peito, né? O Danilo Gomes falou com a gente, chato, não tem o carimbo, mas a culpa não é dele, porque dos poucos que se salvaram, eu acho que ele foi um deles que nas partidas que ele atuou, ele foi bem, acabou se contundindo, né? Acho ele um lateral ok, e com relação ao Bernardo, também acho um lateral ok, eu acho que a disputa vai ser sadia aí, acho os dois bons laterais. A Ponte evoluiu nesse setor, né? Apesar do Bernardo ter feito um golaço contra o Operário. Vai ficar marcado isso aí. Franqui, fale aí de Norberto e Danilo Gomes. Marcelo, tá muito gostoso, né? Essa mudança que a Ponte teve na questão da lateral. E isso o Carlos vai se recordar, eu falava sempre na hora da macaca. O Norberto, a questão dele era física. Assim que o Norberto conseguisse entrar, ficasse ok fisicamente, a gente já tem um retorno muito legal dele. É um jogador experiente, você viu aí pelo papo dele, né? O posicionamento dele, ele veste a camisa do clube, ele entende o momento do clube, é um cara de grupo e tá jogando bem. E tem uma ótima bola parada, como o Hélio fala, né? Ele tem uma ótima bola parada, pega bem na bola. E eu tô com o Carlos, nós estamos tranquilos nessa ala aí, porque o Bernardo também não é um mau jogador, não. O Bernardo ainda precisa se assentar, né? Mas isso é com o tempo. E a gente ainda tem o Igor Formiga, que eu gosto muito. Eu acho que o Igor tem que ser bem trabalhadinho, que é um jogador que vai dar retorno para a Ponte no futuro. Eu gosto muito do Igor Formiga. São 40 jogadores à disposição do técnico Hélio dos Anjos no elenco da Ponte Preta. 39 só no site, tá? Rapidinho aqui, 39 no site, mas a Ponte, por exemplo, no site não colocou o Cleilton, não coloca o Gustavo Cipriano. Não coloca o Matheus Matias, que é um centroavante, que é aquele que era do Corinthians, tá aí na Ponte Preta. Então, só no site tem 39, mas o Hélio dos Anjos tem 45 jogadores. Dá pra ele fazer 2 jogos de treinamento. Sim. Campo A, se tivesse, campo B, se tivesse, ele colocava 2 times. Sim. Né? Dá pra fazer tranquilo. Série C, Campeonato Brasileiro, primeira fase, 4ª rodada. Vejo aqui nos canais Futebol Interior, no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Vitória vai empatando com o Manaus, 0-0. O Manaus, que é dirigido pelo Evaristo Pisa, e o Vitória, que era dirigido pelo Geninho até pouco tempo atrás. O Volta Redonda do Rio de Janeiro sapecou 4-0 no Atlético. Deixa eu ver, tem jogador da Ponte emprestado lá. Marco Júnior, Igor Bolt, Rafael Lucas e MV, os gols do Volta Redonda. Paysandu e Ipiranga empataram 1-1. Lucas Costa e Hugo, os gols do jogo. Lucas pro Paysandu, o Hugo pro Ipiranga. Campinense e Aparecidense 1-1. Jogos aí que já aconteceram pela Série C, 4ª rodada, Campeonato Brasileiro. Muito bem, são 8 da noite mais 21 minutos. A gente vai fazer o seguinte, então. Vamos pro sequência aqui do nosso release, né? Para acionar o nosso André Luiz, que ele vai trazer daqui a pouquinho, 30 segundos, ficha técnica do jogo, escalação da Macaca, escalação do Brusque, claro, a arbitragem do jogo. Tudo isso para você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, para Proni Alimentos. Proni Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma
nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraudado. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FM Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com 12. Kaique França no gol. Na ala direita, 2, Norberto. A zaga central, 3 para Thiago Oliveira. Na quarta zaga com a 27 no costado é Fábio Sanches. E na lateral esquerda, 15 Arthur. O meio campo da Nega Véia começa com 19 Amaral, 5 Leonaldi, 40 Ramon. E no ataque, 20 Echaporã, 10 Luca, 9 Danilo Gomes. Olha o repeteco da macaca de Kaique França, 12 Norberto, 2 Thiago Oliveira, 3 Fábio Sanches, 27 Arthur, 15 Amaral, 19 Leonaldi, 5 Ramon, 40 Echaporã, 29 Lucas, 10 e Danilo Gomes com a 9. No banco, Igor Vinha, Fabrício, Moisés Ribeiro, Pedro Júnior, Bernardo, Ramires, Nicolas, Igor Formiga, o Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos e Matheus Anjos, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, a Ponte Preta, 16ª colocada, 4 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 1 derrota, 1 empate, 2 derrotas. Marcou 1, sofreu 2, né? A Ponte Preta. O próximo jogo, domingo, dia 8, 4 da tarde, nada mais, nada menos do que o derby. A Ponte marcou 1 e sofreu 3 gols, tá? Esse jogo, o derby, 6ª rodada, Brinco de Ouro, contra a equipe do Guarani, 4 da tarde, no domingo, dia das mães. Ponte Preta de guerra. Futebol Interior. É o Brusque Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Vaguinho Dias. Vai a campo com Juan Carneiro, 21 no goleiro. Na ala direita, 2 para a zaga central, 4 Everton Alemão. Na quarta zaga, 3 Bruno Aguiari. Na ala esquerda, meia dúzia Ayrton. O meio campo do tricolor catarinense começa com 5 Rodolfo Capitão, 88 Luiz Antônio, 26 para Balotelli e 10 para Daniel Jardel. E a frente, 11 Fernandinho e 9 Alexandro. Olha o repeteco do Brusque de Juan Carneiro, 21 para 2 Everton Alemão, 4 Bruno Aguiar, 3 Ayrton, meia dúzia, Rodolfo, 5 Luiz Antônio, 88 Balotelli, 26 Diego Jardel, 10 Fernandinho, 11 e Alexandro com a 9. No banco, Beliato, Wallace, Totti, Alex, Juan, Felipe Manuel, Trindade, Todinho e Jailson. O Brusque, 7º colocado, 6 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas. Marcou 4 e sofreu 4, saldo 0. Próximo jogo, 6ª rodada, é quinta, dia 5 de maio, 9h30 da noite, contra a Chapecoense. Arbitragem. Apita o jogo Jean-Pierre Gonçalves Lima, ele será auxiliado pelo assistente 1, Leirson Peng Martins, assistente 2, Lúcio Beisdorf, o quarto, esse é o trio do Rio Grande do Sul, quarto árbitro, Tiago Duarte Peixoto de São Paulo, e o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, meu caro Marcelo Cortador. Tá certo, esse é André Luiz, o repórter feliz, auxiliar número 2, quebrou, que sobrenome, hein? Pelo amor de Deus. André, se você falar 10 vezes certo o sobrenome dele, dobra o cachê. Claudinei Cortes vai dobrar seu cachê, tá? Não é fácil não, mas é isso. Muito bem, vai começar o jogo daqui a pouquinho. A gente já tem imagens aqui no nosso estúdio, né? Mas o André Luiz está lá e pode falar. O André, melhorou aí a presença do torcedor da Ponte Preta? Eu tinha uma expectativa, André, de pelo menos 4 mil torcedores hoje à noite. E você?
Olha, eu também, apesar da derrota para o Vasco, a vitória do CRB animou bastante o torcedor ponte-pretano, o time melhorou bastante, vem aí numa crescente no campeonato, apesar da derrota para o Vasco, jogou bem, mas hoje eu achava que no mínimo 3 mil torcedores, viu, Marcelo? Mas nos últimos 10 minutos melhorou bastante o público aqui no estádio. Moisés Lucarelli e algo em torno de 3 mil testemunhas da Macaca esta noite aqui, para daqui a pouco a bola rola para Ponte Preta e Brusque. Quando a bola rola, ele encanta e dá um grande show. A narração é dele, Carlos Sato. Muito bem, o repórter já chamou, então vai, Carlos, assume o comando da nossa jornada esportiva. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O público torcedor da Ponte chega meio que em cima da hora aí. 3 mil torcedores, pode cravar aí nesta noite de sábado no estádio Moisés Lucarelli. Posse de bola no primeiro tempo do time do Brusque. Ponte Preta e Brusque se enfrentaram 2 vezes até aqui na história. E uma história recente, ano passado, o primeiro jogo, primeira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte perdeu pelo placar de 2-1, Camilo marcou para a Ponte. No jogo da volta, na 20ª rodada, jogo da volta no Majestoso, a Ponte goleou por 3-0, foi aquele jogo que o técnico do Brusque, né, disse na saída que o Brusque havia amassado a Ponte, e a Ponte venceu por 3-0. Posse de bola no primeiro tempo do time do Brusque, todo de preto, apita o árbitro. Jean-Pierre Gonçalves Lima tem bola rolando no campo do FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Vem comigo, torcedor nação Ponte Pretana. Obrigado pela audiência. De Santos, 1979, tá com a gente. Gustavo Coelho, salve equipe FI. Vamos buscar essa vitória. Pessoal que tá ligado conosco no YouTube Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Echaporã, Ponte toda de branco. Faixa preta no peito. Lado esquerdo das populares, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, Everton Alemão, mete o pé na bola, tira a bola, volta com Fábio Santos, tirou errado, mas a bola voltou de novo pra Ponte, lá pela ponta esquerda, é pro Echaporã, se pegar é perigo, é o camisa de número 40, o Ramon, que tá por ali, voltou bola pro Arthur, Echaporã pede aqui pela meia esquerda, o Arthur faz a finta, 1 pra lá, 2 pra cá, na marcação pra cima dele ali, o Pará, veterano Pará, vai Arthur, a bola acabou saindo. Último toque do Arthur, acabou o campo, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Tirou de volta para o goleiro Juan Carneiro fazer a cobrança. Série B, Campeonato Brasileiro, é aqui, canais Futebol Interior. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Ponte, ganha essa bola aqui, a Ponte faz a pressão, marcação alta, na marcação ali o Luca para cima do Everton Alemão. Juan Carneiro dá um bico nessa bola, tira, a bola vem aqui pro campo de ataque. Thiago Oliveira tirou errado, deu passe errado, tocou bola ali pro Fernandinho, cuidado com ele. Fernandinho fez o passe, virou, tocou bola pro Alexandro. Alexandro na ponta direita, bota a bola pro número 88. É o Luiz Antônio, gostei da numeração do Brusque, rapaz. Número vermelho na camisa preta, bacana. Pelo meio, ele volta atrás para Rodolfo, capitão do time. Voltou pro Alexandro no meio, pro Fernandinho, tentou fazer o passe aqui na ponta esquerda pro Ayrton. Melhor pra zaga da Ponte, tira dali, faz o passe pela direita, Danilo Gomes toca a bola pro Norberto. Olha o Norberto à frente, virou, fez o passe pro Luca e ele não vai correr. O Juan Carneiro vai sair do gol para ficar com ela. Todo de rosa ali o Juan Carneiro, chuteira azul e a cabeleira toda amarela. O goleiro da equipe do Brusque sai jogando no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lembrando que na segunda-feira, hora da macaca mais cedo, em 7 da noite, porque às 8 horas da noite estarei ao lado do Frank Francisco e do André Luiz pro clássico São Paulo e Santos. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola aqui pela direita, bola com o Norberto. Norberto fez o passe para Danilo Gomes. Vai Danilo, na ponta direita, falta. Não. O árbitro não deu nada. Bola voltou para o time do Brusque, bola ali com o Rodolfo. Rodolfo faz o passe pelo meio, toca a bola para Balotelli. Tem nome de craque italiano. Vira aqui na ponta esquerda, procurava ali o Fernandinho, vai chegar o Leonardo. Camisa número 5, tira, só que tira errado. A bola volta para Ayrton, tá na meia esquerda, campo de ataque, vem o time do Brusque. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Balotelli. Camisa número 26, vira o jogo, Tabara, a bola na ponta direita para Pará. Ex-Santos, ex-Grêmio, ex-Flamengo, só jogou em time grande, agora tá no Brusque. Pela direita, vem na marcação
ali pra cima do Rodolfo. O árbitro da partida, o Jean-Pierre Gonçalves, o gaúcho de 42 anos, não marca falta não. Pela direita, a bola voltou para Diego Jardel. Diego Jardel sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Carequinha. Rodolfo, capitão do time, camisa número 5, vira aqui no círculo, vira gramado, agora ele volta. Vai voltar, a bola aqui no campo de defesa, bola pro Bruno Aguiar, já jogou aqui no futebol de Campinas, jogou no Guarani, estava no Novo Horizontino, rebaixado com o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Vem na marcação, mas o árbitro tá pegando ali o impedimento, bola pra Ponte no campo de defesa, quase 4 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, Ponte e Brusque vão empatando 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, Portal Araraquara News, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Wilson Ishihara tá ligado com a gente lá no Japão, tá torcendo pro Brusque. Valeu, Wilson. Tá lá do outro lado do mundo. Vem o time do Brusque, bola aqui pela ponta esquerda com o Fernandinho. Vai pra linha de fundo, acabou o campo. Se atrapalhou com a bola o Fernandinho, a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da Ponte, o Kaique França fazer a cobrança. O Joel Silva escreveu, vamos macaca. O Edu Dias, 100% Ponte. Pra cima deles, nega véia. O Edu tá na Austrália, audiência internacional. Sérgio Soares, tem nome de técnico campeão paulista da Série 2. Boa noite, meus amigos, vamos Ponte. Aparecido Alves da Silva, como é triste ver o majestoso vazio. Vamos pra cima, macaca. João Batista de Paula, abraço a todos, boa transmissão. Rafael Matias, permanência nada, temos que pensar em subir, tá dizendo ele aqui. Daqui a pouco o Marcelo informa porque a Ponte vem. Olha o Norberto, estufou o peito, pede o Echaporã, virou, toca a bola pro Ramon, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora a linha de fundo. E o Echaporã ficou bravo com ele, pedia a bola lá na ponta esquerda, mas o Ramon bateu, só que bateu longe. Muito longe, ela saiu linha de fundo, o primeiro ataque da Ponte, perigoso aí, André Luiz. E com muito perigo, o Norberto levantou para Ramon, que tinha Echaporã entrando pelo lado esquerdo, ele preferiu chutar de perna esquerda, por sobre a meta do goleiro Juan Carneiro, tiro de meta para o Brusque, 0-0 no Majestoso. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Na verdade, fim de jogo lá em Goiás, o Goiás empata com o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro Série A, pelo placar de 2-2. E o Brusque vem, bola aqui pela ponta esquerda, Fernandinho, toca a bola para Alexandro, Thiago Oliveira saiu na caça dele, a bola voltou para Ayrton. Ayrton veio o Danilo Gomes por trás, cometendo falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Lado esquerdo, campo de defesa. Pessoal da Sagres, nossa parceira aqui, no jogo do Goiás, na semana passada, no meio de semana, né, o Goiás perdeu e o pessoal tava preocupado, né? Ir lá falando com o Jair Ventura, porque o Goiás só tinha o Atlético Mineiro. Futebol, gente, ninguém perde de véspera, não. Não tem isso. Tem que jogar, velho. O jogo é jogado. Né? O Goiás foi lá e empatou com o Atlético, é isso. Conseguiu um empate contra o Atlético e... né? É um dos cotados aí para ser campeão brasileiro de 2022. Vem Brusque, bola aqui pela ponta esquerda, o passe era para o Ayrton na marcação, chega Norberto, ganha essa bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola na ponta, bola para Danilo Gomes, Danilo tem o Norberto passando, pedindo, ele não toca, volta a bola aqui, um pouco mais atrás, troca a bola para o menino Felipe Amaral, vira o jogo na ponta esquerda, quase 7 passados, primeiro tempo conosco, o Portal Araraquara News, vem Ramon, camisa número 40, vira o jogo, toca a bola para Arthur tá na ponta esquerda, Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o Brusque todo de preto, número vermelho atrás, bola pra Ponte, pela direita, pro Ramon, pro Echaporã, pro Arthur, tá na ponta esquerda, fez a finta, o Echaporã que tá por ali, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Everton, o alemão mete a testa na bola e tira, aí vem o Ayrton, lateral esquerdo, consegue tirar, a bola não saiu, bola para a equipe do Brusque no campo de defesa. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Mega Sena estava acumulada, hein? Sorteio foi há pouco. No Espaço Loterias Caixa, na capital paulista. Você participa, manda mensagem, Futebol Interior no YouTube, Futebol FI também no YouTube. Participe conosco, você que está com a gente no portal Araraquara News no Facebook. Você que está ligado conosco no Facebook Futebol Interior. Vai mandando mensagem, chega tudo pra gente aqui. Rafael Matias, vamos ganhar hoje. Pra depois ir pra cima do Guarani. Vamos com calma, né, Rafael? Mas tomara, viu? Tomara que você esteja correto. Wilson Correia, Lula dos Santos, precisamos ganhar para atingir os 46 pontos da permanência. Foi essa a mensagem que o Rafael aqui até que deu uma criticada. Olha o Echaporã, tá na ponta esquerda, fez o passe pro Arthur, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, foi travado.
Pará, chega, trava, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. O primeiro no jogo, repórter Feliz. É o primeiro do jogo. Último toque do Pará, a bola foi pela linha de fundo, lado esquerdo, escanteio para a Macaca. Olha a Macaca querendo primeiro uma partida. Tiago Moreira, torcida Ponte Chopp, tá ligado com a gente. Fala, Tiago. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Não foi escanteio, coisa nenhuma. O árbitro tá marcando alguma coisa, tá conversando ali com os jogadores, o Luca vai lá, conversa com ele, o Pará também. Tá todo mundo conversando ali com o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Carlos. Árbitro de 42 anos que já apitou um jogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Chamou, falou. Os números da Mega Sena eu tenho aqui, viu? Vai. Concurso 2.477. Vamos ver se você ficou rico. 20, 33, 37... Rapaz, 38, 49 e 50. Agora eu descobri aqui, daqui a pouco você repete, viu, Marcelo? Descobri aqui por que não foi escanteio. Porque a bola pegou no Jean-Pierre, né? E quando a bola pega no Jean-Pierre, tem que devolver. Só que é o seguinte, né? Tem que devolver a bola pro time que tava com a bola, né? E aí a Ponte se lascou, né? Tem que devolver a bola pro time que tava com a bola, né? E aí a Ponte se ferrou, né? Porque ele devolveu a bola no campo de defesa. Quer dizer, fez errado. Ele tentou acertar e errou o árbitro do jogo, porque a bola tem que ser devolvida para o time que estava com a bola. Eu acho o Vin Diesel fraco. Roberto Santos, vamos ganhar hoje. Carlos, cadê cadê o Marcelo Corsato? Tá aqui, pô. Olha eu aqui, que bonitinho. Aqui, Cada Roberto. dia mais bonito. Tá aqui, Roberto. E depois eu vou pedir pro André Luiz pedir o nome da tinta do Vaguinho Dias que ele passa no cabelo, que eu vou passar no meu. Viu? Tá aqui, viu, Roberto? O Marcelo tá aqui. É que ele tá trabalhando demais na outra, o cachê dele tá caríssimo. Aliás, o derby é ele que vai transmitir, tá? Silvana Pereira, boa noite. Vamos lá, Ponte. Tá dizendo ela aqui, ô Silvana, obrigado pela participação. Pessoal conosco aqui no Futebol Interior, no nosso Facebook, deixa a mensagem. Nossa arquibancada virtual vem Ponte. Norberto ganhou essa bola para Macaca, toca a bola para Danilo Gomes. O Norberto já passou, pediu aqui pela ponta direita. O passe é para ele. O Norberto já tem uma assistência pro gol da Ponte pela direita. Vem na marcação para cima dele, chega a zaga da equipe do Brusque. Tira, joga a bola, linha de fundo. Chegou ali o Everton Alemão. Agora sim, escanteio para a Ponte, é o primeiro no jogo. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Daqui a pouco o Frank vai falar. O que você está tentando falar para mim aí, Frank? Não consegui pegar, não. Já você fala. Escanteio, Danilo Gomes. Primeiro escanteio para a Ponte. Aqui na ponta direita vai Danilo Gomes. 11 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Danilo Gomes para a bola, levantou fechado na boca do gol. Juan Carneiro. Rapaz, nome diferente para goleiro. Dá um bico, dá um soco na bola, tira dali. Vai, Frank. Você pegou o microfone? Fala, Frank. Ô, Carlão, é o segundo escanteio. Aquela jogada tinha sido batido escanteio. Quando o Ramon foi cruzar para a área, ela bate no zagueiro do Brusque e toca no juiz. Aí ele faz aquela palhaçada toda. Ah, sim, tá vendo? Tá ligado. Então, o Frank Francisco. Então, realmente, é o segundo escanteio. É que como foi a televisão mostrou um lance reprisado, né? Eu achei que era ainda o lance do escanteio. Bola pra Ponte, vem Ramon, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, se sair a bola pra Ponte, Juan Carneiro sai do gol. Pra ficar com ela, o goleirão do Brusque, Ponte atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, Rede Portal Araraquara News, tá na hora já, porque vem o Brusque. Olha o passe do Juan Carneiro pro Alexandro, Fábio Sanches vai na marcação, Alexandro fez o cruzamento, Fábio Sanches tira na primeira bola, volta de novo pro Alexandro, na ponta, o Pará passou, pediu, o Alex sai da ponta, vem pro meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, tocou a bola para Rodolfo, Rodolfo faz o passe na esquerda, é pro Ayrton, chega Norberto, perna direita, tira dali, a bola volta aqui pelo meio de novo para Rodolfo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte com o Thiago Oliveira, ganha essa bola para Macaca, sai jogando para a equipe da Ponte, toca a bola aqui na ponta, bola pro Echaporã volta essa bola aqui um pouco mais atrás da marcação, chega a zaga da equipe do Brusque, tira, a bola sai para a lateral, próprio Echaporã vai para fazer a cobrança, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo, e placar do futebol. Passa o tempo passa, 12 minutos e 45, 32 e 15 para terminar o primeiro tempo. Majestoso, te contei, não, quinta rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Brusque, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Marcelo Corsato. Também pela Série B, quinta rodada, só que no segundo tempo, Chapecoense e Cruzeiro vão empatando 0-0. Série A, quarta rodada, o Cuiabá perde pro Atlético Goianiense por 1-0. Carlos Corsato.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa, vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola com Danilo Gomes. 13 minutos passados. Primeiro tempo de jogo tá 0-0 Ponte Preta e Brusque Ponte Preta. Amanhã tem comercial em Votuporanguense, hein? 10 da manhã o Wilson Rocha transmite. Vem bola pra Ponte, era pro Norberto na marcação. Chega Everton Alemão, tira, mas a Ponte ganha. Bola com Danilo Gomes. Toca a bola pra Leonaldi. O Danilo Gomes pede. O Leonaldi trouxe a bola pra perna esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Echaporã. Não estava bem colocado, meteu a testa na bola, ela sai, linha de fundo, tirou de volta, não pegou bem na bola, ela saiu, linha de fundo, sem perigo para o gol do Brusque, não é, André Luiz? Bola aqui pela ponta, trabalha a bola o time da Macaca, vem, a bola voltou pro time do Brusque, bola aqui pelo meio, era o Rodolfo, aí vem na marcação alta, o Ramon chega, tira da linha, bola volta de novo pro Brusque, lá pela ponta direita, Pará, volta a bola aqui pro Juan Carneiro, jogador do Brusque ficou sentindo ali, o árbitro vai parar o jogo para marcar a falta para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Tem gol no Futebol Interior aqui no YouTube, João Batista Alves Neto, vamos que vamos, Ponte, ele é de Sobral no Ceará, Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Série C, Campeonato Brasileiro, quarta rodada, gol do Vitória, marcado contra pelo Marco Antônio, agora Vitória 1, Manaus 0. Aparecida Celso, Dari Ponte, vamos ganhar 3 pontos, escreve ela aqui, pra cima deles, Macaca, Dick 1 na área, é o Delso Mota, fala Delso, tamo junto rapaz, o Edson Cláudio, vai Ponte, grande edição, como é que tá um amigo, tudo bem? O Danilo também tá ligado com a gente, Rafael Matias, vai Macaca, pessoal no Facebook Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior também, 15 passados, primeiro tempo, meia hora pra terminar no primeiro tempo de jogo, Ponte Brusque, 0-0 Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar do jogo, vou pegar carona com ele já porque vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Norberto, Norberto fez a finta, passou pelo primeiro, entra na grande área, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, golaço! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol! Norberto! Futebol é a nossa paixão. Na marca de 15 minutos passados, primeiro tempo de jogo, ele sai da ponta, vem pro meio, vem fintando todo mundo, pega a bola na perna esquerda e bate forte, canto direito do Juan Carneiro que voou, mas não pegou. Norberto, mil vezes você, Norberto. 2 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Norberto faz o torcedor da Ponte do Majestoso em todo o planeta muito mais feliz. Ponte Preta 1, Brusque 0. Goleirão Juan Carneiro, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá um detalhe do primeiro gol da Ponte. A torcida da Ponte gritou gol. Pulou, gritou e soltou o grito de vai Macaca! O gol da Ponte, o gol do Norberto. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe que tudo começou com o Leonaldi, que tocou para o Norberto, que entrou na diagonal. Olhou, telegrafou, um chute com maestria de perna esquerda. A bola foi dormir do ângulo superior direito da meta do goleiro Juan Carneiro, que nada pôde fazer. Aberto o placar do estádio Moisés Zucarelli aqui em Campinas. Norberto, camisa 2, Ponte 1, Brusque 0. Frank Francisco, eu quero ouvi-lo. Ponte na frente, 1-0. Que golaço do Norberto, hein, Frank? Carlos, pegou uma patada, uma sapatada da hora, hein? Carlos, o jogo tá bem pegado, o time do Brusque vai dar trabalho. Vai você, Carlos. E vem os caras, bola aqui na ponta, vai pro cruzamento, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga, voltou, sobrou pro Ayrton, tá na ponta esquerda, toca a bola pra Fernandinho pro Ayrton, vai chegar ali o Thiago Oliveira.
bico na bola, tira dali. Aí vem o Everton Alemão, vai tocar essa bola para trás. A bola vai voltar pro Juan Carneiro. Com os pés, sai da grande área, sai jogando para a equipe do Brusque. Pro Bruscão, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Tem gol. O Gustavo Coelho tá ligado com a gente, Cristiano Silva também tá com a gente, Lígia Marques tá torcendo pro Brusque, mas tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. A rede balança, placar ao vivo Futebol Interior. Série A do Brasileirão, quarta rodada, empata o Cuiabá, de Peixinho, Rodriguinho. Agora Cuiabá 1, Atlético Goianiense também 1. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. É isso, mexa o corpo. Mexer o corpo faz muito, mas muito bem para a saúde. Hoje, dia 30 de abril, vivemos o dia de número 120 do ano. Trabalha a bola, o time da Ponte. Bola aqui pela direita, vem o Norberto, ganha do primeiro, ganha do segundo, perde a bola. A bola volta para Thiago Oliveira. Tentou fazer o passe aqui para o Danilo Gomes. O Danilo não pegou, a bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Rafael Matias ligado com a gente. Vera Gonçalves também tá ligada. O Delson Mota escreveu, abriu a porteira. Tomara, viu, Delson? 1-0 para a Ponte. E esse Norberto, hein? 2 gols da Ponte, 1 do Luca, assistência do Norberto. E agora o gol do Norberto. Rapaz, que começo de campeonato tá fazendo o Norberto. Você participa, manda mensagem aqui no nosso WhatsApp 989-89-35-26. Pode participar. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É gol do time do Ronaldo Fenômeno. Giovani, 37 minutos do segundo tempo, faz 1-0 pro Cruzeiro em Chapecó contra a Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Tá precisando de bateria? Ah, então fale com o Corujão Autopeças. Pode pedir pelo zap, anota aí, 971007031. Bateria Moura, R$ 399 em 10 vezes sem juros, hein? Zeta, R$ 259. 971007031. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. 20 minutos, 40 segundos passados, primeiro tempo. Ponte 1, Brusque 0, Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, bola com o Luca, trouxe a bola pra perna direita primeiro, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, por baixo, chegou Everton Alemão, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, o terceiro no jogo, no giro do placar, Ponte 1, Brusque 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Série A, Cuiabá e Atlético Goianiense, jogo no segundo tempo, vão empatando 1-1, daqui a pouco tem Palmeiras pela Copa do Brasil, 9 da noite, contra a Juazeirense da Bahia. Deixe o seu sorriso mudar no mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. É o terceiro escanteio para Ponte. Vem Danilo Gomes para fazer a cobrança do escanteio para Macaca. 1-0 para Ponte. Norberto marcou a 15. Danilo Gomes para a bola. Levantou, fechado na boca do gol. Toque para o Luca. Pega o goleiro. Juan Carneiro, defesaço, Luca apareceu na pequena área de cabeça, foi fraquinho, Juan Carneiro estava lá, fez a defesa, hein, André? E foi numa jogada ensaiada, escanteio muito bem cobrado, toque de cabeça e o último toque do jogador da Ponte no canto baixo direito, bem colocado, o goleiro Juan Carneiro fez a defesa. Continua 1-0, a Macaca ganha no Majestoso. O Gustavo Coelho, efeito Thor, se vencemos essa teremos que levar o cachorrinho em todas as viagens até o fim do campeonato. É isso aí, o cachorrinho simpático. Eu sou suspeito para falar de bichos, né? Cachorro e gato, sou apaixonado. Fala aí, André Luiz. Olha o gol. E vem o time. Mas o Thor está presente hoje aqui, viu, meu caro Carlos Gonçalves? E vem o time do Brusque. Levantamento na boca do gol. Toque pro Fernandinho, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga. Pega na zaga, a zaga da Ponte sai. O Thor está no estádio Moisés do Carelli, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Ayrton, vem Brusque, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega o goleiro Kaique. Carlos. Sai do gol para fazer a defesa o Kaique França,
que eu chamei de Caicaço no jogo contra o CRB. Chegamos na metade do jogo, quase 23. E aí, Marcelo, chamou, falou. Essa vitória parcial vai colocando a Ponte na 7ª colocação com 7 pontos ganhos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Henrique, tá torcendo contra o Pedro Henrique, mas tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. O Adão Mesquita também tá torcendo contra, mas tá ligado conosco. A gente agradece. Cristiano Silva, obrigado pela sua participação. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Renatinha Dalgalo. Sempre que possível tá ligada com a gente. Segunda-feira tem Hora da Macaca, mais cedo, hein? Eu e meu parceiro Frank Francisco estaremos no ar às 7 da noite, porque às 8, vamos dobrar, viu, Frank? Vamos ganhar dobrado na segunda-feira. Tem Santos e São Paulo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Então a Hora da Macaca com meia hora pra gente falar um pouquinho aí da Ponte Preta contra a equipe do Brusque. E agora tem uma falta ali pra cima do camisa de número 26. Não, é o 10, né? É isso, é o 10. O Diego Jardel. Tá parado ali o jogo, o árbitro tá marcando a falta, é falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo. Volta pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Ou ele não marcou a falta? Deixa eu ver. Não, ele não marcou a falta, cara. Meu Deus do céu, viu? E ó, ele não marcou a falta, mas deu a bola pro Brusque. Evita a fadiga, velho. Marca essa falta. A bola volta pro time do Brusque. Bola aqui pela ponta esquerda, campo de defesa. Bola pro Everton Alemão. Everton Alemão recebeu ali do Bruno Aguiar. Ele faz o passe pelo meio, toca a bola ali pra Balotelli. Balotelli tocou a bola na ponta esquerda. Procurava ali o Fernandinho na marcação. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola pra lateral pra equipe do Brusque. Vem Ayrton pra fazer a cobrança. Ele toca a bola aqui pro Rodolfo. Rodolfo no meio pro Balotelli. Vai queimar dali, bateu pro gol. Na trave. Voltou, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro! Pega o goleiro! Cata firme o Luiz Antônio, pegou no rebote. O Kaique França foi pra ela, fez a defesa. Mas a bola de novo foi no pau, foi no poste. E o pior, André Luiz, que ela pega no poste, mas pega pelo lado de dentro. E não entrou. Que perigo, hein, André? E dessa vez o goleiro Kaique França teve muita sorte. O chute forte de perna direita de Balotelli, a bola bateu no poste direito. Correu toda a extensão do gol e foi para o outro lado. Na sobra, chutou forte, Kaique França fez a defesa, evitando o gol de empate do Brusque. Continua 1-0 para a Macaca. E viu Carlos Corsato, o cachorro Thor, aquele que deu grande sorte para a Macaca no jogo contra o CRB, está presente aqui no estádio Moisés do Caré. O Júlio César Campinas está aqui no nosso YouTube. O jogo está parado porque o Kaique França está sendo atendido ali na pequena área. Escreveu: boa jornada, Corsato. Manda um alô para minha filha Giovana, de 14 anos. Sempre ouvindo a sua locução. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado mesmo. O Di Santos, 1979, escreveu: vai Ponte. Ponte Preta que jogou com o Brusque 2 vezes, né? Como eu disse, primeiro jogo 2-1 para o Brusque, primeira rodada Campeonato Brasileiro. O Edu, centroavante, marcou 2 vezes, ele está hoje no Cruzeiro. E o Camilo marcou para a Ponte numa cobrança de falta. Depois, no segundo jogo, 20ª rodada, no dia 22 de agosto do ano passado, a Ponte Preta venceu por 3-0. Sabe quem fez? Os gols da Macaca: Rodrigão, Fecim e Moisés. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O Rogério Alencar tá no Chile, mas tá torcendo pra Ponte. Ô, rapaz, aquele abraço. Obrigado pela participação, vem Ponte. Bola pro Ramires, tocou pro Bechaporã, muito forte. Sai do gol, goleirão Juan Carneiro pra ficar com ela. Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Na terça-feira tem Guarani e Náutico, hein? Com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza vai transmitir o jogo, junto com o Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante. E aí, Claudinei Corsi ou Anderson Grigoleto. E para ficar no placar ao vivo, Futebol Interior e também na ancoragem da jornada. Tem gol. Trabalha a bola o time do Brusque. Já informação do placar ao vivo, porque o Brusque vem bola aqui pela ponta. Trabalha a bola pro Alexandre. Pegaram ele, hein?
Foi falta, eu vi. Falta, o jogo tá parado. Aquele balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Você falou do Edu agora há pouco, tá jogando no Cruzeiro, ele acabou de ir pra rede. Segundo gol do Cruzeiro contra a Chape. Chapecoense 0, Cruzeiro 2, finalzinho de jogo, segundo tempo. Ele faz muitos gols. O Edu hoje está no Cruzeiro. O Cristiano Silva tá pedindo pra mandar um alô pro irmão, o Lucas Palmeirense. Tem que ler antes, né? E Ponte, tá dizendo aqui o Pretim, valeu Pretim, é falta para a equipe do Brusque, fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, é o Diego, que vem pra bola, camisa número 10 do time do Brusque, pra bola, perna esquerda, levantou, fechado na boca do gol, Kaique! Dá um soco na bola, o Fábio Santos acho que mais atrapalhou ele do que ajudou. Aí vem o Danilo, colocou a bola dentro do jogo, né, Danilo? Bola pro Alexandro, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega Felipe Amaral, menino da base, ganha essa bola pra ponte, toca a bola pro Echaporã, quem sabe agora contra golpe gigante da Macaca, vem o Echaporã pra cima dele, zagueirão da equipe do Brusque, cometeu falta, o Frank Francisco faz aqui, era pra cartão, Frank? Era pra cartão a falta, Frank? Com certeza, Carlão, ele era o Echaporã e a linha de gol depois, né? Tinha um zagueiro só atrás, a jogada para amarelo. Era para cartão, mas não pintou cartão não, né, André Luiz? Não tirou, não deu cartão, apenas lance favorável. A Macaca continua. A Macaca vence 1-0 no Majestoso. O Vin Diesel é fraco, cara. Ele é o Vin Diesel brasileiro, né? O pessoal chama ele, conhecido como Vin Diesel brasileiro, mas ele é fraco. 42 anos, já apitou um jogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Bola para Leonaldi, Leonaldi trabalha a bola aqui, a ponte, a falta foi lá do lado do Povo, lado esquerdo, canto alto da sua tela, para você se situar, mas a bola já está no campo de defesa para a ponte. Thiago Oliveira toca a bola para Norberto, autor do gol da Macaca, na marca de 15 minutos do primeiro tempo, ele toca a bola para Danilo Gomes. O que o Danilo Gomes toma de paulada e tá aqui, caído, e ninguém vai parar o jogo, né? E não deve, né? A bola tá com a ponte, bola dura se perder a bola. Bola pro Arthur, Arthur para Echaporã, Echaporã pro Arthur, vai pro cruzamento, o Lucas tá na grande área, ele fez o passe pelo meio, voltou, bola pro Echaporã, ponte vai tocando bola, Danilo já levantou, bola aqui pelo meio, pro Leonaldi, vai queimar, ele bateu, forte pro gol, ela sai, vai embora. Linha de fundo, foi o Felipe Amaral que bateu, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta sem perigo pro Juan Carneiro, fazer a cobrança e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, reloginho da FI marcando 30 minutos, faltam 15 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, quinta rodada Série EB, Campeonato Brasileiro Majestoso, te contei não, no estádio mais bonito do mundo. Ponte 1, Brusque 0, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Também pela Série B, quinta rodada, o Cruzeiro vai bater na Chapecoense pelo placar de 2-0. Daqui 2 minutinhos, bola rolando para Palmeiras e Juazeirense da Bahia na Copa do Brasil. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você está nos canais Futebol Interior, conosco também o portal Araraquara News, estou ao lado de Frank Francisco, o FF do FI, estou ao lado do Marcelo Corsato e do André Luiz, o repórter feliz, que está feliz demais. André Luiz, o repórter feliz, você sabe que o André Luiz está correndo 3 quilômetros todo dia, né, Marcelo? Tá, sonhando. Esse André Luiz, que figura. Hoje ele postou uma foto com o uniforme do Homem-Aranha. Ele é sensacional. Chamou ou falou, André Luiz? Diga aí. Eu faço 5K por dia no boxe, viu, cara? Você é o cara. Você é simplesmente fantástico. Claudinei Costa já queria sua contratação já no ano passado. Eu relutei, mas não teve jeito. Bola aqui pelo meio. Queria. Trabalha a bola, verdade. Aliás, você é fã de André Luiz, né, Marcelo? É um prazer estar de volta. E eu tô começando a achar que eu devia te ouvir mais, viu, Marcelo? Deveria ouvir você mais. Vou começar a fazer isso. Não que os nossos não sejam bons. Claro, aliás, agora a gente tá cheio de repórter, viu? Repórter que não falta mais. Arthur Eugênio, pode começar a fazer mais jogos aí, porque tem repórter pra todo canto aqui. Repórter que não falta. Margarete do Santos. Também. Margarete do Santos, escrever aqui, né? O que tem, os caras nunca podem, os Marcelos nunca podem quando a gente escala, né? E aí sobra Carlos e Lucas, né? Fazer o quê? Mas não tem problema, vocês não querem, a gente quer. A gente abraça o microfone. Margarete do Santos mandou um oi. Oi, Margarete. Depois embaixo ela escreveu: gostei da narração, vocês estão de parabéns. Obrigado, Margarete, fique conosco. Vem Ponte, bola com o camisa de número 40, o Ramires, vira o jogo, toca a bola para Luco, o capitão da Ponte, o 10 da Macaca, na ponta direita tocou, bola pro Danilo Gomes, o Norberto passou, pediu, o Danilo vai queimar, Dani bateu pro gol, para fora.
pegou na rede. Só que pelo lado de fora ela saiu em fundo, mas o Danilo chutou. Que perigo, hein, André Luiz? E que perigo, pelo setor direito, ele levou o lateral, chutou forte de perna esquerda, a bola bateu na rede do lado de fora, canto baixo esquerdo da meta do goleiro Juan Carneiro, tiro de meta para o Brusque, continua, Ponte 1, Norberto é o nome dele, Brusque 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. A Daniele Pereira escreveu que vai ser 2-0 para a Ponte. Amém. Bola aqui pela ponta direita, vem Leonardo de falta. Pegaram ele, o jogo tá parado. Ô, Carlos. 33, primeiro tempo 1-0 pra Ponte. Só eu que achei que o goleiro demorou pra cair naquela bola do Norberto e o pessoal agora tá percebendo que tá chutando de longe. Achei que foi um belo de um chute. Aquela bola pro goleiro é difícil, né, Frank? O goleiro tem que se esticar todo, ela foi no cantinho. E essas bolas saem com curva, né, Carlos? É que se a gente tivesse a imagem de trás do gol, Marcelo, ela dá um último desvio antes de chegar no goleiro ainda. O Marcelo Martins tá com a gente também. Fala, Marcelão, muito obrigado pela participação. Olha a Ponte, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, Danilo de cabeça, o goleiro pegou. Rapaz, o goleirão achou que a bola ia pra fora. E aí o Danilo não desistiu da jogada, ele foi para fazer a defesa, o Juan Carneiro. O Marcelo Martins, vamos Ponte, aqui é o Marcelo de Sorriso. No Mato Grosso, é isso, Marcelo? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. No Facebook também, arquibancada virtual. O pessoal tá com a gente. O Flávio da Cunha. Vai, Brusque. Vamos derrubar a Ponte mesmo que precise voltar de avião. O Flávio da Cunha. Que maldade, Flávio, hein? Aí a Ellen responde, Ellen, não vamos para essas coisas, não. Deixa, né? Deixa o pessoal falar. Não tem problema, não. Só mais uma aqui, Jorge Ramos. Boa noite, amigos do rádio. Esse ano a Ponte vai ser campeã. Fiquei sabendo que o Francisco parou de fumar. Não parou nada. Isso é lenda. Isso é lenda. Um cheiro de cigarro aqui no futebol interior. Se a lenda for melhor do que o fato real, fique com a lenda, segundo Arthur Eugênio. Como é que é? Se a lenda for melhor do que o fato real, fique com a lenda. Quem nasce em Sorriso, é gargalhada ou risada? Sorrisense. Rafael Matias. Fala, Rafael. Flávio da Cunha. Também tá ligado com a gente aqui. Vamos ficar aqui no negócio de futebol, né? É melhor para todo mundo. Não vamos mexer com outra coisa, não. Bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola o time do Brusque. Vem bola aqui pro Fernandinho na marcação. Chegou Felipe Amaral. Ganha essa bola pra Ponte. O volante da Ponte. Trabalha a bola aqui para Norberto na ponta direita. Tentou fazer o passe pro Luca. O passe foi curto. Aí chegou ali o Felipe Amaral. Briga ali pra cima do Diego. A bola voltou pro time da Ponte. Luca ganhou. Trabalhou a bola pro Norberto. Norberto veio pra cima dele o Rodolfo. Trabalha a bola na ponta direita. A bola pro Danilo Gomes, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, por baixo chega a zaga, tira, joga a bola, linha de fundo, Ayrton, escanteio pra Ponte, escanteio pra Macá, que é o quarto escanteio pra Ponte, só nesse segundo tempo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Rapaz, tem um nick aqui no YouTube que eu juro por Deus que eu não vou nem tentar ler, viu? Escreveu, bora empatar Brusque. Severino Francisco da Silva, bela narração, parabéns a toda a equipe Piracicaba. Fala, Severino, obrigado pela participação. Vem Danilo Gomes, vem, ele se esforça, hein? O Felipe Amaral tá sentindo naquela dividida lá atrás, hein? Tá sentindo o jogador da equipe da Ponte. O árbitro pergunta pra ele, o Jean-Pierre Gonçalves Lima, de 42 anos, ele é professor, tá perguntando se o Felipe quer a maca. Mas ninguém aliviou, né? O Felipe não aliviou. O Diego também não. E a Ponte tem escanteio. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Você tá parado, Frank? O Felipe Amaral tá caído ali. O que você tá achando do jogo? Conta pra gente. Quase 37, primeiro tempo 1-0 Ponte. Um jogo gostoso de assistir, Carlos, com muita alternativa, né? O time do Brusque é um time bastante interessante. Esse Luiz Antônio que chutou essa bola na trave, se eu não me engano, já jogou na Chape, é um jogador que começou no Flamengo, hein? Ele é muito bom jogador, não pode dar espaço para ele chutar, não. E tô gostando da Ponte, Carlos. Tá firme, a Ponte incorporou, começou o jogo com um pouquinho de dificuldade, mas já encaixou. Carlão, vai nessa que vai ser o segundo. Vem Ponte, bola aqui para fazer a cobrança, Danilo Gomes pra bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça para trás do Bruno Aguiar, é mais um escanteio.
O Aguiar meteu a testa na bola, jogou a bola na linha de fundo, é mais um escanteio para a Ponte, é o quinto para a Macaca fazer a cobrança. O Armando Silva também tá ligado com a gente. O Alejandro Gomes também tá ligado. Valeu, o Armando tá dizendo que o árbitro tá roubando. Ô, louco, Armando. Como assim, meu querido? Danilo Gomes, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a Ponte, tá 1-0 para a Macaca. Danilo para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta para a Ponte, Chaporã bate. Fábio Sanches toca a bola para Chaporã, vai começar tudo aqui no campo de defesa. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Norberto, no círculo que ele vira gramado, 38 passados, primeiro tempo de jogo, tá 1-0 para a Macaca, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda para Chaporã, Chaporã para o Arthur, o Fábio Sanches tá voltando, não quis ficar na grande área não, o Leonardo tá por ali, Arthur pro gol, para fora. Aí o Lucas se jogou na bola, mas não conseguiu pegar. Ela sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jorge Ramos vai ser 2-0 para a Ponte, tomara. Amém, Jorge. Amanhã, 10 da manhã, Campeonato Paulista Série A3, semifinal, hein? Tem Ponte, tem Comercial e Votuporanguense. O Wilson Rocha transmite o jogo nos canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vai participando aí, mandando a sua mensagem. Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, Futebol FI no YouTube. Também lá no portal Araraquara News, você tá ligado conosco. Vem Diego Jardel, toca a bola aqui um pouco mais atrás, ele volta a bola pro Everton Alemão. O Everton Alemão que dividiu aquela bola com o Felipe Amaral. O Everton Alemão saiu ileso, saiu intacto. Parece aqueles filmes da DC, que os negros metem uma bomba pra cima do super-homem. Ele sai, só tira a poeira do cabelo e vai. Mas o Felipe Amaral sentiu e perde a bola. A Ponte, vem Luiz Antônio, ganha essa bola, toca a bola para o Alexandre. No meio do caminho chega a zaga da Ponte, ganha. Bola com o Thiago Oliveira, ganha a bola. E aí vem o Thiago, ganha, mas aí perde na sequência. Bola voltou pelo meio campo, tem que tocar a bola fácil, né, Thiago? E aí deixou a zaga da Ponte toda desarrumada. Bola aqui na ponta esquerda para o Alexandre. Fez a finta, foi para a linha de fundo, foi para o chão, ficou pedindo falta. O árbitro está marcando o impedimento. Tá marcando ali o auxiliar, a bandeira número 2, o Lúcio Flor, 36 anos, ele é consultor do Rio Grande do Sul, tá marcando impedimento e tava, né? É incompleto impedimento. Jogador da equipe do Brusque, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto Três Vias. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo. 40 passados primeiro tempo, 5 para terminar o primeiro tempo. Giro do giro, te contei não majestoso, quinta rodada Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte está na frente, Norberto marcou a 15, Ponte 1, Brusque 0, já o placar ao vivo, futebol interior, porque a Ponte vem, bola pela ponta esquerda, Arthur, volta a bola para Ramires, trabalha com a perna esquerda, faz o passe, fez na cavadinha, toca a bola pro Arthur, fez o toque na boca do gol, chega a zaga da equipe do Brusque para tirar com o Ayrton, bola para lateral para Ponte, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Paulista Sub-17, quarta rodada, a Macaquinha venceu o Guaçuano por um placar de 1-0. Pelo Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, a segunda rodada, no derby de Mogi das Cruzes, que goleada, hein? O Atlético foi derrotado pelo União de Mogi por 7-0. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Gente, onde eu falava Ramires aqui, obrigado, viu, Frank? É Ramon, jogador da Ponte, tá? Tem nada de Ramires, não, pelo amor. Ramires é jogador atacante no banco. Vem Ponte, bola para Norberto, fez o passe. Ele fez o passe para ele mesmo, né? Tem Ramires na Ponte? Tem. Ramires veio do Red Bull Bragantino, menino jovem, 21 anos. Joga pelas beiradas do campo. Mas o 40 é Ramon. É Ramon, camisa número 40 pela direita, toca a bola para Luiz Antônio. Luiz Antônio abre o jogo, toca a bola para a equipe do Brusque. Vai pro cruzamento, era pro Alex na grande área, passe muito forte, ela sai. Lateral para Ponte aqui pelo lado direito. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. O Armando Silva está dizendo aqui, belo canal, fortalecendo o interior. Valeu, Armando, obrigado aí pela sua participação. Tem mais mensagens aqui, o Flávio da Cunha.
Vamos torcer com alegria, que nossos times sejam sempre o melhor, tá dizendo aqui o Flávio. É isso aí, Flavião. Vai, Marcelo. Finalizado, Série A, Cuiabá e Atlético Goianiense ficaram no empate 1-1 e pela Série B, Chapecoense perdeu pro Cruzeiro em casa por 2-0. Trabalha a bola o time do Brusque, bola aqui pela ponta esquerda com o Ayrton, marca aí, Ponte. Vem Ayrton, vem Leonardo na marcação pra cima dele. O Ayrton já se livrou do Léo, tocou a bola no meio pro Rodolfo. Vem o capitão do Brusque, o passe na esquerda pro Ayrton, fez o toque na boca do gol. Fábio Sanches chega pra tirar. Rapaz, se não é o Fábio Sanches, o Thiago Oliveira falhou. O Fábio Sanches meteu o pé na bola, jogou a bola linha de fundo, escanteio pro Brusque. É o primeiro pro Bruscão, hein, André Luiz? E o toque salvador de Thiago Sanches pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo, Ayrton na bola. Vem Ayrton para fazer a cobrança do escanteio, 43 passados, primeiro tempo de jogo, 1 pra Ponte, 0 pro Brusque. Se segura aí, Macaca, o Brusque quer explodir a garrafa da Ponte. Ayrton pra bola, perna esquerda, levantamento na boca do gol, toque do Everton Alemão, Kaique França sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Tem gol. Daqui a pouco o Marcelo apresenta o intervalo do jogo aqui nos Canais Futebol Interior. Vai, Marcelo. Placar ao vivo informa, a Copa do Brasil é gol da Juazeirense, Nildo Petrolina. Palmeiras 0, Juazeirense 1. Rapaz, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Acabou. Júnior Souza diz que o Luca não tá acreditando nas jogadas. O Neuri Menezes entrou na live agora. Fala, Neuri. Vai, Marcelo. Série C, Campeonato Brasileiro, placar ao vivo informa. Final, Vitória 1, Manaus 0. Agora, lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. O Leonardo está ali caído, ele põe a mão no rosto e na canela, mas o árbitro deu bola pro time do Brusque. E não tem conversa não. É bola pro... pisou, hein? Pisou no pezão ali do jogador da Ponte, hein? Tem VAR, hein? Camisa número 26 ali, o Balotelli. Vai, o André. E pegaram firme, hein? O jogador da Ponte, o árbitro não deu nada, continua 1-0 pra Ponte, finalzinho do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Tudo certo com o Leonardo, ele ganha a bola aqui pelo meio, toca a bola pro Felipe, Felipe voltou, trabalhou bola pra Ramon, Ramon pra Leonardo, Leonardo na ponta pro Danilo Gomes, chega o alemão. Cabeça da bola, tira, joga a bola pra lateral. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Repórter Feliz já informou, vamos até 48, no segundo tempo tá 45, toque de 45 passados, Ponte 1, Brusque 0, lateral pra Ponte, vem Norberto, toca a bola pro Luca, cabeça na bola, chega Bruno Aguiar, mete o pé na bola, tira dali, bola volta pro Ramon, faz o passe pelo meio, toca a bola pra Echaporã na marcação pra cima dele, Rodolfo perde, recuperação pro Brusque no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Quase 46, 45 e 45 amanhã, 10 da manhã. A bola rola para Comercial e Votoporanguense. O Wilson Rocha transmite nos Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem o time do Brusque, bola lá pela ponta, Balotelli, toca a bola na ponta direita pro Pará, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches, é o Leonardo que tá por ali, aí vem o Alexandro, volta essa bola aqui na ponta esquerda, bola pro Ayrton, Danilo Gomes coloca o braço pra trás, a bola volta pro Diego, fez o cruzamento na cavadinha, procurava ali o Luiz Antônio, chega, zaga da Ponte completa, Danilo Gomes tira, põe bola pro campo de ataque, aí vem o Luca, ganha essa bola aqui do Rodolfo, ganha a bola pra Macaca, o Rodolfo pegou o Luca, hein? E tem que ter cartão ali pro Rodolfo. Tem que ter cartão pro Rodolfo. Mas não teve cartão, não. Não teve. E tá caído ali o Luca, pegou firme ali. O Rodolfo agora, hein, André Luiz? O detalhe é que o Rodolfo deu um rodo no Luca, né? No meio campo, na cara do árbitro. A menos de 2 metros do senhor Jean-Pierre Gonçalves Lima. E nada fez. Apenas ainda ficou reclamando pro jogador da Ponte Preta. Agora ele autoriza a entrada
aí no departamento médico da Ponte para retirar, se não me falha a memória, a distância. O Kaique França está por lá, mas quem está caído é o Fábio Sanches. Arthur. Oi? É o Arthur. É o Arthur que está caído. A distância é isso mesmo. Arthur, o camisa 15 da Ponte Preta, jogo paralisado. Merecia cartão, Rodolfo, camisa 5 do Brusque, continua. Finalzinho do primeiro tempo, a Macaca vence por 1-0. Tem gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 47,40, mas vai trocar agora com 47,50. Era só esperar acabar o primeiro tempo, né? Vai queimar uma substituição aí com a bola rolando o time da Ponte. Não vai dar pro Arthur, não. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 48. Agora, o árbitro não dá a falta. Ele deu a falta, mas não dá cartão, pelo amor, hein? Pelo amor, ele apontou mais um ali, vamos até 49, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. 48,30. Vamos ver se a Ponte vai fazer alteração ainda no primeiro tempo. Acho que não, né? Acho que não, porque aí queima a alteração. O André Luiz informa, vamos até 49, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Rodolfo. O Rodolfo tá jogando toda a sua bateria. O hábito da partida aí, o Jean-Pierre Gonçalves Lima, no primeiro tempo ele não vai dar cartão. Só se tiver fratura exposta e olha lá, é lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Eu, se sou o Hélio dos Anjos, não troco. Eu não mexo agora, porque você pode mexer no intervalo e gasta a alteração no intervalo. O Jean Carlos está por ali. O juiz podia acabar também com essa fadiga e acabar o primeiro tempo, né? 49,20, vai terminar o primeiro tempo de jogo. Aponta o centro do gramado. O árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos. Final de primeiro tempo. 1 para Ponte, 0 para o Brusque. Detalhe na saída do gramado dos jogadores da Ponte e também do Brusque. Reportagem Canais Futebol Interior no estádio Moisés Lucarelli. André Luiz, o repórter feliz. O que você vê aí da cabine do Futebol Interior, hein, André? Eu confirmo o placar a você. Intervalo de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, com gol de Norberto aos 15 da primeira etapa. Macaca vence o Brusque por 1-0. Jogadores da Ponte rumo ao vestiário número 1 aqui no estádio Moisés Lucarelli. E muito provavelmente o técnico Hélio dos Anjos fará uma alteração. O 26, Jean Carlos, já é trabalho de aquecimento para entrar na segunda etapa no lugar de Arthur, que saiu lesionado e não deve voltar para o segundo tempo. Jogadores do Brusque. Oi. Norberto. Vamos lá. Colocar o Norberto para falar. Pelo gol, toda honra e glória para ele. Ele que capacitou para que essa bola pudesse entrar. E a gente tem que dar uma equilibrada mesmo no jogo. Depois do gol, a gente parou um pouco de fazer nosso jogo, de ter a posse de bola, de jogar. Eles equilibraram o jogo, chegaram. A gente tem que dar uma organizada no segundo tempo agora para voltar melhor e fazer um grande segundo tempo. Tá aí o Norberto. Falando com a gente. Agora, né? Tá bom, né? Agora, daqui é melhor pra mim, viu? Acho que eu tenho mais... melhor aqui. Bom, acho que deu pra ouvir aí um pedacinho, pelo menos, do Norberto. É isso. Bom, final de primeiro tempo. A Ponte Preta venceu no primeiro tempo o time do Brusque pelo placar de 1-0. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo. Na volta, depois do intervalo, o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Sou eu! Tudo bem aí? Seja bem-vindo, 9 da noite, mais 23 minutos, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli pela 5ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Gol de Norberto a 14 minutos do primeiro tempo, chute de fora da área, achei até que o goleiro pulou atrasado, mas vendo o lance de novo, o goleiro não teve culpa nenhuma, pegou na veia o Norberto. 1-0 para Ponte Preta, vai conseguindo a sua segunda vitória nesta Série B. Falar em Ponte Preta, a Macaquinha, o Sub-17, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, venceu o Guaçuano pelo placar de 1-0, jogando mais cedo. E pela Copa do Brasil, o Palmeiras empatou. O Nildo Petrolina fez para o Juazeiro 1-0, né? Mas aí o Breno Lopes acabou empatando para o Palmeiras a 12 minutos do primeiro tempo. Estamos com 24 minutos do primeiro tempo no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Palmeiras e Juazeirense, Copa do Brasil, meus amigos. Vão empatando pelo placar de 1-1. 9 da noite, mais 24 minutos. YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, você que tá dando uma moral pra gente, tá lá na arquibancada virtual. Compartilhe a nossa transmissão, vai ser muito legal ter você por lá. Dá um joinha também pro Facebook divulgar a nossa transmissão para mais gente também acompanhar, tá bom? E no Facebook, claro, Futebol Interior, manda sua mensagem à arquibancada virtual valendo. Mais um intervalinho, daqui a pouquinho eu volto pro comentário de Franco Francisco nessa vitória parcial da Ponte Preta, que vai indo para a 7ª posição do campeonato com 7 pontos. A Ponte vai vencendo o Brusque pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25.000. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor, tamo de volta. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. São 9 da noite, mais 27 minutos. Ao meu lado aqui, no nosso intervalo FI, Frank Francisco, agora de carona com o Frank Francisco. Quero análise desse primeiro tempo, vitória parcial da macaca. Golaço de Norberto, 1-0 pra Ponte. Frank. Marcelo, que golaço! Você acabou de frisar, mas torcedor ponte pretano, que golaço! Você que está em casa, que não está conseguindo acompanhar pela telinha aí, está só nos acompanhando, ele trouxe essa bola pelo meio, jogou ela para a perna esquerda e soltou um tirombaço, sem chance para o goleiro. Mas deixando o gol de lado, Marcelo, gostei muito da partida, um jogo bem disputado, a meia cancha da Ponte está bem no jogo. Hoje quem me assustou um pouquinho aqui, o Carlos até falou na transmissão, foi o Thiago. O Thiago deu umas 2 vaciladas aí que deixou a gente meio assustado, né? Uma pena o Arthur sentir ali, acho que deve ser uma contratura muscular pelo jeito, viu? E vai entrar o Jean Carlos, esperamos que o Jean Carlos consiga manter pelo menos o mesmo nível da atuação do Arthur, né? O Arthur, pra mim, tava fazendo uma boa partida. Demais, Marcelo. Você não me perguntou, mas eu vou te falar, hein? Torcedor, eu tiraria o Echaporã pra pôr um outro atacante aí. Nós tem 3 ou 4 no banco aqui. O Echaporã, pra mim, tá destoando um pouquinho na frente. Muito bem, você não tá gostando do Echaporã, o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, na sua opinião, Frank? Norberto, né, já tinha jogado muito bem contra o Vasco. Eu comentei em off aqui com o Carlos que, pra mim, na partida com o Vasco, o Norberto já tinha sido o melhor em campo da Ponte. E hoje, pra mim, também tá matando a pau. Muito bem. Marcelo, oi. A gente tá falando aqui de atacantes, né? A Ponte tem o Douglas Santos, o Pedro Júnior, o Nicolas e o Ramires. No banco de reservas são atacantes, jogadores que podem aí fazer a do Echaporã. Dos atacantes, eu acho que tem sendo o mais tímido, mas esse menino é bom de bola. Eu acho que a Ponte tem que dar mais cancha pra ele. Ele lembra muito o futebol do Niltinho, né?
Ele é um cara que dribla, que corre, que marca, ajuda muito na marcação, como também o Danilo Gomes. Frank, eu quero saber a sua opinião com relação à arbitragem do Jean-Pierre. É o Vin Diesel brasileiro. Marcelo, eu não vou me omitir, tá? Eu não gosto da arbitragem dele. E hoje, para variar também, o pessoal tá batendo bonito e não tem cartão, cara. Ele deixa muita jogada aí sem punir com cartão. E os caras batem mesmo. Por exemplo, aqui eu tava observando o Luca, toda hora, ele com o Bruno Aguiar ou com o Alemão zagueiro, toda hora tem uma ruguinha. E quando o Lucas sobe de cabeça, o pessoal empurra e ele não dá falta. Eu não gosto de juiz que deixa assim, ó, vamos deixar correr pra ver como é que fica. Foi falta, parou, bola no chão e cartão, pô. E o Rodolfo, volante, capitão do time do Brusque, já deveria ter tomado um cartão amarelo já, né? E no primeiro tempo ele não distribuiu, não deu cartão pra ninguém, não. Pode ter certeza que no segundo tempo vai encher de cartão. Terminou pela Série A, quarta rodada, Cuiabá e Atlético Goianiense empataram 1-1. Tô vendo aqui pelo placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Jorginho pro Atlético Goianiense, 44 do primeiro tempo. Rodriguinho, de peixinho, a 36 do segundo tempo, empatou pro time de Cuiabá. Na Série B, o Cruzeiro venceu a Chape, jogando fora de casa, hein? Giovani e Edu. O Gilson Kleina conhece a sua primeira derrota na Série B 2022. Série C, o Vitória venceu com gol contra do Marco Antônio, a equipe do Manaus, pelo placar de 1-0. O jogo já terminado. Na Série D, terceira rodada, o Bahia de Feira vai vencendo a Caldense pelo placar de 2-0. Esse jogo já está no segundo tempo. Campeonato da Copa do Brasil, no Allianz Parque, Palmeiras e Juazeirense da Bahia. E não é que o atrevida Juazeirense da Bahia ousou a sair na frente do gigante Palmeiras. Nildo Petrolino, o nome do gol. 4 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Juazeirense, mas aí o Breno Lopes, herói de uma conquista da Copa Libertadores para o Palmeiras, naquele jogo contra o Santos, empatou o jogo. Estamos com 31 minutos, 1-1, Palmeiras e Juazeirense. Temos aqui no Rondoniense, União Cacoelense vai vencendo o Real Ariquemes pelo placar de 1-0, segundo turno. Lembrando que o Náutico foi campeão pernambucano, tinha perdido para o Retrô de 1-0 no primeiro jogo, venceu por 1-0 nos pênaltis. No segundo jogo venceu por 1-0 nos pênaltis, 4-2 pro Náutico. Timbu, que é o adversário do Guarani na terça-feira, jogo que vai ter total cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Repito, pelo Paulista Sub-17, quarta rodada, a Macaquinha venceu o Guaçuano pelo placar de 1-0. O Matheus Anjos está no banco de reservas, né? Sim. Seria uma boa opção para encher os olhos do torcedor da Ponte, ô Frank? Não, você para de brincadeira, é engraçado, tá engraçadinho, né? Não, tô perguntando. Marcelo, você não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, hein, meu? Pelo amor. Quando ele entrou contra o Vasco, eu tava acompanhando os canais Futebol Interior e assistindo o jogo pela TV, eu desliguei o Futebol Interior e desliguei a TV, fui fazer outra coisa, cara. Mas só tem um jeito também do jogador em má fase se recuperar, né? Deixando jogar. Não irritando o torcedor. Não deixando jogar, né? Ele é reserva hoje. Aliás, reserva o Fabrício, né? O Fabrício que tá voltando, né? Espero que ele tenha se recuperado aí do seu problema, né? Mas me parece que agora ele é reserva. O Fábio Sanches é o titular. O Igor Vinhas, depois de 3 jogos, volta a ficar à disposição no banco de reservas, né? A Ponte vai incorporando aqui o seu banco, o Moisés Ribeiro também, e a Ponte só tem um jogador pendurado, que é o Alisson, né? O Alisson entrou em 2 jogos, tomou 2 cartões, tá pendurado. Leonaldo não tá? Não. O Amaral. O Felipe Amaral tem 2 também, cara. São 2. A informação que eu tenho é só o Alisson. Depois a gente vai confirmar, mas até o André Luiz pode informar, mas eu também acho que o Felipe Amaral tá pendurado também. São 2 jogadores. Os times já estão voltando, vai começar o segundo tempo. BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti. Junto com a gente, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos apresentaram para você o Intervalo FI. Eu volto no giro do placar, né? Quando acionado pelo narrador da peleja. Vitória parcial da Ponte Preta, muito importante. Estamos indo para a 7ª colocação no campeonato com 7 pontos. É claro que temos ainda alguns jogos para fechar essa 5ª rodada, mas vencer é sempre bom. É sempre importante. E ele vem aí para sambar na cara das inimigas e transmitir todo o segundo tempo aqui nos canais Futebol Interior. Com os senhores, volta ele.
Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. E não deu mesmo pro Arthur, né? Substituição no time da Ponte, é isso, André Luiz? É isso mesmo, Carlos Corsato. Entrou 26, Jean Carlos, foi embora 15, Arthur lesionado. Primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Ponte. E apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. A bola rola no campo da FI, você sabe, torcedor, toda vez que a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vai Jean Carlos pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, volta a bola pro Juan. Juan Carneiro vai para ela, faz a defesa, ela põe o passe aqui na direita, procurava o Alexandre, Fábio Sanches, hein? Foi bem demais o Fábio Sanches, agora ganhou a bola pra Ponte, trabalha a bola pro Amaral, Amaral no meio, pro Ramon, Ramon vem na jogada zaga da equipe do Brusque, vai tirar, aí vai chegar o Fábio Sanches, olha pro Kaique, fala pro Kaique, pega a bola aí, meu filho. Começa tudo de novo no campo de defesa. Macaca, uma alteração. Jean Carlos na vaga do Arthur. Portanto, em campo com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos. Amaral, Leonardo e Ramon. Echaporã, Luca e Danilo Gomes. O Brusque não mexeu. Juan Carneiro, Pará, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Ayrton, Rodolfo, Luiz Antônio, Balotelli, Diego Jardel, Fernandinho, Alexandro, o time do Brusque. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, Macaca, bola com Danilo Gomes, tá lá na ponta direita, lado próximo do torcedor da Ponte, que ataca agora pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, defende o gol da linha do trem. Ponte volta a bola aqui no campo de defesa, bola para Sanches, Sanches toca a bola para Jean Carlos, é mais um menino da base jogando nesse time da Ponte, trabalha a bola pelo meio, bola pro Echaporã, não é da base, mas é novo também, tem 23 anos de idade, o Echaporã, 22 para 23, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Thiago Oliveira, mais um jogador jovem no time da Ponte Preta, pro Amaral, outro jovem, 19 anos, virou, tocou pro Danilo, outro jovem, aí pro Norberto, um pouco mais experiente, pela direita, já passou, o Danilo pediu, o Norberto tocou bola pra ele, aí ele joga com a perna esquerda, aí fica difícil, vem o Danilo, ganhou na força de vontade, vem na marcação, pra cima dele o Ayrton tira. Joga a bola pegou nas costas do Danilo, saiu linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vou abraçar aqui o amigo Anderson Grigoleto no canal do Futebol Interior no YouTube, tá mandando aquele abraço pra gente, valeu Grigo, obrigado por estar conosco, grande Anderson Grigoleto, trabalha a bola lá pela ponta esquerda, vem Ayrton, linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, vai deixar passar o Jean Carlos. Vamos ver se a bola vai sair, saiu linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso WhatsApp, 989-89-3526. Tô com o WhatsApp ligado, hein? Olha o Thiago Oliveira, toca a bola pro Kaique França, com a perna esquerda, ele volta a bola pro Norberto, começa tudo no campo de defesa, o time da Ponte, 3 minutos passado o segundo tempo de jogo, 1-0 pra Ponte, placar construído no primeiro tempo, gol do Norberto, esse aí que tá com a bola, 15 minutos do primeiro tempo, aí vem o Norberto pela direita, trabalha a bola na ponta, ele volta a bola ali pro Leonardo toca a bola pro Danilo Gomes, pro Luca, pro Norberto, vai queimando ali, bateu pro gol, pega o goleiro. Rapaz, jogada bem trabalhada. O Luca fez o pivô, o Norberto bateu, o Juan Carneiro foi pra ela, fez a defesa, hein, André Luiz? Chute forte do Norberto no canto right esquerdo da meta do goleiro Juan Carneiro, que fez a defesa. E já repouso, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Facebook Futebol Interior, Facebook do Portal Araraquara News. Você manda mensagem lá, cai aqui pra gente também. Lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança, lateral cobrada, bola pro Fernandinho. Fernandinho faz o passe no meio pro Diego. O camisa número 10 passa por 1, passa por 2, não passa ali pelo Echaporã. Aí vem o Felipe Amaral, ganha essa bola pra Ponte. Toca a bola pro Luca. O Luca tá sozinho. O Danilo Gomes tá na ponta direita. O Luca virou pro Echaporã. O goleiro Juan Carneiro vai ter que sair. Saiu como se fosse um zagueiro dar um bico nessa bola de um goleiro pro outro. Ficou pro Kaique França, sai do gol com os braços para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. A Ponte perde a bola aqui, o Jean Carlos, e acaba cometendo falta para a equipe do Brusque fazendo a cobrança. Chamou, falou, André. Pendurados na Ponte, apenas o Alisson, camisa 25, que hoje está no banco de reserva. É isso. Bola aqui pro time da Macaca, trabalha a bola pro Leonardo. Ele volta um pouco mais atrás, bola pro Ramon. Ramon, opa! Falta? Não, ele não deu a falta. Mas essa eu achei que não foi, viu? Bola ali pro Diego Jardel. Diego Jardel vem, perde a bola. Tá caído ali o jogador da Ponte. Ponte trabalha a bola pela direita. O Felipe Amaral toca a bola para Leonardo. Hoje jogando mais ali na ponta direita o Leonardo. Mais fixo ali pela ponta direita. O Ramon na ponta esquerda. Toca a bola para Danilo Gomes. Chuta, Danilo. Chuta, Danilo. Fez o passe na direita. É pro Léo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Lucas. Chega a zaga para tirar a bola. Voltou. Voltou aqui no meio. Chegou o Rodolfo. Ganhou bonito essa bola para a equipe do Brusque. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E agora veio o Felipe Amaral, comete falta ali pra cima do Diego Jardel. O Diego pede o cartão. Eu acho que ele esqueceu o cartão. Eu acho, mas também teve um monte de falta do Brusque que ele não deu o cartão. Se ele desse agora ia ficar meio complicado, né? Ia ficar meio que complicado o bagulho. Bom, vamos lá. Campeonato Paulista Série A3. Amanhã tem Votuporanguense Comercial, hein? 10 da manhã, o Wilson Rocha transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã também, atenção, atenção, 4 da tarde, Coritiba e Fluminense. Fluminense que anunciou Fernando Diniz como técnico. Com o Moura Júnior e a Esportes Malaguenha. E depois, às 7 da noite, Confiança e Remo. Gesiel Lima, o locutor que faz o clima, narrando pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Confiança e Remo, Série C, Campeonato Brasileiro. Jogo marcado pras 7 horas da noite. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Quase 7, passado o segundo tempo, 1-0 pra Ponte. Vem Pará, experiente, Pará. Toca a bola ali pro Alexandro. Alexandro, vem Fábio Sanches. Sai a caçadeira, a bola volta para Rodolfo. Rodolfo no meio pro Diego. Diego vai queimado ali na marcação. Chegou o Leonardo. Ganha essa bola para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. O camisa número 19, o Felipe Amaral, já não tá aguentando, não sei não se vai dar pra ele. Vem o time do Brusque, bola lá pela ponta esquerda, era um Ayrton, disputa com o Norberto. Ele até ganhou, mas aí o Norberto conseguiu roubar a bola e o Danilo Gomes tentou passar ali pelo jogador da equipe do Brusque, perdeu. Recuperação pro Brusque, Diego, toca a bola na ponta, bola lá pro Ayrton, tá na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. A bola volta pelo meio, veio o Diego de novo, aí o Leonardo veio, pegou de novo o Diego, ele volta essa bola pela direita. Aí o Diego olha pro árbitro e fala: e aí, seu juiz? Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Bruno Aguiar. Bruno Aguiar volta a bola aqui um pouco mais atrás. Ele volta a bola para Rodolfo. Rodolfo para Bruno Aguiar. Estava no Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Já jogou em Campinas, jogou no Guarani. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Diego. Diego tem o Ayrton pedindo bola na ponta esquerda. Ele faz a finta, passa pelo primeiro, toca a bola para Ayrton. Ayrton para Luiz Antônio. Luiz Antônio trouxe a bola para a perna direita. Pode até bater daí se quiser, voltou pro Rodolfo. Esse vai queimar daí, bateu pro gol. Pra fora do gol, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai mexer a ponte, hein? Vai mexer a ponte. Já já o André Luiz vai informar aqui nos canais Futebol Interior. Vai entrar o 25. O 25 é o Alisson e vai sair o 40. Daqui a pouco o André Luiz confirma. Já já, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Alteração na Macaca, vai André. Mudou, entrou 25 Alisson para a saída do 40 Ramon. 40 Ramon foi embora, 25 Alisson está no jogo. É a segunda alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos na Ponte Paulista. Alisson tá no jogo, Ramon tá fora, já já o Franco Francisco vai falar. Vem Alexandro, Jean Carlos nas costas do Jean. O Alex trouxe a bola para a ponta direita, sorte que ele tocou errado. A bola voltou pro Echaporã, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Contra-golpe, não tem ninguém da Ponte, né? Tá todo mundo no campo de defesa. O Luca era o mais adiantado e tava aqui na risca aqui de vídeo gramado. Ramon saiu, entrou o Alisson.
Perigo do Alisson não disputar o derby e não ficar nem à disposição no banco. Mas o Ramon foi embora, entrou o Alisson pendurado, 2 cartões. E aí, Frank Francisco, a alteração do Hélio dos Anjos? Não tinha outra coisa, né, Carlos? O Ramon sentiu aquela jogada do meio de campo com o nosso juiz aí, que não dá falta e nem cartão, não anotou a falta e ele sentiu. Pode reparar aí. E tomara que ele não seja problema para o próximo jogo nosso, hein? O Ramon, não sei não. E o Alisson entrou bem, né, no Rio, né, Carlos? O problema é que ele toma muito cartão, né? E agora o Luca tá caído. Tá caído, vai ser atendido pelo Departamento Médico da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Reloginho dos canais Futebol Interior, marcam 10 minutos 30 segundos, 10:30 passado do segundo tempo. No regressivo, 34,5, só para não deixar passar, né? Aproveite o tempo da melhor forma possível, majestoso. Quinta rodada Série B, Campeonato Brasileiro, placar Ponte 1, Brusque 0, antes do Marcelo, Arthur Eugênio. 2 campeões estaduais nesse sábado. Em Pernambuco, o Náutico é bicampeão estadual. Derrotou o Retrô nos pênaltis. E no Piauí, o campeão é o Fluminense, que venceu no placar agregado o Parnaíba. Só aqui no Futebol Interior. Muito bem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo o Grêmio venceu o CRB pelo placar de 2-0 e o Sampaio Corrêa empatou com o Operário pelo placar de 1-1. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Alteração no time do Brusque, André Luiz, o repórter feliz. 2 alterações processadas pelo técnico Paquinho Dias. Foi embora o camisa 88, Luiz Antônio, para a entrada do camisa número 30, o Todinho, e foi embora o camisa 10, Diego Jardel, para a entrada do 19, Jailson, confirmando, 10, Diego Jardel foi embora, 19, Jailson está no jogo, 88, Luiz Antônio foi embora e o 30, Todinho, está no jogo da equipe do Brusque. E vem Ponte, bola com o Alisson, toca a bola no meio, procurava o Lucas, chega a zaga para tirar. O Alisson até agora não acertou nada do que ele fez. Bola ali pela ponta esquerda, vem o Brusque, trabalha a bola o time do Brusque, bola com o Fernandinho, Todinho tá na grande área, Fernandinho trouxe a bola para a perna direita, vai queimada ali, Jailson bateu pro gol, pega na zaga, voltou, trabalhou na ponta, é pro Ayrton, vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira tira, a bola volta pra ponte, Leonardo não conseguiu pegar, domina a bola o time do Brusque, bola ali na ponta, é pro Rodolfo, vem na marcação do Alisson, Rodolfo fintou, vai queimada ali, bateu pro gol, chega a zaga pra tirar. O Alisson não acertou nada até agora, nada. Bola ali pela direita, vem o time do Brusque, trabalha a bola, o Ayrton, chegou Danilo Gomes. Chegou por baixo, cometendo falta pra cima do Ayrton. E aí vai pintar pra ele, né, André Luiz? Acabou tomando cartão o jogador da Ponte Preta. Já eu te confirmo quem tomou o cartão na Ponte, meu caro Carlos Corsato. Danilo Gomes, camisa 9. Tá amarelado o jogador da equipe da Ponte, Danilo Gomes, camisa número 9. Danilo Gomes, Carlos. Danilo Gomes, camisa número 9, amarelado. É o primeiro cartão amarelo no jogo para jogadores da Ponte Preta. É o primeiro cartão amarelo do jogo para todos os jogadores. É falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Jailson para fazer a cobrança na falta para a equipe do Brusque. Falta para a equipe do Bruscão fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Quase 14 minutos passados desse segundo tempo. O Brusque vem apertando a ponte pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Luca de cabeça, o Kaique sai do gol, fica com ela. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031.
Amanhã, 10 da manhã, tem comercial Votuporanguense. Na verdade, é Votuporanguense Comercial. Wilson Rocha transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, a bola vai rolar para Coritiba e Fluminense. Moura Júnior transmite com o pessoal da Esportes Malaguenha. E às 7 da noite, Web Legal, Confiança e Remo, Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Na segunda, 7 da manhã, 7 da noite, hora da... Tô ficando doido. Hora da macaca, hein? Horário especial amanhã, porque às 8 da noite vamos transmitir São Paulo e Santos aqui nos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Frank Francisco e do André Luiz. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Por favor, fale. Não, você falou Moura Júnior, eu lembrei do ex-prefeito de Paulínia. Falei, virou narrador agora? Moura Júnior, que Edson Moura Júnior, tô falando, foi apresentador de TV, né? Sim. Aí você falou do Moura Júnior que vai narrar o jogo do Remo, aí eu me lembrei, como você gosta de dizer, do Edson Moura Júnior. Mas esse é o narrador, é o grande Moura. Aliás, o cara dá mais alta finese, rapaz. Pensa num cara gente boa. Politicamente lá em Paulínia parece que o Bonavita deu uma rompida vamos com o grupo do Moura. Vamos parar com esse negócio. Bola ali pela direita. Vem Kaique França. Põe... Marcelo gosta de tumultuar. Quero ver no derby, velho. Claudinei Costa que se vire com você. Pianinho no derby. Quero ver Claudinei Costa que se vire contigo. Bola com o Norberto. Norberto ganha essa bola para a equipe da Ponte. Sai na ponta, vem pro meio e perdeu, né, Norberto? Toca a bola, meu filho. Bola ali pelo meio. Ganha a bola. Camisa número 19, Jailson. Aí chegou o Felipe Amaral. Ganha a bola para a Ponte. Toca a bola pro Luca. Derrubaram o Luca, mas o Felipe Amaral tá de pé, ganha essa bola para Macaca, toca a bola para Danilo, o Norberto tá de centroavante, Danilo, cruzamento, levantamento da boca do gol, passa, vai embora, liga de fundo. Era pro Chaporã, que não pegou, a bola saiu, liga de fundo, tiro de volta. É pra equipe do Brusque fazer a cobrança, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Tem jogador da Ponte caído ali, é Leonaldi, né? É o Felipe Amaral? Tá como cara de Leonaldi. Felipe Amaral tá sentindo. Eu também tô achando que é o Leonaldi, mas os meus parceiros aqui estão dizendo que é o Felipe Amaral, né? Então, irmãos gêmeos, os dois. Vamos aguardar para ver. Que dizem que gêmeos, quando um sente, o outro sente também. Moisés Ribeiro e o Nicolas estão por aqui. O Nicolas, toda vez que entra, tá entrando bem. Moisés Ribeiro também tá por aqui para entrar no time da Macaca. Acho que é o Moisés Ribeiro, sim. Oi. Daqui a pouco mais 2 alterações da Ponte. Vem aí o camisa número 7, Moisés Ribeiro, e o 18, Nicolas. É isso aí. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Multa aí que caiu a linha do nosso reportão. Nós vamos tentar outra conexão com ele. Vai, Marcelo, chamou, falou. É interessante a gente saber e tentar descobrir, né? É claro que você, que é um cara bem informado lá, nos meandros da Ponte Preta, o Marco Júnior, cara. O Marco Júnior não entra no time, velho. Virou a 18ª opção. E foi tão bem o ano passado. Já te explico o que está acontecendo com o Marcos Júnior. Inclusive uma pergunta feita por esse aqui, por Carlos Corsato, né, pro Hélio dos Anjos, e ele respondeu daqui a pouco. Eu te explico direitinho o que aconteceu com ele. Bom, o primeiro a sair é o Danilo, né? Isso. Danilo Gomes, vai embora. Sai o Danilo e entra o Nicolas, 18. Daqui a pouco o André Luiz, assim que tiver condições, vai falar de novo. E era o Felipe Amaral mesmo, que estava ali caído. O Moisés Ribeiro vai entrar, já entrou no lugar dele, assim que possível. E o Nicolas já entrou e já sentiu, rapaz. Que fase, velho. Que fase. André Luiz, já pode confirmar as alterações aí, André? Confirmando a você, foi embora o camisa número 9, Danilo Gomes, para a entrada do 18, Nicolas, e foi embora o 19, Amaral. Para a entrada, daqui a pouco eu te confirmo quem entrou no lugar do Amaral foi o Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro confirmando o camisa número 7 no lugar do Amaral. Tá certo. Ô Felipe, vamos refazer a ligação para ele, né? Daqui a pouco você volta, viu, o André? Vamos ficar aqui por enquanto com o Marcelo e com o Carlos e com o Frank aqui. Felipe tá chorando na maca, hein, cara? Refaça a ligação pra mim ali, por favor. Vem bola pro time do Brusque. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Macaca pra tirar. Bola voltou pra Ponte. Bola pro Norberto. Dá na ponta, sai da ponta, vem pro meio, virou. Trabalhou pro Alisson. Fez a finta. Perna esquerda. Deveria ter chutado, né? Chegou o Fabrício, ganhou. Olha o Alisson.
jogadaça, trouxe a bola pra perna direita, Echapurã vai queimar ali, bateu pro gol, pega o goleiro. Eles ficaram brigando ali, né? Um brigando com o outro, toda a jogada do Alisson. Esquisito, rapaz. Aí chegou o Echapurã e bateu. Não, é que o Alisson demorou pra chutar pra caramba, né? Já tinha que ter chutado há 10 anos atrás. Aí o Chaporã falou, você vai chutar? Não, então eu chuto. Chutou o Chaporã. Mas o Alisson ficou bravo com ele, hein, Frank? Ficou bem bravo com ele, hein? Rapaz, olha, faz tempo que eu não via isso, mas o Echaporã pisou na bola, né? Ele ficou de frente, a hora que ele vai bater, ele chuta aí. Mas é aquilo, né, velho? Atacante, né? A parada é essa. Mas o Alisson não gostou nada, viu? Não gostou nada. Rielson Santos, tá ligado com a gente? E vem o time do Brusque, bola pela ponta, olha o Arthur, levantamento, cruzamento na boca do gol, todinho, tentou de bicicleta, hein? Jesus amado, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra ponte, público e renda no estádio Moisés Zucarelli, repórter André Luiz, vai André. Público pagante, 2.289, não pagante 92, público total 2.481 para uma renda de R$ 39.750, confirmando o público pagante 2289. Não pagante 192, no total 2.481 para uma renda de R$ 39.750. Carlos Corsato. 39.750, só o público aí, dá. Quem somou isso aí pra você, somou errado. 2.381. Vem bola pra ponte, pela direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, sai. Vai embora, a linha de fundo. É o primeiro escanteio para a ponte no segundo tempo, hein? No primeiro tempo foram 5 escanteios para a Macaca, no segundo tempo só um. O primeiro agora. E o Felipe Amaral, o Marcelo flagrou ali nas câmeras da TV, sai machucado, saiu chorando, pode ser desfalque para o derby. Lembrando que o time da Ponte joga o derby no domingo, né? E o time do Guarani na terça. Olha o escanteio, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, pegou na trave, voltou pro Luca, vai fazer pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol! É da Macaca! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Na marca de 23 minutos passados deste segundo tempo. Cobrança do escanteio do Norberto. O toque de cabeça ali do Alisson. A bola pegou na trave. E aí o Luca, sozinho, sem goleiro, só cutucou, empurrou a bola pro fundo da rede. Luca, mil vezes você, Luca. 10 é a camisa dele, faz o L aí, meu querido. 13º gol da Ponte na temporada, o 8º gol do Luca. Será que na Ponte ele faz gol ou não? Luca! Faz a torcida da Ponte muito mais feliz, no majestoso, em todo o Brasil, em todo o mundo, no planeta dos macacos. Ponte 2, Brusque 0. Goleirão Juan Carneiro, você até que tentou, mas não pegou. Você só vai pegar lá no fundo na rede. Ponte 2, Brusque 0. Detalhe do segundo gol da Ponte, o gol do Luca. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe do escanteio muito bem cobrado pelo Norberto. No primeiro pau chegou o Alisson, de cabeça testou forte. O goleiro Juan Carneiro tocou na bola, a bola bateu na trave e voltou. E muito fácil para ele, o artilheiro Luca, camisa 9, sempre ele. Amplia o placar com a gestão do Luca, camisa 9. Ponte Preta 2. Ponte 2, Brusque 0. E o Brusque tem cobrança de escanteio ali pela esquerda. Ayrton, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Bruscão para tirar. A bola voltou ali pelo meio. Echaporã foi pra cima ali do lateral da equipe do Brusque. E o Kaique pegou, soltou, pegou de novo. Sai do gol, goleirão da Ponte para ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E atenção,
Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 24 minutos passado o segundo tempo. E o placar do jogo é esse. No placar do Campeonato Brasileiro Série B, te contei não, Macaca tem 2, Norberto, que foi substituído agora, e Luca, os gols da Ponte, Ponte 2, Brusque 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Copa do Brasil, Palmeiras e Juazeirense, intervalo de jogo, vão empatando pelo placar de 1-1, pelo Paulista Sub-17, mais cedo a Macaquinha pela quarta rodada venceu o Guaçuano pelo placar de 1-0. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Torcida da Ponte tá fazendo festa no Majestoso. E no Majestoso tem André Luiz. Mudança na Ponte, né, André? Mais uma alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Macaca. É a quarta alteração. Foi embora o camisa 2, Norberto, para a entrada do 13, Bernardo. Confirmando a você, 2, Norberto está fora. 13, Bernardo está no jogo. Norberto saiu, claro, nitidamente, porque cansou. O Norberto, entra o Bernardo no seu lugar. Fez bom jogo o Norberto, né, Franqui? De novo, hein? Partidaço, Carlos. Estava extenuado também. E o Brusque ataca muito por esse lado esquerdo. Ele tem um bom lateral ali. E esse tal de Fernandinho dá um trabalho, hein? É bom jogador. Ponte vem. Olha o Leonaldi. Rouba a bola pra Ponte. Toca a bola pro Luca. Na direita tem o Nicolas. Ele fez o passe pro Nicolas. O Echaporã tá entrando na grande área. O Luca também. Vai o Nicolas. Trouxe a bola pra perna esquerda. Passa pelo primeiro. Passa pelo segundo. Foi pro chão. Falta. Ganhou uma falta legal pra Ponte. Bico da grande área. É falta pra Macaca Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. O Thales Dourado diz que apostou R$1.000 na Ponte. Está com dinheiro, hein, Thales? Mas valeu. Boa. Márcio Filho. Gustavo Coelho. Juiz tinha deixado o cartão no vestiário. Buscou no intervalo. O Reilson Santos diz que vai ser 3-1 pra Ponte. A Maiara Marques tá dando aqui um sorrisinho pra gente. Valeu, Maiara. Isso no YouTube. Futebol Interior. O Jean Pepe. Saudações, Ponte. O Neuri tá ligado com a gente. Neuri Menezes. Wilson Correia. Lula dos Santos também tá ligado com a gente. Silvana Pereira. Pessoal que tá ligado. Ademir Júlio também. Tem jogador do Brusque caído. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Você participa, manda mensagem pra cá, Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook, no WhatsApp, no canal de áudio Futebol Interior também. Muito obrigado você que tá ligado conosco. Vai, Marcelo. Só um registro aqui, pequenininho no gol no segundo da Ponte, na cobrança de escanteio, né, do Norberto. O Alisson cabeceia, a bola bate na trave. E aí quando volta, se o Leonaldi manda a bola pro gol, o gol seria anulado, porque o Leonaldi estava impedido. Mas o Luca não, ele veio de trás, posição legal, Ponte vencendo 2-0. Mais uma alteração, aliás, agora duas, né, no time do Brusque. Vai, André Luiz. A equipe do Brusque, 2, foi embora. O camisa número 2, Pará para a entrada do 20, Totti. Confirmando 2, Pará foi embora, 20, Totti está dentro. E foi embora aí o camisa número 11, Fernandinho para a entrada do 68, Alex Juan. Alex Juan, 68, está no jogo. 11, Fernandinho foi embora na equipe do Brusque. Esse Alex Juan, ele jogava de lateral e aí depois com o tempo foi passando para meio campo, né, contra a Ponte Preta no primeiro jogo. Dá uma mutada no André aí, obrigado. No primeiro jogo, ano passado, o Alex Juan foi titular no time do Brusque. Ele começou como lateral esquerdo e agora tá jogando mais como meio campo. Entra na vaga do Fernandinho, que saiu contundido. E o Pará sai pra entrada do Totti. A Ponte tem falta lá? Você consegue falar antes da falta, Não, Marcelo? eu só queria saber se você gosta mais do 68 ou do 69, que entrou 68. É falta pra equipe. Não deveria ter chamado ele, né? Deveria ter poupado essa. É falta pra Ponte. Lá pela ponta direita vem Bernardo. Eu amo o meu irmão, mas ele é malucaço. Ele e o André Luiz, eu não sei quem é que bate mais fora do bumbo. Pela direita, é falta pra Ponte. Bernardo, pra bola, bateu direto pro gol. Pegou o Juan Carneiro. Vou perguntar pro André Luiz. Ô André, quem que é mais maluco? Você ou Marcelo Corsato, André Luiz? Ambos tiveram a mesma escola, igual, 100% cada um, malucão. E a Ponte ganha essa bola aqui pelo meio, vem o Nicolas, ganha a bola pra Ponte, chegou ali. E rapaz, esse camisa número 5 é o Rodolfo. Ele não alisa não, velho, mas foi na bola dessa vez. Fez o passe na esquerda, é pra correr, é pro Ayrton, não vai pegar. A bola saiu pra lateral, é lateral pra Ponte, fazer a cobrança. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. O Renato Bueno escreveu bom jogo. Rafael Martins, Dali Ponte, olelê. O Rafael Matias também tá ligado com a gente. Silvana Pereira, já falei. E aqui o amigo que tá pedindo para mandar abraço para a filha Giovana Catusso, de 14 anos. É que eu não tenho o seu nome aqui, na verdade a gente deu uma trocada aqui no Zap. É o Júlio César. Fala, Júlio, obrigado, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Chamou, falou, André Luiz. E para completar ambos, tanto eu como Marcelo Borsato, somos grandes goleiros do mundo do esporte. O Carlos, o Batata tá ouvindo a gente, tá mandando boa noite para todo mundo que tá em Rio Preto e diz que tá dando eco a transmissão dos canais Futebol Interior. Esse de dando eco também, isso aí, ó. Isso aí também ninguém sabe se é verdade, né? Não dá pra saber se é verdade mesmo ou se não é, né? A gente tem bastante audiência, graças a Deus. É o Batata que tá falando, não sou eu. Ele escreveu isso? Ele escreveu aqui, ó. Boa noite, Marcelo. Mande um alô pra nós aqui em Rio Preto. O som tá dando eco. Se o Batata falou, velho, tá falado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Amanhã, 10 da manhã, tem Votuporanguense Comercial, Wilson Rocha, grande Rochinha, narra o jogo aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, Curitiba e Fluminense, Série A, Campeonato Brasileiro, o Moura Júnior transmite. E às 7 da noite tem Remo e Confiança Série C. Olha a Ponte, ganha a bola, o time da Macaca, bola com o Luca, trabalhou, voltou, bola pro Bechaporã, tá na ponta direita, faz de conta que é pela ponta, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Alisson, chega a zaga, tira, voltou pro Moisés, vai queimar ali, bateu pro gol, pega na zaga, sai linha de fundo, que perigo, quase o gol da Ponte, André Luiz. O chute forte de Moisés Ribeiro, uma paulada, a bola desviou do zagueiro Bruno Aguiar e foi embora pela linha de fundo, por muito pouco, endereço certo, seria o terceiro da Macaca, é escanteio, lado esquerdo, a Macaca desce, aí na bola o camisa número 13, Bernardo. Vem Bernardo para fazer a cobrança do escanteio pro time da Ponte, vai Bernardo, coloca na cabeça de alguém da Ponte para fazer o terceiro gol para a Macaca, tá 2-0 para a Ponte. O árbitro vai mandar... tá fora, né? Aí também não, né, pô? Me ajuda aí, né, produção? Quem vai pra bola é o Echaporã. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, camisa número 29. É o 7º escanteio pra Ponte. Echaporã pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pra Moisés Ribeiro. Volta um pouco mais atrás. Começa tudo de novo, bola para Jean Carlos. Jean Carlos faz o passe no meio. Bola pro Alisson. Sobe a zaga da equipe do Brusque. Tira a bola, volta pra Júnior Todinho. Vem o Moisés. Ganhou na bola, hein? Tocou a bola pra Thiago. Thiago pra Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro chegou ali, o camisa número 30. Cometendo falta o Todinho. Ele devolveu, né? Devolveu ali pra cima do Moisés Ribeiro, mas não tinha sido falta não, e agora ele pegou o Moisés Ribeiro. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, chegamos a 32 minutos, segundo tempo, 13 no regressivo para terminar o jogo. Te contém não, majestoso, 5ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte 2, Brusque 0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Marcelo. Mais cedo o Grêmio venceu o CRB pelo placar de 2-0 e o Cruzeiro venceu fora de casa a Chape também por 2-0. E falta pra Ponte fazer a cobrança, falta pra Macaca, Chaporã, bateu pro gol na trave! Na trave, a bola passa, pega no travessão. Quase o terceiro da gol da Ponte. Arthur Eugênio. 2 campeões estaduais nesse sábado. Em Pernambuco, o Náutico é bicampeão estadual. Derrotou o Retrô nos pênaltis. E no Piauí, o campeão é o Fluminense, que venceu no placar agregado o Parnaíba. Só aqui no Futebol Interior. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos e muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. O Luca tá numa resenha ali com o Bruno Aguiar e a torcida da Ponte homenageando Todinho, Bruno Aguiar. Todo mundo sabe o porquê, não é mesmo? Bola, Pablo Almeida tá ligado com a gente. Neuci Zavarize Lucato. O Wilson Correia, o Nicolas segura muita bola. O Edson Cláudio tá ligado com a gente. Eu li uma mensagem aqui, um torcedor falando que o Luca é grosso. No Planeta dos Macacos, o nosso Planeta News,
um integrante lá também falando, pô, o Luca é grosso. Rapaz, o céu, fica imaginando. Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Realmente, o Luca não é esses caras, né? Mas um time que tem 13 gols, o cara fazer 8, né? E o pessoal ainda criticar a gente, com todo o respeito, hein? Pelo amor, aí não dá, né, velho? Aí não dá, né? Você pode criticar qualquer um no time, né? Mas o Luca, aí menos, né? Aí menos. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Jean Carlos toca a bola pro Alisson. Alisson sai da ponta, vem pro meio, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Aí a bola volta aqui pro Júnior Todinho. Vamos chegar a 35, Jean Carlos vem na marcação ali pra cima do 30. O Júnior Todinho vem ali, o Leonardo tira, joga essa bola pra lateral. Futebol no interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A Amanda Souza tá pedindo mais 2 escanteios, né? Temos 7 escanteios para a Ponte, 2 para o Brusque. Não sei se ela colocou escanteio geral, 11, ou se para um time ou outro, mas por enquanto 9 o número de escanteios. E vem o time do Brusque, Bernardo tira errada, a bola volta pelo meio, Jean Carlos, tira de cabeça, a bola volta pela direita, bola aqui pro camisa número 5, o Rodolfo, capitão do time, ele volta essa bola pelo meio, trabalha a bola pro time do Brusque, bola pro Jailson, vira o jogo, bola pro Júnior Todinho disputou o campeonato paulista pelo Santo André, volta a bola pela direita, trabalha a bola pro Totti pra Todinho, Totti, volta a bola um pouco mais atrás, bola pra Rodolfo, perna direita, queimou dali, bateu pro gol! Ufa! Pegou ali no jogador da Ponte, saiu, não ia dar pro Gustavo, pro Kaique, o Kaique França, bola pegou ali no jogador da Ponte, deixa eu ver quem pegou. Rapaz, pegou no Fábio Sanches. E tinha endereço, escanteio pro Brusque, hein, André Luiz? Escanteio já cobrado, o Brusque desce e continua 2-0 para a Macaca. Vem Ayrton pra cobrança do escanteio, levantou fechado na boca do gol. Kaique França dá um soco na bola, tira dali, a bola volta pelo meio. Vai queimar dali, bateu pro gol, Kaique! Vou soltar aquela. Kaicaço! Fantástico! Sensacional! Defesaça do goleiro da Ponte. Cobrança do escanteio do Alex Juan. O Kaique tirou de soco. A bola veio ali pelo meio, bateu pro gol. Pegou ali o jogador da equipe do Brusque. Pegou ali, acho que é o Jailson, 19, né? E aí o Kaique foi pra ela, fez a defesa, é mais um escanteio. Escanteio cobrado pelo time do Brusque, a zaga da equipe da Ponte tira. Então vamos lá, mais um escanteio aqui pro time do Brusque. É o 4º escanteio no segundo tempo. Vem o time do Brusque, bola ali pelo meio, saindo os 2 escanteios que o torcedor pediu. Vai queimar dali, bateu pro gol, Ayrton, perna direita, Kaique. Foi pra ela, fez a defesa. Mais uma boa defesa do goleiro da Ponte, que tá sentindo agora, hein, o André Luiz? O goleiro da Ponte está caindo, o Kaique França fez 2 lindas defesas. Na primeira, o chute do Jailson, ele foi buscar lá onde o goleiro já dorme. Ficou todo no laço de elasticidade. O goleiro da Ponte evitou o primeiro gol do Brusque. E na sequência, o chute forte de longe do jogador Alexandro, ele acabou fazendo a defesa, mas se machucou na sequência, jogo paralisado, agora chega por ali arbitragem, jogadores do Brusque, jogadores também da Ponte, jogo paralisado aqui no estádio Moisés Zucarelli, continua 2 para a Ponte, 0 para o Brusque. Cara, o árbitro da partida tá bravo ali com a camisa número 5, o Rodolfo, hein? Tá bravo. E o problema do Kaique foi na defesa. Ali no chute do camisa número 19, o Jailson, né? Ele bateu o peito, né? No chão, próximo da trave, ali tá sentindo o Kaique. E aí ele fala pro cara, pô, mas eu tô sentindo, pô. E ele tá dando cartão amarelo pro goleiro. Rapaz, ele é médico agora, pra saber se o cara tá fingindo ou não? Então tá, Canais Futebol no Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Eduardo Lima, Matheus Soares, todo mundo com a gente aqui, vai André Luiz. Mudou o Brusque, a 4ª alteração, 5ª alteração necessária pelo técnico Marquinhos Dias. Foi embora o camisa número 26, Balotelli, balizada no 55, Trindade. Observando a você, Trindade, 55, está no jogo, 26, Balotelli, foi embora. Matheus Trindade, esse era o cara que a Ponte queria contratar, 500 mil para ele.
né? E agora ele tá numa conversa ali com o Moisés. Eu não sei não, hein? O bicho ficou feio ali no gramado. Um empurra danado. Júnior Todinho, Bernardo, Júnior Todinho, camisa número 55, Matheus Trindade. Entrou, mas entrou bravo. E o árbitro olhando de longe. Vamos chamar aqui mais um teaser, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Tá parado e uma confusão danada ali, meu querido. Uma confusão danada. Vai, André. É uma confusão danada, generalizada, os jogadores do Brusque, empurrando os jogadores da Ponte, o árbitro chega por ali, até o momento ele não levantou nenhum cartão, é falta pelo lado esquerdo, favorece a equipe de Santa Catarina que perde por 2-0 no Majestuoso. Só é o seguinte, o Lucas já tem cartão. E a treta parece que é com o Luca. Tem VAR. O Luca tá no meio de todas as confusões. Sai daí, queridão. Tem derby o próximo jogo. O Luca tem cartão. Na minha marcação não tem, não. É o Danilo Gomes que tem cartão. Não é o Luca, não. Danilo Gomes e o Kaique França. Então ele não tomou cartão? Não, mas não. o Luca tá em todas as confusões. Calma, Luca. É que calma. ele é o capitão do time, né, Marcelo? Ele tem que falar lá com o juiz, né? Ah, mas toda hora, pô. Mas o 19 lá, o Jailson... Falou bravo com ele falou bravo com o Jailson. É falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Já chegamos a 40 minutos desse segundo tempo. Uma confusão danada, hein? O jogo tá mais picado do que couve. Sobrou pro Gandula lá. É falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Falta pro Brusque, falta pro Bruscão. 2-0 para Macaca. Ponte vence o Brusque pelo placar de 2-0. Vem Ayrton para fazer a cobrança da falta. E o Matheus Trindade, jogador que a Ponte queria contratar, entrou fazendo uma fumaça danada. Vem Ayrton, cruzamento forte, ela vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Kaique, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Edu Dias, esse goleiro da Ponte é bom, parabéns diretoria. Hudson Batagini, grande Charles, um abraço. Minhas homenagens, honrando o futebol de Campinas, assim deve ser o futebol campineiro. Como o time da Ponte briga pela bola, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Minhas homenagens ainda diz, ótimo resultado. O Ademir Júlio tá dizendo que o goleiro veio do Corinthians. Aparecida Celso também tá com a gente, valeu. 2-0, sai da confusão e deixa os caras pra lá. O Neuri Menezes tá falando ali pro Luca. É isso aí, o Moisés Ribeiro tá caído ali, o Todinho tá pegando no pé do Moisés. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Luciana, 1997, tá com a gente. Valeu, Luciana, 997. Júnior Pires, bora. Gustavo Coelho, não dá pra dar mole, não. Ainda mais com a arbitragem ruim. Tem jogador da Ponte caído ali, acho que é o Echaporã, hein? A bola vem pro time do Brusque. Bola ali com o Júnior Todinho. Todinho toca a bola pra Fabrício, capitão do time, 42. Segundo tempo, a Ponte tá vencendo por 2-0. Vira o jogo, trabalha a ponta na direita, bola pro Alex Juan. Alex Juan na direita pro Totti. Aí o Jailson foi pro cruzamento, meu Deus, que coisa horrível. Ela sai, linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Rogério Alencar, Corsato, Ribamar volta quando? Para esse Campeonato Brasileiro muito difícil, viu? Talvez para as últimas rodadas, mas se der tudo certo na recuperação. Muito difícil do Ribamar ficar à disposição do Hélio dos Anjos para esse Campeonato Brasileiro. Uma pena, mas é isso. E a Ponte ainda tem o Léo Santos, né? Jogador que veio emprestado do Corinthians, estava jogando de volante, foi volante durante todo o Campeonato Paulista. Problema no joelho, aliás, um problema que ele já teve no Corinthians. Ficou quase 2 anos parado, né? E na Ponte Preta teve o mesmo problema também. Está parado, está lesionado o Léo Santos. Que é zagueiro, mas joga como volante no time da Macaca. Vem Bruno Aguiar, 43 passado, o segundo tempo tá 2-0 pra Ponte. Luca marcou no segundo tempo, Norberto no primeiro tempo. A Ponte vence o Brusque por 2-0. Bola para Júnior Todinho. Todinho toca a bola aqui pro Totti. Totti sai da ponta, vem pro meio, vem o Alisson. Vem na marcação pra cima dele. Ele volta essa bola aqui pelo meio, bola pro Fabrício. Fabrício tocou bola na ponta esquerda, bola pro Jailson. Jailson
vai correr, chegou o Bernardo, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Brusque vem, bola aqui pela ponta esquerda, cruzamento do Ayrton, sobe o Thiago Oliveira, tira a bola, voltou ali pro Jailson. Jailson trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, toca a bola para Matheus Trindade, vai queimar dali o Trindade pro gol, para fora do gol, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta para Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Renata Dalgalo mandou um monte de coração aqui. Branco, preto, preto, branco. Oi, Renatinha. Beijo. Pablo Almeida. Tá torcendo pro Brusque aqui. Ronaldo Queiroz. Estou em São José do Rio Preto, torcendo pela Nega Véia. Ô, Ronaldão, obrigado. Valeu. Jorge Ramos, se jogarem assim no derby, vamos ganhar. Ele coloca aqui um resultado de 4-0. Será? Corsato, o Matheus Matias, quando estreia? Ademir, o Matheus Matias está fazendo teste. Nem no banco tá ficando, viu? Tá no período de teste, tem que ser aprovado primeiro no teste pelo técnico Hélio dos Anjos. Tá bom, Ademir? Obrigado aí pela sua participação. O Luiz Ribeiro, tem torcedor secando. Ronaldo Queiroz, valeu, Macaca, mais 3 pontos. Mas não acabou ainda não, porque o André Luiz falou aí. Quanto de acréscimo, André? Mais 7. Vamos até 52. Cristóvão Moreira, acaba logo. Jurandir Soares, vamos. Thales Dourado, o pessoal está perguntando ambos aqui, está querendo que fale ambos. Né? O Marcelo gosta muito de falar ambos os dois. Né? Mas o pessoal só quer que fala ambos. Alisson, cabeça na bola, a bola volta pro Luca. Luca, toca a bola pro Alisson, passa pelo primeiro, pelo segundo, ganha, chegou o Todinho, chegou o Alisson, morde ele. Aí a bola volta pelo meio, vem Leonardo, ganhou a bola pra ponte, toca a bola pra Moisés Ribeiro, pro Alisson, o Nicolas passou, pediu, o passe foi muito curto o passe, a bola ficou por Fabrício, sai jogando pra equipe do Brusque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A Luciana, 1997, está com a gente. A Dilson não é Moreira não, rapaz, é Moteira Lima, tá ligado com a gente também. E o Vertinho, vai sair mais um para Ponte Preta, tá dizendo ele aqui, tá no YouTube, Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal, dá um like lá, ajuda a gente, clica lá, dá um like. Show de likes no canal Futebol Interior. É pro YouTube, né? Passar no nosso canal para mais gente. O Luiz Ribeiro tá dizendo que o narrador tá contra a ponte. Será que eu tô contra a ponte, ô Frank? Ah, Luiz, você não me conhece, né, velho? Você não conhece, né? Você não me conhece, né? Mas tudo bem, faz parte. Isso é porque eu tô com a camisa da ponte. Imagine se eu tivesse com a camisa do Futebol Interior. Vem bola pro time do Brusque aqui pela direita. Vai queimada ali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu, linha de fundo. Camisa 9 ali, o Alexandre que bateu, hein? A bola saiu, pegou na zaga, linha de fundo, é escanteio pro Brusque, é o 4º escanteio pro Brusque no segundo tempo, o 5º no total pro time de Santa Catarina. É escanteio pra equipe do Brusque, fazendo a cobrança aqui pela ponta esquerda, escanteio pro Brusque, Alexo Juan, segundo pau, levantou, tocou na boca do gol, Kaique França, segura o Kaique, hein? Dá um soco na bola, é mais um escanteio, é o 5º. É o 5º escanteio para a equipe do Brusque, para o Bruscão lá pela ponta esquerda. Ayrton vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Brusque. 47, vamos até 52, mais 5 para terminar o jogo. Ponte vence pelo placar de 2-0, vai construindo a segunda vitória na competição. Vai chegando a 7 pontos, vem para a bola. Ayrton levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Ela passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para o time da Macaca fazer a cobrança. Sérgio Soares acaba, juiz, já era 2-0. O Luiz Ribeiro tá dizendo que conhece sim. Então você tá brincando comigo, né, Luiz? Obrigado pela participação. Fábio Castro, estamos com você aqui no sul de Minas Gerais. Fábio e Nicolas. Valeu, Fabião, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Para você que tá ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, obrigado por estar com a gente, o Planeta dos Macacos. Tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Edson Cláudio tá dizendo assim, viu, ô Felipe? Quero o hino bem alto da ponte hoje. Vou esperar acabar o jogo, né, Edson? Aqui é ponte, mas vamos esperar acabar o jogo. Bola aqui pelo meio, olha o Luca. Toca a bola pro Echaporã, vai queimada, ele bateu pro gol. Pega o goleiro.
podia ter caminhado um pouco mais. Ou não, André Luiz? Ele tinha uma avenida pela frente, no toque do Lucas Chaporã, resolveu chutar de perna direita, bem postado no meio do gol. Juan Carneiro fez a defesa e sem pressa, porque o Brusque perde por 2-0 no Majestoso. O Chaporã não aguenta mais nada, né? A Ponte mexeu Bernardo, Moisés Ribeiro, Alisson e o Nicolas, né? E a Ponte pode mexer mais uma vez sim, viu? Porque o Jean Carlos entrou no intervalo, né? Então não conta. Aí foram 2 alterações na primeira e mais uma na segunda, né? Pode mexer. O Alisson tá caído, agora chega por ali, os jogadores da Ponte, para ver o que ele é, está se contorcendo em dores do camisa número 25 da Macaca. E o Alisson agora também tá caído, é problema pro Hélio dos Anjos. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Rafael Matias, Ronaldo Queiroz, Roberto Santos, Luiz Ribeiro, o Ronaldo Queiroz, Ponte, amor maior. Obrigado pela sua participação. Vamos chegando a 50 minutos, 50 deste segundo tempo. É hora, atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 50 passado o segundo tempo. Vamos até 52. Te contei não, Majestoso. Ponte 2, Norberto no primeiro tempo, Luca no segundo. Brusque 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Copa do Brasil, terceira fase, primeira rodada. O Palmeiras vai empatando com a Juazeirense da Bahia pelo placar de 1-1. Mais cedo, o Grêmio venceu pela Série B a equipe do CRB pelo placar de 2-0 e assumiu a liderança da competição. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Ô Edson, eu quero soltar o hino, mas quero esperar um pouco, velho. Não sei, cara. Aqui é Ponte, mas você sabe, né? É melhor esperar um pouquinho. Espera mais um pouco aí, vai. Tá 2-0, né? Ah, mas 1 minuto e 20 os caras fazer 2 gols e empatar o jogo? Você acha que pode soltar o hino? Ah, cara, espera faltar 40 segundos, você solta. Então, tá vendo? Pode soltar o hino, Frank? Não, ainda não, cara. Ainda não? Sei lá. O Edilson Silvia, tá ligado com a gente? O Marcelo vai fazer um face, né? Eu não sei se é o nome seu e da sua esposa, viu, Edilson? Eu não sei, tá? Mas o Marcelo aqui vai fazer um face. Marcelo Jaqueline. Minha esposa não usa Facebook quase, né? Mas não importa, ela quer que você use Marcelo Jaqueline. Facebook já é um bagulho já mais antigão, isso né? Isso é porque a gente trabalha o Facebook, ele tá falando a modernidade isso. Agora é Instagram. Isso é porque a gente trabalha o Facebook. Estamos trabalhando o Facebook, estamos no Facebook com a nossa transmissão. Você é sensacional, Marcelo. Você é fantástico, cara. Eu jogo em prol da equipe, da empresa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Amarelou pra quem? É o 55 Trindade, é o segundo jogo amarelo da partida, o primeiro para jogadores da equipe do Brusque. 55 Trindade amarelado. Ah, mereceu, hein? Era esse aí o volante que o Hélio dos Anjos queria? Sim. Véi, se ele jogar só isso, deixa os que estão aí, tá? É o Moisés Ribeiro bem piorado, hein? Solta o hino aí, produção! Solta o hino porque nós vamos ganhar essa bagaça! 52 minutos, 52:10. Tá 2-0 pra Ponte. Fábio Sanches toca a bola pro Kaique França. Deu um bico. A bola ganhou altura, não ganhou distância. Volta aqui pelo meio. Fábio Sanches tira, a bola volta. Volta pro time do Brusque. 52:30. Vai terminar. Apita o árbitro! Ganhamos a bagaça. Pega 3 pontos aí, põe na sacola. Dali, Ponte. Dali, Macaca querida. Amor da minha vida, sou louco por você. Que gostoso. Vitória da Ponte contra o forte time do Brusque. Ponte 2, 0 pro Brusque. Acabou. Pode acabar, acabou. Acabou o juizão, acabou o jogo. 2 pra Ponte, 0 pro Brusque. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte venceu pelo placar de 2-0. Detalhe, saída dos jogadores no gramado. André, fica esperto, porque assim que aparecer o jogador da Ponte, eu corto você aqui pra ir de carona com a geradora do jogo. Mas e aí, a Ponte vence 2-0. André Luiz, os olhos do futebol interior do Majestoso. A Macaca venceu pé quente, o repórter da Macaca, André Luiz, o repórter feliz. 2-0 pra Ponte, André.
Eu confirmo você o placar com o Pulse Norberto na primeira etapa e nunca o artilheiro na segunda etapa. A Macaca venceu o Brusque por 2-0. Jogadores da Ponte saindo, a torcida fazendo muita festa. Torcida jovem, Ser Ponte, Ponte Terror, Ponte Chope. Muita festa aqui no estádio Moisés Lucarelli. Jogadores da Ponte se confraternizam, aquela resenha no meio campo do gramado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores do Brusque já estão todos no vestiário número 2. A festa é grande da torcida, a reabilitação da Ponte. A Macaca agora chega a 7 pontos na competição. E seu próximo jogo é nada mais, nada menos que o derby campineiro diante do Guarani Futebol Clube no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no próximo domingo, às 16 horas. E, meu caro Carlos Corsato, a torcida da Ponte, ela em muita alegria, em estado de graça, canta e dança em Moisés Lucarelli. É isso, André. Deixa eu dar uma liberada para você então, que você vai mergulhar agora lá no vestiário, né, para trazer a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Você volta daqui a pouco, a gente entra em contato contigo aí, lá do vestiário do estádio Moisés Lucarelli, para entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos. Tá combinado, André? Tá combinado. Destaque final rapidinho da Macaca. Após a vitória de hoje de 2-0 contra o Brusque, seu próximo compromisso, como eu disse, domingo, 16 horas, o derby campineiro no Brinco de Ouro diante do Guarani. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos terá todos os jogadores à disposição, porque o Alisson não levou cartão hoje, ele que estava pendurado. Com desempenho, Legal. né? Luca, falando Falei agora. no vestiário ali que o brilho no olho da galera tá sendo bonito de ver, então a gente tem que enaltecer isso, porque a gente vem num momento complicado e a gente está conseguindo ter um desempenho bom, isso é mérito de todo mundo, né? E que a gente mantenha esse desempenho, mantenha esse ritmo. Tem um clássico aí que a gente sabe que é diferente, então tem que se preparar bem para que a gente possa conseguir um resultado bom lá também. O que um jogo desse, né, a atuação dessa, resultado desse, traz para o time, para o clássico agora, né? Vocês vão ter um tempinho até maior aí para curtir essa vitória e se preparar para o jogo contra o Guarani. A gente já vinha bem, né? Perdemos no meio de semana para o Vasco, com uma postura de respeito, com uma postura que eu creio que não só a gente, mas como torcedor também, eu creio que ficou satisfeito com o nosso desempenho lá. A gente sabe que é muito difícil jogar contra o Vasco lá e a gente comandou o jogo. E hoje a gente só confirmou a vitória, a gente conseguiu jogar bem, desempenhou. A galera aí também sentindo um pouco só 2 dias de descanso e já tem que jogar de novo. Mas a gente venceu com a raça, com vontade e fizemos tudo que foi combinado. Obrigado. Tá então o Luca falando na saída dos jogadores do gramado do estádio Moisés Lucarelli. É isso, o André Luiz volta lá. Já te conectou o André, né, o Felipe? O André Luiz vai voltar agora lá nos vestiários para trazer a palavra, a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. A Ponte venceu pelo placar de 2-0. Vou fazer o seguinte: o Marcelo vai comandar já o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Quero o torcedor participando com a gente aqui na live para votar no melhor em campo da Ponte Preta, que venceu o jogo pelo placar de 2-0. Vai colocando aqui o seu voto de melhor em campo. Pode votar no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Pode votar aqui na live, no Facebook, Futebol Interior. E também no WhatsApp, o 989-89-3526. O destaque no fechamento da jornada para a abertura do fim de jogo com o Marcelo já, do comentarista Frank Francisco. A Ponte venceu pelo placar de 2-0. Tomou susto, mas também atacou. O resultado foi justo, na sua opinião, Frank? Ah, Carlos, resultado justíssimo, né? O Brusque valorizou demais essa vitória da Ponte. O time brigou, foi valente, raçudo. É um time com a cara da Ponte Preta, gente. Eu quero dizer a vocês aqui que eu estou muito feliz com o que eu estou vendo a Ponte apresentar em campo. E quero deixar aqui meus parabéns, Carlos, pro Norberto. Que partidaça! Mas depois dos meus comentários eu vou citar um detalhe que acho que vocês perceberam aí, Carlos, você e o Marcelo. Depois eu cito. E a Ponte, eu acho que vai ter muito problema aí pro Débil. O Felipe Amaral saiu contundido, o Arthur saiu contundido e o Echaporã
Terminou o jogo extasiado, como diria Marcelo Corsato. Wilson Correia, Lula dos Santos, o Edson Cláudio, o pessoal tá votando aqui na live, hein? Valeu. Edson Cláudio, Ronaldo Queiroz, Wilson Correia, Lula dos Santos, Neuri Menezes, também com a gente aqui. Pessoal votando no Melhor em Campo. Vai votando no Melhor em Campo, daqui a pouquinho a gente vai eleger o melhor da Ponte, que venceu o jogo pelo placar de 2-0. Marcelo, rapidamente aí, uma passadinha no placar ao vivo, Futebol Interior, você vai voltar já para comandar o fim de jogo. Fechado? Fechado, Carlos. Lembrando que com esse resultado, portanto, a Ponte Preta vai à 7ª colocação, 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias. O primeiro colocado é o Grêmio, tem 10, o Bahia tem 10, é o segundo, o Cruzeiro 10 é o terceiro, Ituano é o quarto com 8 pontos. Portanto, a Ponte está 1 ponto ali do Ituano, que é o quarto colocado no momento, né? E já tem 5 jogos. A Chape tem 8 pontos também, é a quinta, e o Sport tem 8 pontos, é o sexto. A Ponte, portanto, 7ª colocada, 7 pontos ganhos. É isso, o torcedor da Ponte tá feliz, porque além da vitória, né, a Ponte Preta já vem mostrando isso desde o primeiro jogo do campeonato, mostrando garra. É, o que faltou no Campeonato Paulista, a Ponte tá sobrando de vontade no Campeonato Brasileiro. E a parte física, né? Isso. E a parte física parece que melhorou muito. Com essa vontade aí, eu acho que não caía no Campeonato Paulista. E a parte física melhorou bastante, e isso é muito importante. O Norberto até falou na entrevista que a gente colocou antes da bola rolar. É isso, gente. Pra BetChamps, vem jogar na BetChamp, Corujão Autopeças. Tá precisando de bateria pro seu carro? 971007031. Anota aí esse número, que você pode precisar de bateria. O Corujão vai entregar para você. Bateria Zeta só R$ 259. Pode procurar, mas em conta você não encontra. Bateria Moura, R$ 399, parcelada em 10 vezes, sem juros para você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozo Mega Sorte Loterias. Daqui a pouco o Marcelo vai repetir os números da Mega Sena, hein? Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Fininho que tá feliz. Fininho, Wesley, toda a família lá. O Ponte Pretano Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center. Que tal mexer o corpo, hein? Mexer o corpo faz muito bem para a saúde. Na Academia Art Center, você tem uma semana para experimentar. É isso mesmo. Que academia faz isso para você? Só Art Center. Academia Art Center no Padre Anchieta. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Já o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Já no comando dele, que tá mostrando aqui o copo da água Levite, que é distribuída pela Bebidas Poti. Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Porque aqui, ó, nós vestimos a camisa, e hoje vestimos a camisa do time que ganhou. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozo Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozo Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
valer. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Salve, salve você, seja bem-vindo, faltando 19 minutinhos para as 11 horas da noite, sábado à noite, tudo pode mudar, está no ar o nosso fim de jogo, feliz, alegre, contente, com aquele sorriso do Coringa no rosto, né, de orelha a orelha, a Macaquinha venceu 2-0, faz o L aí, o Luca meteu mais um gol e o Norberto um golaço no primeiro tempo, 2-0 para a Ponte, para cima do Brusque, como esse carequinha aqui já disse antes do intervalo, a Ponte é a 7ª colocada da competição. Está no ar o fim de jogo para Bet Champions, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Uma pizza do Dadá, já tô até sentindo o aroma, o sabor, o gosto da pizza do Dadá, porque hoje é sábado e sábado manda, pede pizza. Daqui a pouco vamos eleger o melhor jogador em campo, você pode ajudar a gente nessa eleição. Aqui você não precisa de título de eleitor para dar o seu voto. Vai lá nas redes sociais, na nossa arquibancada virtual, tanto no YouTube como no Facebook, procura Futebol Interior e manda ver, ó. Manda ver, melhor em campo da Macaca. Tem as notas do jogo, aquela tabelinha narrador, comentarista, narrador. Tem a coletiva do treinador Aurélio dos Anjos, que mudou o estilo da Ponte Preta. No Campeonato Paulista, infelizmente, ele não conseguiu, né? Porque tem também o carimbaço do rebaixamento para a Série A2. Mas no Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse 5 primeiros jogos, apesar de termos 2 vitórias, né, e um empate, 2 derrotas, a Ponte mudou o jeito de jogar com mais raça, mais vontade. E o torcedor da Ponte Preta, ele não é como a minha esposa, ele não é exigente, né? Ele não é nada exigente. O torcedor da Ponte Preta só quer que o jogador que estiver usando esta camisa, ele a respeite e honre ela com raça, gana, com vontade, com T grande. Isso que o torcedor da Ponte Preta pede. Tem também a coletiva do treinador com o nosso repórter que está lá. O Carlos falou, né? Ele mergulha nos vestiários para trazer a palavra do treinador com pergunta e tudo, hein? Com pergunta. Vamos aguardar a primeira pergunta na reestreia de André Luiz aqui nos canais Futebol Interior. Já teve lá uma aula, né? Ele foi treinado, né? Foi treinado. É porque assim, né? Você sabe, o Leão é o seguinte, né? Você tem que ir treinando ele, né? Leão treina? Quem treina? Você treina Leão? Cara, tem um monte de treina Leão? Cara, tem um adestrador de Leão. Adestrador, você tá dizendo. Eu tô achando que é o Leão, deixa eu explicar, antes de você, para o pessoal entender. Eu tô achando que é o leão da selva, né? Aquele leão da África,
Aquele leão que é aquele que vive na selva, tá? Tá, então, mas você tem que treinar ele pra ele fazer algumas coisas, né? E o André Luiz também. Você precisa treinar, né? Soltando devagarzinho, né? Porque senão você sabe, né? Ele soltar a musculatura aos poucos. Isso, aos poucos. Daqui a pouco ele sobe na cabeça do técnico, né? Então, vamos lá, né? É o repórter Fumaça aqui dos canais Futebol Interior, o nosso André Luiz, que vai junto com o Wendel Coral, com o Anderson Grigoleto, né? Com o Albert Bonitaço Cavalcante, dá aquela revezada nas Não reportagens. é verdade que você acha o Albert bonito. É claro que não, né? Tá. Nem tudo que eu falo É só pra saber, só. É só pra você deixar ele mais ou menos feliz, né? Mas não é porque eu não acho que as outras pessoas não. também podem não achar. Gosto é gosto. Gosto né, é gosto. O que é bom pra mim, pra você pode não ser bom. Lógico. Né? Mas vamos falar do que interessa. Quero saber do meu comentarista de carona com o Frank Francisco, né? Dessa vitória maiúscula da Ponte Preta 2-0, ô Frank, pra cima do Brusque, é a segunda na competição. Marcelo, e o torcedor da Ponte pode ficar muito feliz. Você foi muito feliz, uma vitória maiúscula, vitória com autoridade, contra uma equipe que jogou uma partida muito boa também, que deu muito trabalho para o time da Ponte, mas a Ponte está começando a mostrar aquela cara que a gente gosta. Um time guerreiro, um time que briga, um time que vibra, um time que pulsa, sente a camisa, e isso nos deixa muito felizes, Marcelo. É isso, eu vou para mais um intervalo aqui no nosso fim de jogo, mas antes quero passar os números do concurso 2477 da Mega Sena, sorteados nessa noite de sábado. Anote aí, quem sabe você ficou rico e manda um agrado pra gente. Aproveita que a Ponte ganhou, né? Manda um agrado. Você tá felizaço, né? Faz um pix pra mim. Não vai fazer pro futebol interior que não precisa não, pra mim, Marcelo. 20, 33, 37, 38, 49, 5. Pro cara jogar 37, 38, 49, 50, o cara tem que ter uma visão grande, hein? Vamos repetir aqui. 20, 33, 37, 38, 49, 50, números da Mega Sena, concurso 2477. Segundo aqui informações, ninguém acertou as 6 dezenas. Vá. Acumulou de novo. Vai para 60 milhões, hein? Opa, mega sorte Shimozono. 60 milhões de reais. Aqui na Carlos, 45 apostas. E cada um vai receber R$91,71,71. Tá bom. Não dá pra pagar a minha dívida total, mas dá pra pagar pelo menos 30% dela, né? Porra, tá devendo pra caramba, hein, velho? Dá pra dar um pouquinho pra cada um, dar aquele agrado pra cada credor. Ô, Corsato, antes de você ir pro intervalo, vou pedir pro povo aqui pra mandar mensagem pra gente no nosso Facebook, no YouTube e também aqui no WhatsApp, 989-89-3526. Por que não estão mandando? Não, estão mandando sim, mas pra já ir pegando os votos aqui, já tem vários votos, né? Já vou dizendo que o Norberto tá na frente, né? Mas o ouvinte pode participar aqui na nossa arquibancada virtual e votar no Melhor em Campo depois do intervalo com você. A gente vai fazer a eleição, tá bom? Tá certo então, vamos pro intervalo. 13 para as 11, lembrando que o Palmeiras vai vencendo de virada a Juazeirense pelo placar de 2-1, jogando no Allianz Parque. Na volta tem o Melhor em Campo, tem notas do jogo, tem coletiva do treinador, tem tudo isso e muito mais para você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Tamo de volta, fim de jogo, faltando 10 minutinhos para as 11 horas da noite. A Ponte venceu 2-0, Série B, quinta rodada. Agora no próximo domingo, Dia das Mães, tem derby, Brinco de Ouro da Princesa, Ponte Preta e Guarani. O Palmeiras vai vencendo de virada a Juazeirense, jogando no Allianz Parque. Estamos no finalzinho do jogo, 45 minutos e 47 segundos do segundo tempo. 2-1 para cima da Juazeirense, o time do Palmeiras. Vamos fazer o seguinte então, vamos eleger o melhor jogador em campo com a ajuda do internauta, da arquibancada virtual, de você que nos ajuda a fazer a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vinheta, Felipe! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E a vinheta, para quem tá no canal de vídeo, né, percebeu que o fundo da vinheta é um jogo da Ponte Preta contra o Brusque. Né, um jogo da Ponte contra o Brusque. Vamos lá, começando com o voto do torcedor. Carlos, o que você tem pra gente de voto aí? Parece que o Norberto deu aquela largada na frente, não? Deixa eu ligar o microfone aqui. Eu tenho voto também aqui no Planeta dos Macacos, mas vamos lá. Primeiro aqui no Facebook, ó, Norberto, Edson Cláudio, Wilson Correia Lula dos Santos, Neuri Menezes e Silvana Pereira. Votaram no Norberto. No Kaique Franço, goleiro, por enquanto, o Roberto Santos. Agora eu vou aqui no Planeta dos Macacos, o nosso Planeta News. O Alexandre Girelli, grande Alexandre, obrigado por estar com a gente, viu, Girelli? Obrigado mesmo, viu? Votou no Felipe Amaral, hein? Como melhor em campo. O Jorge Bertelli vota no Norberto como melhor em campo. O Neuri votou também aqui, já tinha votado no Norberto. Ele confirma aqui o seu voto no Norberto, jogador aqui da equipe da Ponte Preta. Bom, então são 1, 2, 3, 4, 5 votos pro Norberto, um voto pro Amaral e o outro voto aqui pro Kaique, o goleiro da Ponte Preta. Agora vamos lá, entrevista coletiva já? Porque eu gosto dessa formação. Sim, já começou. Estamos precisando viabilizar já começou mais, a entrevista. Que é você então, ter mais vamos lá, André Luiz. Né? E então isso também traz uma solidez defensiva. Nós trouxemos o Arthur, porque o Arthur é um exímio jogador de linha de 4, tem essa qualidade, né? A gente hoje teve que usar um tempo todo um jogador jovem, que vai também crescer muito, que é o caso do Jean, né? Já que o Arthur sentiu um desconforto muscular, e essa solidez também passa muito por um jogador, né? O crescimento do Thiago foi muito em função também da entrada do time, em função dos problemas que o Fabrício teve, da entrada do time do Fábio. Eu acho que desde quando o Fábio foi escalado no jogo passado dentro de casa, o Thiago também deu uma crescida. Então é um par que deu certo, é um trio de defensivo sem a bola que está dando certo. Eu estou aqui já preocupado porque eu tenho, daqui a pouco eu tenho razão que esse Alisson, ele entra, ele atropela todo mundo, é um jogador também que nós contratamos baseado no vigor físico, baseado na intensidade. E o que
que é mais importante é que você está fazendo uma competição. O Arthur sentiu um desconforto muscular. E essa solidez também passa muito por um jogador, né? O crescimento do Thiago foi muito em função também da entrada do time, em função dos problemas que o Fabrício teve, da entrada no time do Fábio. Eu acho que desde quando o Fábio foi escalado no jogo passado dentro de casa, o apartamento do hotel, eu concentro com ele, né? E para mim é uma satisfação muito grande você ver a torcida jogar junto. E a torcida só joga junto quando ela vê reação. É questão comportamental. Se você não tem um comportamento de acordo com sua torcida não vai estar junto contigo, né? E isso a gente sabe que cada jogo que a gente ganhar, cada gol que a gente não tomar, nós vamos trazendo mais pontepretanos para o estádio, porque nós precisamos deles naturalmente, como todo time precisa de sua torcida. Professor, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouquinho com relação ao Norberto, né? Ele fez uma partida muito interessante, acima de tudo marcou um gol. Parece que a Ponte era muito, digamos assim, uma Luca dependente. Ele tinha marcado 7, o Ribamar tinha marcado 3, o Tessin tinha marcado 1. E agora com essa posição do Norberto chegando arriscando. É a arma da Ponte para o Campeonato Brasileiro da Série B? Tem esse leque de atuação? Eu, nos últimos 2 anos, eu enfrentei Norberto praticamente em clássicos, porque Náutico e CSA, por causa de alguns problemas lá de relacionamento, virou guerra lá em cima. Todos os jogos guerra. Eu sempre achei o Norberto um jogador assim, interessantíssimo, né? Quando nós terminamos o Paulista e o Norberto estava muito questionado, em todos os sentidos, como todo mundo estava questionado, eu chamei na minha sala e falei para ele, olha, os jogadores mais experientes eu quero contar com você. Agora eu preciso saber o que você quer. O Norberto falou, professor, eu vim para São Paulo com uma ideia, né? E eu vou manter essa ideia minha. Ele até falou, professor, eu queria fazer um Paulista, desequilibrando no Paulista, e criar um espaço novo em São Paulo, uma situação nova. Infelizmente eu tive meus problemas, da Covid, ele explicou tudo direitinho. E foi trabalhar. E ele foi trabalhar. Ele entrou essa intertemporada nossa com o brasileiro machucado, recuperou, né? E eu apostei na recuperação dele. Fiquei muito satisfeito com o Bernardo e com o Formiga nos jogos que fez, mas eu sempre pensei no Norberto, que é um jogador, ele é diferente, ele consegue sair da marcação-pressão. Se fizer a marcação-pressão nele, ele sai. O gol que ele fez, ele saiu de uma marcação-pressão, entrou com uma zona que os outros 2 laterais não têm tanta facilidade. Cada um, o Formiga é um jogador de característica de profundidade, o Bernardo é um jogador de profundidade, o Norberto é um jogador de mobilidade. A gente fala, é um jogador de futebol de salão, um jogador que vem jogando curto, e a experiência, né? Um jogador de uma experiência incrível. E nós todos ficamos muito felizes com o gol do Norberto, e eu estou mais feliz ainda porque acreditar em jogador faz parte de ser treinador, né? E, naturalmente, quando dá certo, e como está dando certo, né? Essa recuperação do Norberto, eu tenho certeza que na lateral direita nós vamos estar sempre muito bem. E não é fácil, não é simples, né? Como não foi simples para Norberto eu ter que tirá-lo, porque nós fizemos 3 jogos em 8 dias. E eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, nós nunca, a Ponte Preta, ela acho que tem 2 anos que chegou uma aparelhagem aqui, ou 2 ou 3 anos que chegou uma aparelhagem que faz o GPS nosso. Nesses últimos jogos nossos aqui, você entende? Eu estou dando essa informação através do meu fisiologista, a Ponte Preta nunca jogou com essa intensidade. Nunca fez tanto metro, a metragem, você entende? Por minuto, nossa, é altíssima. A intensidade, ela está batendo em 27,5%. Eu quero chegar a 30%. Nós queremos chegar a 30%, ela está batendo em 27,5%. O que quer dizer isso? De 100 metros que o meu jogador corre, 30 metros em alta intensidade. Então, a gente está batendo muito nisso. Hoje, eu estou no vestiário porque eu recebo todos os dados e vou ali discutindo com eles. Já me avisaram, professor, na história recente da Ponte, é o primeiro tempo mais intenso que a Ponte teve. Então, a gente fica feliz. Aí que eu falo, compraram a ideia. Mas eu falo também uma coisa que é importante. Nós trouxemos jogadores com perfil de intensidade. Nós não vamos achar aqui 2 resultados. A próprio jogo do Vasco, todo mundo ficou assim, feliz com o comportamento da equipe, mas a gente tem muita coisa pela frente. Nós temos agora um privilégio, né? Eu falei para eles ali agora, é um privilégio muito grande você participar de um derby
Campineiro, coisa que me faz lembrar, me faz lembrar Marco Aurélio, Jair Pisserni, do outro lado também, Carlos Alberto Silva foi meu treinador, faz lembrar de grandes treinadores. Quem sou eu, né? Sou pequenininho perante esses treinadores, não é isso? Da Ponte Preta e do futebol de Campinas, eu estou feliz demais. Para mim é semana diferente, em todos os sentidos. Vou deixar o grupo relaxar um pouco mais, porque o grupo precisa, principalmente mentalmente, descansar, como também fisicamente. Nós vamos estar iniciando a nossa preparação para o grande derby na terça-feira de manhã. Tudo bem, professor? Tudo bom. Anderson Pinheiro, do Clube FM. A minha pergunta é em relação ao Moisés Lucarelli. Série B do ano passado, 19 jogos da Ponte aqui, não venceu 10, tendo 7 empates e 3 derrotas. Paulista desse ano, 6 jogos aqui, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Eu sei que o senhor não era treinador nessa parte, mas eu estou citando por conta da evolução. Na Série B deste ano são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Eu queria saber se isso faz parte de pautas de reunião entre jogador, comissão técnica, diretoria, para fazer voltar o Moisés Lucarelli a ser temido pelos adversários, deles chegarem aqui com aquele receio. Nós vamos enfrentar uma Ponte Preta aqui é sempre duro, porque cá entre nós, se a Ponte fizer os resultados bons aqui, no mínimo um campeonato mais seguro que o ano passado a Ponte vai fazer. Olha, eu bato no princípio que o time de futebol tem que fazer prevalecer seu antigo. Ele tem que fazer. Eu não posso fazer um jogo aqui dentro de casa e ficar trocando bola lá atrás, achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Nem ganhando como nós ganhamos hoje, nós não ficamos retidos com bolas dentro da nossa linha defensiva. Sempre procuramos o jogo para jogar o adversário mais longe do nosso gol. A torcida da Ponte Preta, né? Ela é famosa por quê? Ela é famosa, todo mundo teme o Moisés Lucarelli. Eu vou ser muito sincero, eu já fiz muitos jogos aqui, sempre foi super problemático. Mas muito problemático. Muito. Antigamente era até na entrada. Né? Já chegava ali, já era um negócio meio, né? Parecia que tinha alguém dando um tapa na cabeça, aquelas coisas que fazia parte do futebol há 2 décadas atrás. E é gostoso também. Né? Então, nós temos que fazer. Então nós temos que ter essa atitude. Então eu cheguei na Ponte, todo mundo fala de uma característica da Ponte. O rapaz falou da característica do trio ofensivo. Né? Eu trabalho com esse trio ofensivo. Agora também tem uma característica de que a Ponte é um time que também conquistou muitos resultados sendo reativo. Eu não consigo ser reativo. Nem com o Grêmio, eu engoli um pouco por causa do equilíbrio, da busca do equilíbrio da equipe. Então, você cai você sai de um rebaixamento e pega o Grêmio, né, no primeiro jogo. Então, eu dei ali um miguezinho, fiz uma sombrinha, mas meus times não jogam assim. Meus times jogam com uma marcação alta. Eu tenho jogadores rápidos para fazer isso. Né? Eu tenho uma estrutura defensiva que eu gosto de... Eu falo muito para os meus jogadores, vamos ter o adversário longe do nosso gol. Quanto mais longe do nosso gol ele estiver, melhor para nós. Mas nem sempre acontece. Daqui a pouco você está fazendo um jogo 2-0, um Brusque, time forte, super bem treinado pelo Vaguinho, né? Vem para dentro de você tem que ter a humildade de baixar a linha, como nós baixamos, mas Kaique fez um chute, fez uma defesa de uma bola que nós erramos. Porque o nosso rebote entrou para dentro da área, numa bola parada, e o jogador deu aquele chute. Mas mantivemos o adversário sob controle. E estar no Moisés Lucarelli tem que ser muito prazeroso para nós. Nós temos que gostar de jogar aqui, sabe? E eu bato nessa tecla mesmo. Eu bato nessa tecla. Eu, particularmente, adoro chegar aqui no Moisés Lucarelli para jogar hoje como treinador da Ponte. O que nós temos que fazer? Usufruir disso. Usufruir de uma torcida que no jogo passado aqui foi brincadeira, foi impressionante os últimos 15 minutos da nossa torcida contra o CRB. Jogou nosso time lá pra cima. Hoje, em todos os momentos, a torcida jogou nosso time lá pra cima. E eu quero o Moisés Lucarelli cheio. Eu acho que essa é uma obrigação nossa, não é uma obrigação do torcedor. Porque eu acredito que o time tem demonstrado a cara da Ponte Preta. O time está com a cara, começando a ficar com a cara da Ponte Preta, e é isso que nós queremos. André Luiz, Rádio FI, canais Futebol Interior.
Professor Hélio dos Anjos, boa noite, parabéns pela vitória. Qual a leitura que o senhor faz da partida e qual a evolução da sua equipe em relação à derrota para o Vasco? Olha, nós fizemos um jogo muito equilibrado contra o Vasco, né? Pra você ter ideia, nós tivemos mais bolas paradas ofensivas contra o Vasco do que o Vasco. No segundo tempo, por exemplo, o Vasco teve 2 bolas paradas ofensivas. Nós fizemos um jogo de imposição no segundo tempo. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo, para mim muito bobo o gol. Erramos, tanto que eu mudei um pouco o posicionamento de segundo pau na bola parada hoje. Alterei o jogador que ficava, né? Porque a gente muitas vezes não tem como treinar. Eu não treinei bola parada, nós erramos bola parada no Vasco, mas eu optei por não treinar bola parada para esse jogo. Eu optei por recuperar mais os jogadores e desenvolver outros trabalhos que era necessário, na minha visão. A questão da evolução é de comportamento. O comportamento nosso hoje, o comportamento nosso contra o CRB foi um comportamento parecido com aquilo que nós tentamos fazer contra o Operário no segundo tempo. Então, contra o Vasco, né, jogamos com o campo aberto, Vasco atacando, nós atacando. No segundo tempo, não. Nós tivemos mais posse de bola, entramos para dentro do Vasco, como eu gosto, e jogamos. Não criamos tanto, mas evoluímos nessa questão de entrar na grande área, de chegar em linha de fundo, nós melhoramos. Hoje, a grande virtude nossa foi iniciar o jogo fazendo o adversário nos temer, fazendo o jogo de imposição física, técnica, né? E aí entra a parte tática também, a imposição técnica e física ajuda você na parte tática. Então, a evolução para mim foi essa. E outra coisa, o tripé de meio campo está evoluindo. O tripé de meio campo está evoluindo. Agora, não é simples, porque eu fico olhando assim, o Amaral, que dia que o Amaral jogou 3 jogos na vida dele, como eu frisei, sendo cobrado, ali o treinador orientando, cobrando. O Chaporã nunca na vida jogou 3 jogos iniciando como titular no profissional. Primeira vez. Quer dizer, nós temos algumas coisas para evoluir, né? Por exemplo, eu gosto de deixar o Alisson, que é um jogador que está me impressionando muito, nunca disputou a Série B na vida. Tá entendendo? Então, são coisas que a gente vai buscando, vai alimentando os jogadores e alimentando principalmente de ideias, né? E eles assumindo um compromisso, não é um compromisso comigo, né? É um compromisso com o clube, que nós temos que respeitar, e a maneira de respeitar um clube é você trabalhar bem profissional por esse clube. Vinícius Barel, Rádio Central, boa noite, Hélio. Boa noite. Hélio, você tem frisado sempre sobre a intensidade dessa trinca de volantes, e na coletiva do jogo passado contra o CRB, você disse que a diretoria até tentou contratar um camisa 10, um jogador mais pensante para esse meio campo, e nós temos visto o Luca fazendo muito essa função ali na criação de jogadas. É realmente algo que é dele ou é bem passado por você, pela comissão técnica, para que ele seja esse homem e não só na conclusão de jogadas? Olha, é interessante, já que eu jogo com 2 beiradas, então você ter um centroavante de flutuação. Eu adoro centroavante de flutuação. Eu sou um treinador, eu sou muito consciente, eu nunca trabalhei em poucos times assim, de ponta a ponta do Brasil, foi Grêmio e Vasco. Eu acho assim, o futebol hoje não permite você fazer uma estrutura tática para beneficiar um jogador. E aquele centroavante que todo mundo gosta, que faz o gol, hoje está mais difícil para jogar. Porque eu não posso comprometer taticamente a minha equipe em função do jogador. Então o que o Luca faz? O Luca é o homem que estiga a nossa marcação. Ele é o primeiro jogador que estiga. Eu falo sempre assim, a movimentação que o Luca fizer, até o meu goleiro tem que fazer. Se o Luca fizer uma movimentação de entrar 20 metros para frente, nós todos, o time todo, tem que procurar entrar esses 20 metros. E o Luca tem uma coisa que eu até evito falar publicamente, né? Nós estamos aí numa semana de um jogo danado. Agora, ele tem feito uma função quase que perfeito, porque ele não é um atacante de atacar muito a linha, né? De toda hora, que a jogada estiver acontecendo, ele ataca a linha, não. Ele é um jogador que ele faz aqui, ele reveza. Ora ele ataca, mas eu prefiro ele de outra forma. Nem tanto atacando a linha, sinceramente. Porque nós estamos moldando a nossa equipe, não é isso? Para usufruir o máximo do Luca, tecnicamente, porque é um jogador diferenciado na divisão. Hélio, boa noite, parabéns pela vitória. Quanto à equipe de Estado de Informação, você falou muito dessa intensidade
você traria jogadores com uma intensidade boa para aguentar esse campeonato. Você acha que essa intensidade vai melhorar ainda? E eu queria que você comentasse também a preparação física, que o time mudou completamente a forma de jogar e o que está correndo é uma barbaridade. Bom, tudo bem que a gente busca o jogador talhado para aquilo que a gente quer, né? Então a gente busca o jogador com esse perfil, né? Então a gente tem os números dos jogadores quando a gente vai contratar. Nosso departamento de análise busca essas informações. A gente da comissão técnica tem relação com a comissão técnica, buscamos. Vou ser muito sincero, o Aço, para vir trazer o Aço para cá, nós falamos com o Roger, o jogador foi o treinador dele. Você entende? Então lá, para trazer o Chaporã, você entende? Nós falamos com o Cristiano muito, né? Que é outra pessoa da casa aqui. Então a gente discute, busca os números, né? E a gente procurou moldar isso. Agora, tudo vai do trabalho. Tudo vai do trabalho. O Anderson, já conheci o Anderson, só que nós não trabalhamos com tanta parte de força aonde nós trabalhamos na Arábia Saudita. Se você quer matar um jogador da Arábia Saudita, é trabalhar a força dele. Ele fica um bagaço, né? Agora, o Anderson fez a equipe evoluir na parte de força. Você entende? Então, aquela história. Um exemplo, assim, você estava levantando 5, passou a levantar 15, para a gente jogar lá para cima, porque as pessoas não entendem. Quem dá a condição de terminar bem o jogo não é a parte, você entende, da condição aeróbica, não. Quem dá a condição, quem faz os jogadores terminar forte é a parte de força. Porque na hora que você está perdendo isso, quem segura é a parte de força. Você entende? Então, o Anderson foi muito feliz, nós planejamos isso, discutimos isso, né? Eu até dou muita liberdade, eu faço assim, o Guilherme faz esse meio campo e traz para mim as ideias. E eu banco, ou dentro da minha experiência, não, tenta mudar isso, aquilo ali, mas eu confio muito no nosso fisiologista, que começou comigo também, no Atlético Goianiense, o Cauê, tive o prazer de encontrar com ele aqui, e o Anderson tá com a mão certa, mas nós temos que ter os cuidados necessários, né? Porque é uma competição longa, é uma competição que hoje nós saímos muito mais machucados. Eu saí com 2 tornozelos assim, né? Do Nicolas e do Amaralzinho, numa dividida sensacional, mas a gente preocupou com aquela dividida, para você machucar tornozelo e joelho, mas ele entrou mais pesado do que o jogador, e olha, com 17 anos, né? E nós tivemos o Nicolas com escoriação de tornozelo, o Amaral com escoriação de tornozelo, e infelizmente o Arthur com um desconforto do posterior. Mas eu gostei muito do Jean. O Jean tem feito treinos fortíssimos, e a gente tem, sim, que apostar na juventude da Ponte Preta, e tomara que daqui a pouco temos aí o Vitinho, que a gente trabalha com a gente, tem outro menino lá que eu estou gostando muito, que é o Diego. Uma pena que o jogo deles é quarta-feira, às 15 horas. Eu gostaria de assistir a estreia, né? Inclusive vai jogar lá o DG, né? O Pedrinho. Tem que jogar, o jogador tem que jogar. Treina e joga para a formação melhorar e a gente ter esses jogadores aqui dentro do clube. Hélio, boa noite. Você falou bastante da parte física, né? Da intensidade da equipe. A gente sabe que a Ponte teve uma boa reformulação para a Série B. E a gente já percebeu pela intensidade do jogo de hoje, que alguns jogadores, como você mesmo disse, tiveram cansaço, também algumas contusões. Eu queria, pensando em derby, como é que você analisa essas contusões? Te preocupa para a escalação do derby? Ou você já tem mais ou menos uma coisa na cabeça para domingo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês nunca vão ver eu aqui lamentando a ausência de jogador. Eu não trabalho com 11 jogadores, então eu trabalho com um grupo. Nunca vou lamentar. Eu nunca vou aqui chegar a falar para vocês, daqui a pouco, uma derrota de 4, 5 jogadores no jogo, para o jogo. Eu chegar a falar para vocês, não, meu time sentiu a ausência. Não. Eu acho que o treinador que se preza, você entende? Que trabalha com grupo, você não pode nunca falar que a ausência ocasionou problema. Por quê? Você está tirando moral de quem vai estar. Né? E se acontecer da gente perder alguns jogadores desses aqui, pode ter certeza que nós vamos estar muito fortes para o próximo jogo. Coincidentemente, é o jogo da vida de todos, e eu mais uma vez falo, né? Um privilégio muito grande eu participar desse clássico, né? Acho que eu nem imaginava mais participar de um clássico em Campinas, e todo mundo sabe a tradição. Agora, nós vamos estar fortes, independente das escolhas. Nós temos escoriações, mas nós temos uma contusão que tem que ir para exame. A do Arthur tem que ir para exame.
As outras duas são escoriações que normalmente, né, daqui a pouco, terça-feira, os jogadores já podem até estar melhor. Se não tiver, nós vamos ter outros do grupo para fazer bem feito o que eles têm feito, o que tem acontecido. Você está falando bastante do derby, né? Está tão especial para você participar desse jogo? Olha, eu já participei de inúmeros derbys que eu falo, clássicos no país, né? Inúmeros. Tem uns sensacional. Se vocês um dia viver o Remo e Paysandu, vocês não acreditam. Não acreditam o que é a loucura, o que é a cidade, o que transborda de até mesmo de agressividade nesse jogo. Agora, a beleza do clássico campineiro, pô, é sensacional. Sensacional. É aquilo que eu falei para vocês. Aí eu fico lembrando dos grandes treinadores que passaram e tiveram a oportunidade de participar desse clássico. Quem sou eu para chegar nos pés dele? Quem sou eu? Então eu tenho que ter, assim, a responsabilidade de colocar uma equipe forte, porque o adversário merece você trabalhar para vencê-lo. Não é isso? E acima de tudo que nós tenhamos é muita paz, né? Porque infelizmente os clássicos estão mudando um pouco a característica dos clássicos por causa do problema de torcida, de não ir duas torcidas. Eu não sei como é que vai ser esse clássico, é só uma torcida única, né? Pois o que nós temos que fazer é ter a responsabilidade para não instigar a violência. Nós temos a responsabilidade e o respeito para o adversário e trabalhar para vencer esse adversário. Nós vamos ter uma semana muito boa. Olha, isso eu posso falar publicamente, que eu não estou inflamando nada, né? Para mim, semana de clássico é semana diferente. Valeu, gente. Tá aí, então, a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Vou pedir para o André se posicionar, porque a gente está elegendo aqui o melhor em campo, né? Então vamos pedir para o André se posicionar para ele votar também e já fechar a sua participação lá do estádio Moisés Lucarelli. Mas é isso, Marcelo, passo para você, entrevista coletiva aí do Hélio dos Anjos. Só para registrar que o Palmeiras venceu a Juazeirense por 2-1, o segundo gol do Palmeiras foi marcado pelo Scarpa, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida. Carlos, bom, a gente tava seguindo aqui na votação, né? Norberto tinha 5 votos, o Kaique 1 voto, o Felipe Amaral 1 voto. O voto do torcedor, a opinião do torcedor. Você quer voltar aí pro quadro? Vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho com o Frank, analisar a entrevista do Hélio. Ele me parece, não sei se vocês concordam, contente. Assim, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas não só pela vitória, pelo desempenho, né, do time em campo. Eu ia falar isso agora. Ele está muito seguro. Ele está muito seguro de si, seguro do grupo. O planejamento que ele tem, ele está executando. Olha, sinceramente, eu gostei muito de todas as pontuações que ele colocou. Foi muito prático, Marcelo. E ele falou de uma coisa que eu gosto muito no treinador hoje, que acho que o treinador no Brasil precisa mudar esse conceito. Isso existe na Europa de uma outra forma e o Brasil também precisa acompanhar. Não existe mais 11 jogadores. Você tem que ter um elenco. Então o Marcelo se machuca, não vai ter ninguém para fazer. E num clube de futebol é a mesma coisa. Eu gostei muito disso, gostei dessa visão que ele tem da nossa base. Você viu a força que ele está dando para o Jean Carlos, o que ele falou do Amaralzinho, citou o Vitinho hoje. Às vezes a gente pede e ele não coloca, mas ele sabe o tempo certo. Né, sim, Carlos? Sim. Nós vamos ter ainda, gente, muita coisa boa na Ponte Preta com essa rapaziada nova aí, hein? E ele demonstra que gosta do futebol do Pedrinho, mas me parece que o Pedrinho ainda não está preparado para entrar no time dele, né, Carlos? A Ponte tem muito atacante, né? Eu fiz uma conta, a Ponte contratou no último dia de janela, né? A Ponte registrou 15 jogadores, 16, 9 atacantes. Então tem muito jogador e se o cara não assume, por exemplo, no caso do Jean Carlos era titular no Campeonato Paulista. Quando ele assumiu, o Guilherme Santos estava aí. Com o Guilherme Santos eles têm problema, né? O Hélio e o Guilherme. Então, lógico que o Guilherme Santos não seria aproveitado e não está sendo aproveitado. E aí a primeira opção era o Jean Carlos. A Ponte contrata o Arthur, o Jean Carlos é reserva. Ele vai jogar com o Jean Carlos. Só que o Jean Carlos, pelo menos, era titular. O Pedrinho entrou, né? E nas poucas vezes que entrou também, não foi assim, né?
aquele jogador que pudesse resolver alguma coisa para a Ponte. E a Ponte contratou um monte de atacante. E aí, né, Marcelo, se você contrata um monte de atacante, você acaba perdendo espaço. Diferente com os volantes. O Felipe Amaral, por exemplo, quando ele entrou no time, a Ponte estava tirando o volante do time, né? O André Luiz foi devolvido para o Sampaio Correia, o Moisés Ribeiro não estava bem, o Léo Santos estava contundido, então ele tinha que pegar alguém da base. Ele foi lá e pegou o Felipe Amaral e deu certo. Mas ele gosta de trabalhar com os jovens, isso é importante. O que ele falou aí, esse negócio da Ponte correr, a Ponte guerrear, a gente falava muito isso no Campeonato Paulista, né? E o Marco Eberlin falava isso também, que a Ponte Preta não tinha condições de enfrentar fisicamente nenhum time, tinha que ser na categoria. E aí piora, né? E o futebol hoje, cara, você pode pegar, eu reputo que o campeonato mais difícil, né? É o campeonato inglês, a Premier League. E o que aqueles caras correm, né? E tem craque lá também, mas os caras correm o jogo todo, né? Então você tem que correr, cara. Você não pode se furtar da correria. O Danilo Gomes, por exemplo, correu até quando deu. Não dá mais, é 5 substituições. Você vai lá e troca e coloca outro. Pra correr também. Você vai falar, você vai correr, hein? Você vai correr. Então, é isso. Eu vi uma entrevista do Hereda, jogador que jogou com o Hélio dos Anjos, rapidinho aqui num desses podcasts da vida, um podcast do Náutico, inclusive. E é bom a gente pesquisar, né? O Hereda rasgou elogios pro Hélio dos Anjos. Mas ele falou que teve um jogo no Campeonato Brasileiro que o Hélio dos Anjos estava com Covid, não viajou. E aí o filho do Hélio dos Anjos estava de técnico, né? O Guilherme, né? E no intervalo do jogo, o Náutico estava perdendo e disse que os caras não estavam correndo. Não estavam correndo os caras, né? Aí o Guilherme chega com o telefone e fala: Tó Hereda, é pra você. Quem é? É o Hélio dos Anjos. Diz que o Hélio dos Anjos desceu o pau nele e falou assim: você tá de brincadeira comigo, né? Se no segundo tempo você não correr tantos quilômetros, você vai conversar comigo na reapresentação. O Hereda falando isso, que diz que o Hélio dos Anjos, da casa dele, ligou pra ele e falou: ó, eu quero intensidade. Pode perder o jogo, mas você vai mostrar pra mim que você correu, que você buscou a bola. E o jogador tem que entender isso, cara, porque se na Premier League os caras correm até 50 do segundo tempo, o Salah vai buscar uma bola do lado do campo dele para não deixar a bola sair para escanteio. Tô falando do Salah, até esses dias disputou com o Cristiano Ronaldo e com o Messi para ser o melhor jogador do mundo, pô. Então tem que correr, o futebol hoje é intensidade. Se não tiver intensidade, agora tem que separar, né? Por que a Ponte não dava intensidade no Campeonato Paulista? Porque a preparação física era fraca. Aí eu acho que não dá pra jogar só pro jogador, é um conteúdo, né? É um conjunto que faz o conteúdo e que faz a obra. É isso, é claro que vitória a gente não estava muito acostumado, agora são 2 em 5 jogos, né? Mas também não é porque perdeu que tá tudo errado, no Campeonato Paulista tinha muita coisa errada, né? E não é porque ganhou também que tá tudo certo também. Tem o derby aí, né? O último confronto não foi legal pra gente. Não. A gente não conseguiu disputar aquele derby. Nada. Né? E vai ser no mesmo local, então vamos ver se mostra alguma coisa diferente. Mas hoje o time da Ponte pode até perder. Mas o time da Ponte hoje mostra mais confiança do que aquele time. Certo. Do que aquele time. Podemos até perder. E vai num momento diferente. Momento diferente. Pra Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Eu não sei se eu já pego o voto do André ou se você quer continuar dando voz aí pro torcedor. Vamos pegar aqui primeiro e depois pega lá do André. Porque o André já tá com cachê ganho mesmo, pode esperar um pouco. Vai, Carlos. Vamos lá então. Voltando aqui. Estávamos nos elegendo aqui o craque do jogo, né? O melhor em campo da Ponte, então vamos lá. O Norberto, Edson Cláudio, Wilson Correia, Neuri, Silvana, Jorge Bertelli e Gustavo Coelho no YouTube votaram no Norberto. No Kaique, o Roberto Santos. No Felipe Amaral, 2 votos aqui. O Alexandre Girelli e o Celso Fittipaldi. Deixa eu ver se tem mais algum aqui no Planeta dos Macacos, né? Agradecendo todo mundo que participou, viu, gente? Valeu todo mundo que participou, você que deu aí moral pra gente, rapaz. São mais 400 mensagens, né? Aí deixa eu ver aqui, mas ó, Norberto, viu? Mas o trabalho do Niconal, o preparador físico, evoluiu demais em relação ao Juvenilson, tá dizendo aqui o Alexandre Girelli. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. A gente já percebe, é nítido, isso é nítido, né?
É o meu celular aqui, perdão. Isso é nítido, cara. Mas é claro que a gente tem que olhar tudo que aconteceu, tudo que vinha acontecendo. Mas que a preparação física do Campeonato Paulista deixou a desejar e foi um dos fatores para a queda da Ponte, isso a gente não tem dúvida. O Rodrigo Brugneira votou aqui no Norberto, mais um voto pro Norberto, valeu. Tem voto aqui no YouTube também. Então vai, passa. O Gustavo Coelho, não sei se ele já registrou o voto aí. Norberto, né? É, Norberto. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, só esse aqui. 60% dos votos, então, pro Norberto, tá com 2 pontos pela galera eleito o melhor em campo. Agora vamos pros nossos aqui. Muito bem. Começar com o repórter feliz. André Luiz, na sua opinião, quem foi o melhor jogador da Ponte Preta no jogo? O melhor jogador em campo foi Norberto, lateral direito. Norberto, voto. O Norberto ganhou com o voto da galera e já tem o primeiro voto do nosso repórter feliz. Vou de carona com o Frank Francisco. O seu voto pro melhor em campo da Macaca no jogo de hoje. Vitória 2-0. Vou ratificar o melhor em campo do primeiro tempo. O Norberto, pra mim, um partidaço. E é sequência, tá, gente? Eu não tô votando por esse jogo só, não. Comentei em off com o Carlos hoje. Já tô votando pelo jogo passado contra o Vasco, que pra mim me arrebentou também. Muito bem. Norberto, 2 votos. Vai, Carlos, seu voto. Gostei demais aqui. O povo manja, né? Gostei demais aqui do Felipe Amaral. Pegou ali a volância e tá mandando bem. Mas, de novo, o Kaique França fez defesa, seguro na saída de bola. Eu vou votar no Kaique, que chamei no jogo passado contra o CRB de Caicaço. Ele fez 2 defesas sensacionais e hoje também ele fez boas defesas. O Norberto tá ganhando e deve ganhar, mas o meu voto é do Kaique. Muito bem, Kaique, um voto. Eu vou votar no Luca, né? Porque com o Luca no time, a Ponte é um outro time. A Ponte é Luca hoje mais 10. Né? Esse eu acho que o Hélio dos Anjos, quando ele não jogar, vai sentir falta, como já sentiu, né? Mas eu vou votar no Luca. Só que tem a história do Kaique, mas o Norberto também jogou um bolão. O Norberto é mais jogador do que o Bernardo, que não é mau jogador. Mas o Norberto é o melhor lateral que a Ponte tem no elenco. Ele é muito melhor do que o Igor Formiga. Vocês me desculpem, tem muita gente que acha que o Igor Formiga é até melhor. Mas só fazendo uma alusão aqui rapidinho de Norberto e o Kaique. O Kaique me parece aquele menino que chega na escola, né, que não fala com ninguém, quietinho, tranquilo, né, mas que manda bem pra caramba na aula. Tira notas boas, tal. O Kaique me parece isso. E o Lucas já não. O Lucas é aquele cara que chega batendo na mesa, derrubando tudo, copo, né, fazendo estradalhaço, mas que também é bom na aula. O Luca, né? Então são dois estilos diferentes aí. O Kaique, que eu tinha, né, como no mesmo nível, até inferior do que o Igor Vinhas, ele tá psicologicamente melhor. Ele tá psicologicamente melhor e eu acho que ele tá me mostrando que ele é melhor do que o Igor Vinhas. Que ele tem, assim, mais recursos do que o Igor Vinhas. Não que o Igor Vinhas seja um mau goleiro, não é, mas foi o que o Carlos falou. Psicologicamente o Kaique tá melhor preparado. Votei no Luca, mas com 2 votos aqui da equipe, um voto pro Kaique, um voto pro Luca, mas os 2 votos que a gente coloca da galera, o Norberto, portanto, foi eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, a gente tem ainda as notas do jogo, tem o comentário final do Frank Francisco, a ficha técnica do jogo, mas eu quero pegar o destaque final do Repórter Feliz, que reestreou aqui nos canais Futebol Interior, trazendo o seu destaque final lá do Majestoso, onde a Ponte venceu 2-0 para cima do Brusque. A bola é tua, André. Destaque final da Macaca, que após a vitória de hoje, 2-0 diante do Brusque, aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca volta a campo no próximo domingo, 16 horas, Brinco de Ouro da Princesa, o derby campineiro diante do Guarani Futebol Clube. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos deverá ter todos os seus jogadores à disposição. E agora vamos falar do Brusque, o Brusque Futebol Clube, que perdeu para a Macaca esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli por 2-0. Próximo compromisso do time de Santa Catarina na próxima quinta-feira, 21h30, no estádio Augusto Bauer, diante da Chapecoense, o clássico regional. Para esta partida, o técnico Vaguinho Dias também deverá ter
todos os seus jogadores à disposição, já que não tinha nenhum pendurado na equipe, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André. Grande abraço para você, companheiro. Até a próxima segunda-feira. Você está na transmissão aqui do Clássico Santos e São Paulo. Fechado, André? Fechado. Forte abraço a você, aos demais companheiros. Na abertura da jornada não tive oportunidade, mas é um prazer imenso empunhar o microfone da Rádio FI, os canais Futebol Interior, agradecendo aos diretores da emissora, a você, Carlos Corsato, ao nosso diretor Claudinei Corsi e toda a equipe FI. É o repórter feliz de volta, cada vez mais feliz, de volta à Rádio Futebol Interior. Forte abraço a você e até uma próxima oportunidade. Esse é André Luiz, o repórter feliz, estreando no microfone dos canais Futebol Interior. Muito bem, são 11 da noite, mais 28 minutos. E agora, prepara as notas aí, prepara o caderninho, viu, rapaziada? Vamos então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank, notas do jogo. A Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0. Lembrando que segunda-feira, a Hora da Macaca, mais cedo, hein? 7 horas da noite. Antes do jogo São Paulo e Santos, estarei aqui junto com o Frank para transmitir esse jogo, ao lado do André Luiz também. Mas o jogo de São Paulo com o Santos é 8 horas da noite. Sim, a Hora da Macaca das 7h30 até 7h35, 7h40. Vamos fazer uma Hora da Macaca um pouquinho mais curta na segunda-feira, tá bom? E aí depois a gente vai para a transmissão do jogo. Jornada dupla. Isso. Jornada dupla. Bom. Kaique França, goleirão da Ponte, nota para ele. 8. 8 pro Kaique França. Norberto. 8,5. Aê, Norberto, 8,5. Tiago Oliveira. 6. Fábio Sanches. 7. Arthur. 7. Felipe Amaral. 7. 7 para Amaral. Leonaldi. 7. Ramon. 7. Echaporã. 7. Luca. 8. Danilo Gomes. 6. Vamos lá para os caras que entraram no jogo. Não por ordem cronológica, mas por posição. Na vaga do Norberto entrou o Bernardo. Nota 6, Carlos. 6 para ele. Na vaga do Arthur, a Ponte trocou os dois laterais. Entrou o Jean Carlos. Carlos, aqui eu só queria fazer um adendozinho. O Jean Carlos, ele tem uma característica diferente do Arthur. O Arthur marca melhor e apoia. O Jean Carlos, ele é mais apoiador. Eu dei nota 6, mas ela poderia muito bem ser 7, tá? É só respeitando esse critério, o Arthur compõe melhor a defesa. Mas nota 6 pro Jean Carlos, gostei dele hoje. O Moisés Ribeiro entrou no lugar do Felipe Amaral. Não perdeu uma bola, hein? Sim, nota 6. Nota 6. O Alisson. Também gostei do Alisson. Meio atabalhadinho de novo no começo do jogo, assim que entrou, mas afirmou, nota 6 para ele. Nota 6 pro Alisson. É Alisson ou Alisson? Alisson. O W não vale nada. É o Alisson, né? Mas você vê até no caso, o goleiro do Palmeiras, se for pra gente contar assim, seria Everton. Não o Everton. Everton. Mas até até um negócio bom pra perguntar. Não, é o Alisson. É verdade. É o Alisson. Eu que falei Alisson aqui, mas o Hélio, por exemplo, chama ele de Alisson, né? Mas é o Alisson. O nome correto é o Alisson. Na vaga do Danilo Gomes entrou o Nicolas. Carlos, nota 6. O Nicolas mais uma vez entra e é uma surpresa agradável, né, Carlos? Jogador que demonstra ter qualidades. Gostaria de ver ele jogando mais. Veio da onde? Internacional de Porto Alegre. Que nota pra ele? Meia dúzia. Então vamos lá. Bernardo, Jean Carlos, Moisés Ribeiro, o Alisson e Nicolas. A Ponte fez as 5 alterações também. Hélio dos Anjos. Carlos, nota 8. E gostaria de salientar também, hein? O Hélio, a cada partida, a cada momento, etapa que ele está passando na Ponte, ele está construindo uma história na Ponte Preta. Isso é muito interessante. As entrevistas dele deixam isso muito claro para nós e a firmeza que o elenco possui hoje. Ele está fechadinho com esse grupo aí e tá pondo a casa em ordem. Nota 8 para ele, Carlos. Nota 8 pro Hélio dos Anjos. A arbitragem, Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, Lierson Peng Martins, 41 anos, ele é policial militar. Lúcio Flor, do Rio Grande do Sul, 36 anos, ele é consultor.
Inovar o Carlos Eduardo Nunes Braga, 42 anos, funcionário público. Que nota merece a arbitragem, Frank? Carlos, eu tenho que ser sincero, né? Eu detesto a Eu não gostei, arbitragem no primeiro dele. tempo eu não gostei. Não, eu detesto esse tipo de arbitragem, já tinha comentado, né? Não é um juiz que me agrade. Mas os auxiliares até que não se houveram mal. Então vamos lá. Da 6 corta para nota 4, Carlos. 4, e não passou de ano então a arbitragem não. No primeiro tempo eu não gostei, tá? No segundo tempo, com o advento do cartão, né, que ele tem que usar, eu acho que ele já conseguiu segurar um pouco mais os caras. Nota do jogo, que nota você dá pro jogo? Carlão, faz tempo que a gente não vê uma partida bem disputada no Majestoso e com a Ponte vencendo, né? Eu vou aí de uma nota 7 pro jogo, Carlos. 7 a nota do jogo, tá? Então as notas do Frank Francisco, as minhas vão pro site daqui a pouco, futebolinterior.com.br, tem lá o blog Planeta dos Macacos, coloco as notas lá daqui a pouco, antes da meia-noite, tá bom? E aí na segunda-feira, às 7 da noite, vamos fazer o cara a cara com os melhores momentos do jogo, antes da partida Santos e São Paulo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Cara a cara, as notas do Frank com as minhas notas na hora da macaca da segunda, às 7 horas da noite. Tá então, produção? Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, 11 da noite mais 34 minutos, fim de jogo para Betchamps, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, Pizza do Dadai, Prone Alimentos da Macaca venceu e ocupa nesse momento a 7ª colocação da Série B. Já aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, vou estar trazendo, desmembrando para você tudo desta quinta rodada. Eu vou pedir o destaque final do comentarista, o Frank Francisco, já também com a ficha técnica do jogo com o Carlos, mas acho que eu não vou nem pedir tréplica de vocês, né, a opinião de vocês, só para dizer com relação ao Hélio dos Anjos. Antes da tréplica tem a réplica. Porque eu sei que o negócio vai render. Vai render. O Hélio dos Anjos, eu tô com o Frank, eu acho que ele tem tudo para ser um técnico lembrado na Ponte Preta, mas queimou o filme dele, esse rebaixamento pra Série A2, né? Deu uma queimada de filme legal. Eu acho que pra apagar esse rebaixamento da Série A2, ou ele sobe no Campeonato Brasileiro, ou ele sobe no Campeonato Paulista, dirigindo a Ponte. Porque vai ficar no currículo dele que ele foi o técnico que rebaixou a Ponte Preta. Ah, mas o Gilson Kleina fez a maioria dos jogos, mas ele participou da parada toda, né? Mas ele, com todo o respeito que eu tenho com o Hélio dos Anjos, que eu nunca conversei, viu? Mas ele tem o jeito de Ponte Pretano. Porra louca. Ele tem o jeito. Ele não para no gramado, ele reclama, ele briga, ele joga com o time. E o torcedor da Ponte gosta de técnico assim. O torcedor da Ponte já foi mais, né? Mas são apaixonados pelo Brigatti, que eu também gosto. Aliás, que fim virou o Brigatti, hein? Tava treinando Sampaio Correia, foi demitido, tá sem clube. Então, mas é um técnico que tem a cara da Ponte Preta. E o Hélio dos Anjos tem a cara da Ponte Preta. E se não fosse o rebaixamento para essa desgranhada dessa Série A2 aí, que o Hélio dos Anjos era o treinador no final, eu acho que ele tinha tudo sim para deixar um legado legal na Ponte Preta e deixar uma história. Frank, seu destaque final nessa vitória da Ponte Preta importante. Só falando um negocinho rapidinho aqui, esse negócio de técnico, né? É muito íngreme esse negócio. Porque, por exemplo, vamos lá, o Abel Braga, por exemplo. O Abel Braga no começo do ano com o Fluminense, né? O Fluminense ficou 12 jogos sem perder. Se eu não me engano, de 12 jogos ganhou 10, né? E assim, é muito momento. O treinador de futebol, ele sabe que o negócio dele é o agora, entendeu? O que segura o cargo de treinador é a vitória, o bom desempenho e dependendo do que o time quer na competição. Eu vou dar aqui o exemplo do Diá, Francisco Diá no Pouso Alegre. Salvou o Pouso Alegre de não cair para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? Foi levantado lá pelos jogadores. 2 jogos no Campeonato Brasileiro da Série D, foi demitido. Paulo Roberto é o treinador. Pois é, então, sabe, é muito... isso aí é muito atípico, esse negócio de você dizer que o treinador vai fazer história, o treinador Você quer mais história do que o Abel Braga no Fluminense? E não aguentou. O caso do Abel Braga é um caso diferente, né? Porque o Abel Braga, na verdade, ele pediu pra sair, né? Porque se fosse pela diretoria do Fluminense, ele não saía. Ele pediu pra sair. E o Fluminense contratou aí o Fernando Diniz, que eu reputo um bom treinador. E que, se a gente for analisar, o melhor trabalho do Fernando Diniz foi no Fluminense. Então ele tá de volta no Fluminense.
né? Tem algumas coisas que ele precisa consertar, mas com relação ao Abel Braga, eu achei um negócio surreal, sabe? O que aconteceu com o Abel Braga no Fluminense. Mas é aquilo, o técnico pode não estar satisfeito, a diretoria pode não estar satisfeita, o torcedor também não, mas eu digo assim, com relação a estilo, sabe? O Hélio dos Anjos, ele tem a cara de Ponte Pretano, tem a cara da Ponte Preta. Vou falar de novo, com todo o respeito que eu tenho com o Hélio dos Anjos. E isso aqui é pro lado bom da coisa. Porra louca, ele é doido, você acabou de contar a história do Hereda aí, pô. O time pode perder, mas você tem que correr. Você tá de sacanagem comigo, pô? E ele pilha os caras. E tanto que... E ele dá meta pro jogador. Você tem que correr tanto aí. Mas, cara, ele não tá errado. Não, claro que não. Não tá errado. Futebol hoje, a gente falou aqui. Futebol é 80% físico, filho. Sim. 80% físico. Vai, Frank, seu destaque final aqui nos canais Futebol Interior nessa vitória maiúscula da Ponte Preta. Eu queria lembrar uma coisa também, Carlos. Na questão de fazer história... lembremos-nos que o Eberlin não manda treinador embora, hein? Aliás, o Eberlin deu uma sumida, né? Ele não tem o hábito de ficar mandando treinador embora. Isso aí tá meio mito, né? Porque o Gilson foi mandado embora. Não, mas o Carlos, depois daquela derrota no derby, não tinha nem como ele ficar. Né? Era impossível. Não tô nem falando disso. Ia ser o Guardiola, tomar 3-0 daquele jeito que tomou e ser mandado embora. Sem condições. E um detalhe interessante, Marcelo, não questionando, eu sei que vocês não queriam, mas eu vou dar um toquinho aqui. Não ponho na conta do Hélio o rebaixamento no Paulista. Como não? Não. Como não, Frank? Ele não conseguiu ganhar um jogo, Frank. Veja o elenco do Campeonato Paulista e veja o elenco que ele tem em mãos hoje. Veja o meio-campo que ele tem hoje, o meio-campo que ele tinha no Paulista. Não, mas as escolhas foram erradas, porque tinha muito jogador lá que não era nem pra estar na Ponte Preta, e ele colocava titular. Mas quem que trouxe? Mas tinha opções melhores no elenco. Ele contou com quem ele já conhecia, Marcelo. Não tem jeito. Tem jogador que a gente confia e às vezes se arrebenta. O Frank eu respeito demais, mas eu não concordo muito com você não, Frank. 50% do Kleiner, 50% do Hélio, O aproveitamento dele foi pífio. Não coloca tudo na conta dele, não. Tem responsabilidade, sim. Por exemplo, a gente não pode esquecer que quando o Gilson saiu, a Ponte não estava no rebaixamento. No jogo contra o Água Santa, o Fábio Santos estava à disposição e ele escolheu o Dedé. E aí você tá falando, Corsato... você é engenheiro de obra pronta. Não, senhor, tá gravado aí nas redes sociais. A gente avisou, né, Carlos? Nós avisamos que não era pra colocar o Dedé. Nós avisamos. Não sei se com o Fábio Santos seria bom, mas com o Dedé a gente viu que não foi. Né? Então nós avisamos, não coloca o Dedé. Usei a palavra... O Dedé entrar com... Temeridade. Temerário. Foi esse o adjetivo que eu usei. Entrar com o Dedé em jogo profissional valendo ponto era temerário. Né? E foi o que aconteceu. O Dedé tomou vareio do ataque com Dadá e Lelê. E o destaque final é do Frank, mas o Dedé tá no Atlético Paranaense e até agora não jogou um minuto. Não. Enquanto não condicionar ele, já foi avisado que ele não vai ficar nem à disposição. Porque ele tá totalmente fora de forma. Mas ninguém é maluco, né, Marcelo, de colocar. Como. Como não? A Ponte foi. Pois é. Ele jogou 2 jogos aqui. Mas a Ponte foi a Ponte foi, como é que fala? A Ponte foi o... Como é que fala quando você vai testar? O futebol ele não admite Cobaia. erros. O futebol hoje não é para amador, não pode ser para amador. Quem quiser fazer futebol estilo anos 80, anos 90, esquece. Hoje não cabe mais. Vai, Frank. Bom, vamos lá. Gostei demais da Macaquinha hoje. De novo, um time brigador, um time lutador dentro de campo. Esse time transpira, realmente esse time tem a cara da Macaca, a cara do torcedor. Esse time me representa. O Hélio entendeu a mecânica de jogo da Ponte, desse elenco que ele tem em mãos hoje, que ele não tem um armador, gente, ele joga com 3 volantes e a Ponte tem volume de jogo. E de jogo para jogo nós vemos uma evolução bacana da Ponte jogar. E quando eu falei do Norberto hoje, só no comentário final, eu não posso deixar passar isso, tá? Eu estava esquecendo. Eu não sei se vocês repararam que desde o jogo com o Vasco, o Norberto chega a uma certa altura do jogo, ele começa a derivar para o meio. E o Leonaldi desce para cobrir a lateral. E o Norberto tem ido muito bem nessa função, eu tenho achado bem interessante isso. Os 2 laterais fazem isso. O Arthur, ele não vai na linha de fundo dificilmente
Ele corta pro meio e o Norberto também. E o Norberto, ele tem voltado, Carlos, até hoje no jogo que você estava falando, né? Ele tem voltado pelo meio, com o Léo cobrindo, e quando a ponte sai, o Norberto, curiosamente, não vai fazer a lateral. Ele permanece como se fosse vamos dizer assim, um ponta de lança antigo, que vem pela beirada ali entre a lateral e a entrada da área do adversário. Ele tá armando o time, pela lateral direita. Meia direita, vamos dizer assim. Exatamente. Ele tá armando o time pela direita. É porque a Ponte joga com 3 volantes, né? Então acaba até dando uma facilitada no esquema dele. É assim, é aquela história de você conhecer o jogador, né? Sim. Mas ele falou do Bernardo, você viu ele falando do Bernardo, que a característica é diferente, aí ele tem que mudar o plano de jogo, Sim. porque o Bernardo ele vai mais. Sim. O Bernardo é mais lateral. É igual o Igor Formiga, eles são mais agudos. Que eles vão, não agora quer dizer que ele é melhor, ele vai mais lateral que ele vai na linha de fundo. E agora, eu queria pegar uma dicasinha aqui, gente, inclusive para muito torcedor da Ponte Preta, tá? Todo mundo conhece futebol, todo mundo tem direito à sua opinião. Agora só tem uma coisa que eu não concordo nunca e nunca vou concordar: é alguém pegar e falar que o Luca não joga nada. Meu amigo, se o Luca não joga nada, quem que joga? Porque nesse time da Ponte Preta, eu tô com o Marcelo, se a gente tirar o Luca, acabou o time. O Luca é o centroavante, o Luca é o armador do time. Vocês viram aí o que o Hélio falou. Ele cobra do Kaique o que ele cobra do Luca. Pra vocês terem uma ideia. Por quê? A entrega do jogador, gente, o Luca não tá só na área pra fazer gol, não. Ele briga o tempo todo do jogo. O Marcelo tava falando aqui, ó. Várias vezes fez interseções no jogo pra falar o quê? Ó, o Luca lá tá brigando, o Luca lá tá discutindo, o Luca lá tá toda hora envolvido. É o cara que se doa. É o cara. E por isso, além de ser o capitão do time. Sim. Muito bem, Carlão. E nos representa. Galera, falei muito. Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho pra todos vocês. Desejar um domingão daquele lindo, sorriso bonito. Ó, ganhamos de 2-0. Que domingo maravilhoso pro Ponte Pretano. Hélio dos Anjos, obrigado. Elenco da Ponte Preta, muito obrigado. Vocês nos representam. Tá bom, gente? Tá bom ótimo, tamanho? ótimo. Ó, então agora pra vocês todos aí, ó. Um beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, de carona com o Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior, comentarista dos Jogos da Ponte Preta. Bom, agora a gente traz a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu o Brusque 2-0 com Kaique França, Norberto, depois Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, depois Jean Carlos, Felipe Amaral, depois Moisés, Ribeiro, Leonaldo e Ramon, depois o Alisson, Chaporã, Luca e Danilo Gomes, depois Nicolas, Hélio dos Anjos, o treinador. O Brusque de Juan Carneiro no gol, Pará, depois Totti, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Ayrton, Rodolfo, Luiz Antônio e depois entrou o Jailson e Balotelli, depois o Matheus Trindade. Matheus Trindade que a Ponte queria contratar, não gostei, pelo menos do jogo de hoje, né? Ele entrou no segundo tempo. Não gostei muito da atuação dele, não. Mas, por um jogo, não dá pra falar do jogador. Diego Jardel, depois entrou o Júnior Todinho, Fernandinho, depois o Alex Juan e Alexandro Vaguinho Dias. É o treinador do time do Brusque. Gols do jogo. Norberto, 15 minutos do primeiro tempo, 1-0 para Ponte Preta. No segundo tempo, Luca. Depois de uma cabeçada do Alisson na trave, o goleiro Juan Carneiro defendeu, a bola pegou na trave e voltou pro Luca, que cutucou a bola pro fundo na rede. 2 para Ponte, 0 pro Bugre, 0 pro Brusque. Bugre, Guarani é no próximo domingo, né? Dia das Mães, 4 da tarde, com Marcelo Corsato, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante,
o Wendel Coral e também o Claudinei Corsi, o derby aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, 42 anos, professor do Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Leilson Peng Martins, também no Rio Grande do Sul, 41 anos, ele é PM. O auxiliar 2, o Lúcio Flor, do Rio Grande do Sul, 36 anos, ele é consultor. Quarto árbitro foi o Tiago Duarte Peixoto, 43 anos, ele é paulista, professor de Educação Física. E o VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga, 42 anos, funcionário público. É isso, cartões aqui, ó, para Ponte Preta. Danilo Gomes tomou cartão amarelo no time da Macaca e o Kaique França. Para mim aqui é o que eu tenho, 2 cartões para Ponte e para o Brusque só o Ayrton, camisa número meia dúzia, cartões no time do Brusque. Público 2.289, pagantes, não pagantes 92, total 2.381, renda 39.750. Mais um jogo que a Ponte toma prejuízo, né? Segundo o Marco Antônio Berlim, a Ponte precisa de R$80 mil para jogar no estádio Moisés Lucarelli. É isso! Quinta rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu o Brusque pelo placar de 2-0, vai a 7 pontos. Nesse momento, a Ponte é a 7ª colocada no campeonato. No dia 30 de abril, a Ponte fecha o mês de abril com uma vitória para cima do Brusque pelo placar de 2-0. Só lembrando, Marcelo, que é o terceiro confronto entre as equipes Ponte Preta e Brusque. No Majestoso, a Ponte ganhou os 2, o Brusque não fez nenhum gol. São 5 gols pró para a Ponte, nenhum gol para o time do Brusque. São 2 vitórias da Ponte agora contra uma derrota, que foi o jogo primeiro da história, que foi registrado ano passado na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu lá para o Brusque por 2-1, lá os gols do Edu, e o Camilo descontou para a Macaca. No jogo da volta, na 20ª rodada do campeonato, a Ponte venceu por 3-0, gols de Rodrigão, Fecim e Moisés. E hoje a Ponte vence por 2-0 com Luca e Norberto. É isso, a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá então a ficha técnica do jogo. Carlos, um grande abraço, sempre um prazer e até a próxima, que é na segunda-feira, né? É isso, estarei na segunda-feira, 7 da noite, ao lado do meu parceiro aqui, o Frank, para trazer a Hora da Macaca, curtinha, 30 minutos, mas vamos falar da Ponte Preta e trazer as notas do jogo na segunda-feira, porque depois vamos transmitir São Paulo e Santos aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do André Luiz, que vem para reforçar a equipe também nas reportagens. Só para lembrar, Marcelo, passar nossa agenda amanhã, 10 da manhã, o Wilson Rocha transmite Série A3, Campeonato Paulista, o primeiro jogo semifinal, Votuporanguense Comercial, primeiro jogo neste domingo, segundo jogo no próximo domingo. Um desses será adversário da Ponte. Será adversário da... Isso, um desses sobe para a Série A2 e vai ser adversário da Macaca no Campeonato Paulista da Série A2 ano que vem. Depois, às 4 da tarde, o Moura Júnior transmite Curitiba e Fluminense. 4 da tarde, aqui nos canais Futebol Interior e Esportes Malaguenha. E às 7 da noite, o Gesiel Lima, o locutor que faz o clima, transmite Série C, aí é Campeonato Brasileiro, Série C, para Confiança em Remo, 7 da noite, com a Web Legal e o Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Um abraço pro torcedor Ponte Pretano, muito obrigado, nação Ponte Pretana que ficou com a gente, você que ficou conosco aqui nos canais Futebol Interior, foi um prazer trabalhar ao seu lado, Marcelo, do Frank, do Felipe e do André Luiz lá no Majestoso. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo, ótimo sábado, bom feriado amanhã, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau! Esse Carlos Corsato narrou, a Ponte Preta venceu, gols de Norberto e Luca, 2-0 pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, passando a limpo aqui a quinta rodada, já para o fechamento da nossa transmissão, Sampaio Corrêa empatou com a equipe do Operário pelo placar de 1-1, o Grêmio venceu o CRB 2-0, a Chape perdeu em casa para o Cruzeiro 2-0, além de Ponte Preta 2, além de Ponte Preta 2, Brusque 0, tivemos o CSA vencendo o Sport por 1-0, o Ituano vencendo o Bahia 1-0, Londrina 2, Vila Nova 2. Só um jogo, na verdade 2, perdão, para fechar essa quinta rodada. Amanhã, 6 da tarde, Tombense pega o Vasco da Gama, né? E o Náutico pega o Guarani. Esse jogo vai ser na terça-feira,
às 9h30 da noite, com total cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Grêmio 10 pontos é o primeiro, Bahia 10 pontos é o segundo, o Cruzeiro 10 pontos é o terceiro, o Ituano é o quarto com 8 pontos. Chapecoense 8, quinta. A equipe do Sport com 8 na sexta colocação e vem a Macaca na sétima colocação com 7 pontos ganhos. A Ponte Preta, que começou aí antes do apito do árbitro, a Ponte estava na 16ª colocação e fecha pelo menos depois do apito final do árbitro na 7ª colocação, mas ainda tem o Náutico, que joga contra o Guarani, né? Se um dos dois vencer, eles vão passar a Ponte Preta, aí para o critério, principalmente o time do Guarani. E tem também a Tombense, né? Só que a Tombense só tem uma vitória. Não, a Tombense não tem nenhuma vitória. Então a Tombense não passaria a Ponte Preta. O Vasco da Gama, deixa eu ver aqui, o Vasco da Gama, ele tá atrás da Ponte, também passaria a Ponte Preta. Então a Ponte pode perder 2 posições ainda, dependendo dos resultados desta quinta rodada. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu 2-1 de virada a equipe da Juazeirense, jogando em Barueri. O jogo não foi no Allianz Parque, não. Foi em Barueri. Agradecendo a Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, também a Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Aos companheiros que fizeram a transmissão, Carlos, Frank, o André Luiz lá no estádio Moisés Lucarelli, ao nosso Felipe Marques na técnica dos canais Futebol Interior e, é claro, a você que é mais importante pra gente, pra nossa transmissão, o internauta torcedor que acompanhou pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente agradece de montão, viu? O carinho da audiência e a companhia. Muito obrigado. Continue ligado nos canais Futebol Interior. Amanhã já às 10 da manhã já tem transmissão e vai o dia todo de muita bola rolando pra você. Agradecendo também ao Claudinei Corsi do nosso departamento comercial e, é claro, a dupla dinâmica do portal Futebol Interior, Elcio Paiola, Arthur Eugênio, Elcio Paiola. Um grande abraço, torcedor. Valeu muito pelo carinho. Domingo tô de volta, Dia das Mães, na transmissão do derby Guarani e Ponte Preta. Um abraço. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.